Estamos ao vivo. Olá, pessoas. Rafael Lima aqui. Trabalho aqui na Escola Rivers. Hoje a gente vai trazer um vídeo do State of Unreal lá do evento da GDC. GDC é o maior evento de desenvolvimento de games que tem no mundo e normalmente é onde saem as novidades sobre tecnologias novas, parcerias novas no mundo de desenvolvimento, ok? Nada consumidor. E Unreal todo ano solta um monte de palestra, um monte de coisa para a gente ver o que vem de novo. E é isso que está rolando literalmente agora na tela, o startzinho deles. Então, aguardamos novidades e vamos comentar aí o que sai de novo. E eu não apresentei ninguém, porque eu sou um péssimo host, mas se vocês quiserem dar um oi aí. O Daniel Rivers aí, todo mundo já me conhece. Muito prazer aí. Convido vocês a dar uma olhada nos links da descrição, onde tem aqui convite para vocês entrarem no nosso Discord, conhecer o nosso podcast. E também a gente está streamando não só no YouTube, mas também na Twitch. Então, fica à vontade para você ver onde você vai acompanhar aí. Will. Preciso treinar isso aí. Eu sou o Will e vou estar aqui comentando aqui, vendo quais são as novidades da minha parte, que é rig, animação, control rig, Unreal. Quero ver se vai ser alguma novidade para esse ponto também. Lógico, que eu quero ver o resto, mas o foco nisso, né, para poder comentar melhor sobre. É sempre legal essas intros deles, né? Sempre você vê assim, caralho, que trampo bem feito, você fala, pô, eu sou um bosta, tá ligado? Péssimo pro moral, né? Bom, só para dar um contexto geral, esse State of Unreal é onde eles costumam apresentar tecnologias novas e tudo mais, né? E normalmente é uma rinca de palestra. Eu não sei se vai ser em tempo real. Se for, a gente vai estar aqui comentando. Se não, a gente, quando sair, a gente comenta. Olha o homem. Não dá para fazer em português, né? And then we headed into the pandemic. It was a completely crazy time with thousands of people working. Pra quem não conhece esse ser humano estranho aí, ele é o dono da Unreal. Foi ele que programou a primeira Unreal. Since the last GDC. First of all, we launched Project Liberty. Epic challenged the App Store monopolies. We're in front of the Ninth Circuit Court. Europe has passed some major new legislation, and the fight goes on for the freedom of all developers. Mediatonic joined Epic. Launched Fall Guys for free and brought in 60 million new players. Bandcamp, the indie music site, joined Epic. Bandcamp helps indie musicians reach fans online today, and we're going to build metaverse opportunities for all musicians in the future. Fortnite thrived during this time. We launched two major... Dá pra ver que ele é programador, né, cara? Não consegue falar muito em público. Fortnite audience up to 500 million. Tem carinha, tem jeito, tá ligado? Ariana Grande launched the Rift Tour. And so overall, Fortnite had a really great time. Falando sobre as novidades do Fortnite. Então começou comentando aí do processo deles com a Epic, né? Mas massive settlement with the FTC. Com a Apple. It really brought home to us and to the whole industry that kids in technology are a pressing topic for all developers to take seriously, and that the expectations of regulators here in the United States and around the world are much higher than ever before. And so we've done a lot over the past few years to improve things. We've add huge sets of new parental controls into Fortnite and the Epic Games Store, and new child safety features like cabined accounts. And being Epic, when we solve a problem for ourselves, we like to bring it to all other developers so they can benefit from the work. And to that end, Super Awesome joined Epic. Super Awesome makes verifiable parental consent tools. They're available to all developers for free, so it becomes much easier to comply with all of the regulatory laws around children's access to games worldwide. We also launched Unreal Engine 5 into early access during the pandemic. We went through a year. Yes. O plano em Early Access aí que ele falou hoje já saiu a preview da 5.2, né? Então, pra sim, gente ver interessante. Há meia hora atrás. Então, quem estiver interessado pode baixar e ver o que acontece. Visually upgrading Fortnite to the latest capabilities of Unreal Engine 5, which we launched late last year. And we'll be showing later in the show. Tá gripado, mano. Epic Games Store also. Não, cara, é programador. Programador, ele fala sem respirar e engole saliva no meio da frase, saca? Tipo, continua assim, eu faço isso às vezes também. Just very recently launched self-publishing. So it's easier than ever before to launch your game to all customers in the PC market with really straightforward tools and earn 88% of all revenue.
But that's a summary of the past, and this state of Unreal is about the future. So I'd like to invite Nick Van Worden to come up and talk about Unreal Engine 5.2. Great. All right. Thank you, Tim. Thanks, Tim. And hi, everyone. I'm excited to get to show you some of the new experimental features we've been working on for Unreal Engine 5.2. Let's take a look. É isso que eu acabei de falar da 5.2. Então, eles falaram. Vamos ver o que tem aí de So last year, novidade. we added several new features to the engine to support foliage rendering. And the Fortnite team used those features to ship Battle Royale Chapter 4. At the same time, Jacob over there and the team at Quixel were experimenting with what's possible for photoreal foliage environments, as well as testing out the latest functionality that we've been building for Unreal Engine. So, Jacob's here with us today in the Unreal Editor. Let's explore the environment. And what better way to do that than off-roading? And what better way to off-road than in a Rivian R1T? Now, Vamos Rivian dar uma esculachada aí na performance, né? Só pra gente se sentir mal. 3D visualization. Pois é, né? So we worked Eles já estavam nesse plano já faz um tempão de conseguir colocar folhagem, árvores, tudo em Nanite, né? Pra rolar junto com o Lumen e tal. Pra funcionar, cara, pesadão. Dynamic world. Aparentemente estamos chegando lá. Simulating rocks that tumble as we drive Tá, over mas aí eles filmaram essa cena aí aonde? Aonde? Onde é que foi? Não, filmagem? então, real-time fluid. We worked with the team at Rivian to set up Unreal Que maneiro, velho. model to simulate the suspension of the truck. esses modelos de carro, eles, cara, sempre deu pra fazer, só que, cara, sempre foi um trampão. O Will pode comentar em cima disso, você imaginar fazer um sisteminha de amortecedor rolando Fazer um com o carro. sistema de amortecedor é horrível. Eu vi É um plugin que, mano, resolvia bem isso, só que extremamente caro. O pessoal da 171 lá usou. É que, cara, dá muito trampo, demora muito pra ficar bom. Pô, mas ele tá na Night. O que não tá indo na Night ainda é o personagem. Ainda a regra ainda é deformações, não podem. O dia que o pneu deformar, não pode mais na Night. Mas só tem informação de skin, ele já pressupõe que vai ter deformação em pé. Isso, exato. Swap the paint out for opal. Now, of course, you can't order a Rivian with opal body panels, but opal was the internal code name for this project, and also a really great demonstration of Substrate's capabilities. The base layer models the Que da hora. Isso aqui é só demonstração, tá ligado? Mas ficou bonito pra caramba visualmente falando. Layer representing the polished surface and how light is absorbed as it travels through that clear layer of varying depth. Eles eu espero não, vai ter uma palestra em algum momento, hoje ou amanhã, sobre o novo sistema de material que eles estão fazendo. There are no artifacts along the transition from dirt to dust to opal. So Substrate is more expressive, enabling artists to create materials like this with different shading models and compose and layer those materials as they see fit. All right, let's head on out, Jacob. On my way. In terms of performance, substrate materials that are similar to the current Unreal Engine model cost about the same. But now, artists have the freedom to author more complex materials for extremely detailed use cases, like in cinematics and in film. Já tinha, né, esse pipeline, ele só não era muito padrão de usar. O Dionísio usava esse aí, né, de você ter... usar material layer, né, que a gente chama de... Você ter vários materiais completos e criar layers deles. Como era possível ainda se fazer no tradicional a mesma coisa, eu nunca migrei para ele, mas quem sabe agora. Fazer tipo um multi-objects, né, tipo, mano, o 3D Max, né? Tinha vários materiais. I'm going to go ahead and add a procedural assembly. Isso abre o leque para o subsurface. The cool thing is that it communicates. Você acaba tendo um controle de camada fudido. Yeah. Vou bater palma toda vez que bater em palma. Bobo mesmo. So let's say a designer comes by, wants to direct the player to drive to the left. Jacob can simply move the assembly to the right, and everything updates to accommodate that change. Bonito. Game design is iterative, so let's say the designer comes back, wants to give the player the choice of going left or right again. Jacob can simply move the assembly back over.
Now, the artist Só you para acabar create com a ilusão de gente que pode estar assistindo, para criar um asset desse dá um trabalhão. where Tá? rock Uma slides vez que você criou ele, beleza, ele é lindo, maravilhoso, resolve make it tudo. easier for the Se você encaixar muito bem no seu pipeline de started by level hand design, that que é uma original coisa critical level to set que eu the venho visual enchendo o saco de mim mesmo, na verdade, de começar a criar ferramenta de level design com o environment junto. much larger Uhum. space. Cara, fica bonito o pipeline. Fica Now let's top. see how we can use Tudo que você faz procedural é make larger 3 vezes mais trabalho para produzir para ganhar tempo But you get depois the na start by hora moving some of the trees in this area. da produção de escala, né? Não da produção do asset. Uhum. Exato. All right, a little too much. Let's add some trees back in. Ok. And let's also add in some cliff formations to give it a little bit more variability. So the procedural Agora, o que system não ficou claro para mim aí é se o recurso do proceduralismo eita, saiu. Tá rolando aí baseado numa ferramenta que o cara trouxe, tipo um asset de Houdini que veio para cá, ou se tá feito nativo. Então, como ele fez alteração de terreno, eu vou chutar que é nativo, tá? Ou misturado, ou misto. É só Houdini, eu acho improvável. Mas, cara, só de ver um cenário desse aí rolando já... Sobe a barrinha, né? A gente vê evento de consumidor, onde o lançamento parece jogo do ano retrasado. Aí você olha de desenvolvedor, que é tudo pro futuro, né? Fica, tipo, fica chato pro jogo moderno. Você não tá falando isso, eu fiz um carro aí recentemente com um job nosso, e eu tava achando que meu carro tava arrasando, tá ligado? Eu vi o carrinho dos caras aí agora. Mas seu carro tá arrasando sim, cara. Tá filezão. Tá arrasando a qualidade, exatamente. Arrasando a moral, né, da pessoa, o estado então. de espírito. So come visit us at the Unreal Engine booth on the expo floor. You can check out this demo for yourself. And this afternoon, here in the YBCA... Cara, isso é uma coisa legal que vem da época da... Ah lá, eles vão ter uma palestrinha só sobre isso. Criar ferramenta procedural. Eba. Cara, ferramenta procedural é o futuro. Não há discussão sobre isso. Tipo, quem discordar vai ter que sair 3 minutos no braço comigo, porque, mano, não tem porquê mais, saca? Não faz sentido alguém defender ainda o handmade. Acho que handmade só funciona quando você vai fazer um negócio que é muito uso único, sabendo para que você vai usar, que não vai ter risco de ter refação, que não vai... Isso. Ou então, fica cada vez mais específico. Ou então hobby, do tipo sua avó fazendo tricô, saca? Beleza, tudo bem. Não precisa de um tear, saca? Mas quem fala de produção, fala de mercado, aí fica difícil. Vamos melhorar meu texto. Hobby não, nicho. Nicho demais. Porque a sua avó também pode vender um negócio e dá tudo certo, tá ligado? É só nicho do nicho. Obrigado, Sá. Não perdemos nenhum like. Até o Batman tem um hobby que deu certo. Deus. Massari, eu acho que esse seu hobby de fazer piada também não tá dando muito certo, não, mano. Por favor, não dê esse like por causa do Massari ou do Sá. Aliás, se você ainda não deu like, dê o like, porque hoje vai ser muito legal o follow-up que nós vamos fazer junto com o pessoal aqui do Unreal na GDC. Well, initial results were exciting. Nothing is that easy in game dev. And as we discovered, real-world lighting can create real-world problems. Playtests revealed areas of the map, like attics and basements, that had no windows and were just too dark for gameplay. And it was also the first time we were using auto exposure, and it was causing bloomed out areas when players were in dark interiors looking outside. Mm-hmm. We solved these issues using UE5 features like local exposure and some art directable controls within Lumen that enabled us to provide a final image much better for gameplay. Push process. While the art team refined content, the engine team provided some new scalability options so that we could run Lumen on next-gen consoles
at 60 frames per second. Isso é uma coisa que eu acho, cara, animal da Epic, né? Toda vez que eles fazem esse State of Unreal, eles normalmente já lançaram no Fortnite, então já foi para mercado, já é do tipo, funciona, tá? Não é do tipo, eu tô prometendo. Acho que com exceção do Unreal 5, que eles fizeram aquele demo que não tinha, embora eles tenham colocado no console, que já é uma vitória, não é mercado ainda. Now that artists weren't limited by triangle counts, we scaled our content pipelines to support NAND on high-end hardware. Tech artists modeled new vegetation assets, and the art team created some high-detailed props and some amazing hero assets. But this still left us with a large building library that needed a visual upgrade. We resolved this using an offline process that took displacement maps from our materials and created high-resolution nanite meshes. Esse é aquele pipeline que eu comentei muito breve, eu acho que com o Will e o Daniel, não sei se o Massari estava junto, de transferir displacement map pro nanite em cima da malha, que é tipo uma coisa que ficou tão óbvio quando eu vi que até doeu na minha cara. É um tutorial. Então é um tutorial de 5 minutos e, nossa, muda muito a qualidade do universo que você trabalha. Um ganho muito grande. Bom lembrar isso e de repente rever alguns assets nossos. Então, Massari, não tem em português. Tudo bem. Deixa. É que eu falei que a maior parte das pessoas que estão assistindo talvez não falem inglês. Né? Mas daí também não vai ter no original também. Por isso que a gente está comentando. O Santa vai traduzir, né? Tempo real. Valendo. Arquivos por ator. Isso aí, ó. Isso que ele tá falando de Word Partition é o pipeline novo para mundo aberto, já existe, não é novidade mais. Admito que em termos de produção, ele ainda não está sendo usado nem na Rivers, nem em nenhum outro lugar que eu saiba, porque ele é novo o pipeline, então o pessoal está meio experimentando ainda. Problemas apareceram, problemas foram resolvidos, interfaces mudaram, tá? Então, na 5.0, quando lançaram, já é outra cara, já o jeito de trabalhar. Então quando você tem uma empresa, você está fazendo um jogo a longo prazo, você não quer ficar trocando, né, de interface. Mas, em termos de performance, ele é lindo, maravilhoso. Em termos de usabilidade, não. Em termos de source control e trabalhar em equipe, é muito melhor do que as outras opções anteriores. Salve, Sony 3D. Segue a gente lá na Twitch. Even when you have great tools and amazing content at your fingertips, making games is hard. And it gets even trickier when you're trying to ship while you're upgrading your features. And we put a lot of effort into making sure that the transition from UE4 to UE5 was as smooth as possible. And you've proven that it worked. And we've been impressed with all of the teams who have made the jump over so quickly. Now, many of you moved your games over right in the middle of development, and quite a few of you have left internal tech in favor of UE5. And as of last month, 77% of all Unreal Engine users are on UE5. And that's rapid adoption en masse. And over 750,000 of you are actively building with Unreal Engine each and every month. You've invested in us, and we're investing in you. Daí, ó, para quem estiver curioso sobre a concorrência, 750 mil por mês, pessoas fazendo o jogo aí, tá bom? Você falar que muita gente já migrou para 5 mesmo, você viu? Sim. Detalhe, 750 mil são só usando a 5, né? Exato, entendeu? Então já dá uma noção do mercado. Dados importantes que passam desapercebidos. Mas blown away at how you've embraced the tools and shown us what's possible. And now, you're about to hear from several talented teams who are bringing their awesome games to PC. Obrigado por pôr nosso logo aí, ó. Logo. First up, we have Cubit Eu vi ali, Medi. a small team whose game Sei quem que eu vi ali. has not only received A gente volta um frame. A gente volta, era muito louco. publishing. A memória fotográfica, né? O cara bateu o olho e guardou tudo que tem lá. Hi everyone. I was invited here today to share our story with you. Qubit Studios is a small studio from Europe, and we have one mission: to bring the world of infinitesimals to life. In our first game, you play as Captain Okni Rodinrek,
as he and his crew explore a mysterious planet filled with lush environments. Now, a universe is already big at our scale, but when your main character is only a few millimeters tall, Olha que filé. it's on a whole new meaning. As a studio, we have big ideas. As a small É engraçado, né? Depois da Unreal 5, and that's where eu não sei, cara, eu vi uma vertente de fazer jogo onde você é mini e o mundo é gigante, enormico. Não sei se tem a ver com... né? É, cara, antes da Unreal 4, quase na 3, eu conheci um grupo de pessoas que estavam fazendo, tipo, BR, só. E eles não lançaram porque são trouxas, porque tava, tipo, uma qualidade dessa lá, tipo, há anos atrás, saca? Os caras mandaram muito bem. E aí, enfim, aí saiu assim que aparentemente ficou muito mais fácil, né? Porque, sei lá, é o quarto jogo que eu vejo nessa proposta. We get strong runtime performance while being able to load the entire world visually in editor. A large world is great, but it doesn't do us any good if it's empty. And that's where the new packed actors and level instances came in handy. A level designer can use prefabs to quickly prototype ideas, while artists can refine those prefabs together. Pois é, cara. Termos de... Não, o termo, na verdade, ele é agnóstico, né? Ele é neutro, né? Só que a Unity sempre usou, a Unreal não. Aí, de repente, os caras falavam que não tinha, era impossível. Tinha, mas era bem bosta, pra ser bem honesto. Era automático a parte que tinha. Agora eles fizeram um esquema de level instance para isso, onde você coloca um level inteiro lá dentro e ele funciona como se fosse um prefab da Unity. Então ele é muito bom para organizar a equipe e separar trabalho e principalmente performance quando você está trabalhando, não final dá na mesma, mas do tipo, saca, você tem que carregar o mundo inteiro mais do que você está trabalhando, às vezes fica um porre e não há necessidade. In a couple of days. We can now iterate more quickly, focus on gameplay, and allocate time to riskier ideas. But enough talking. Go on the Epic Games Store and wishlist the game now. Thank you, everyone. Vende o teu, tá certo. Your team has built a beautiful game, Michael. Fantastic work. Now, our next partner is one that needs little introduction. Kabam develops and publishes world-class, highly social, multiplayer mobile games. And today they are here to make a special announcement. Please join me in welcoming Vice President of Product, Tyler Black. Melhor no lado assim, né, com embaixo. Porque daí fica a legenda. Thank you, Dana, for that kind introduction. Hi, everyone. At Kabam, we've worked with the world's biggest brands and created our own stories to bring some of the most successful mobile games to players. Today, we're proud to announce a new project, one that ushers in a whole new era for Kabam. King Arthur, Legends Rise. The mobile? A new cross-platform squad RPG set in a stunning reimagined Arthurian world. When we began this ambitious project, we knew that Unreal Engine was the only solution that had the tools to bring Engraçado, né, que o mobile de hoje é o Play 3 de ontem. Legends Rise allows players to explore campaigns. Play 3 ainda reforçado muitas vezes. Não tinha aqueles emissivo brabo ali, não. Traditional animation techniques, the number of assets that we would need would be massive. Thanks to Unreal's advanced animation technology like IK rig retargeting, motion warping, and property access, we can create high-quality, detailed, and attractive animations with relatively... Target tá filé demais, cara. Tá louco. That isn't né? Unreal Engine 5. Mais fácil, né? Deepen the player experience. Você sangra uma vez só. Os dois esqueletos eles são diferentes, né? Mas uma vez só. Strengths and other stats and keep the battle gameplay fresh and immersive. That's all from us today. Jogão, hein? Can't wait to share more with you. Pra mobile? Porra, parabéns. Só para quem estiver vendo, não sei, né, quanta gente tá assistindo, mas mobile tem uns desafios diferenciados. Antes eles falavam que era só performance e tal, né? Mas o problema nunca foi a performance pela performance. Você pode mirar, né, no melhor mobile e top. Mas o problema é que você joga para massa e tem muita variação de tipo, forma, saca? Um tem 5G, o outro não, ou tem HD, o outro não, saca? O outro tem um som merda, o outro nem som tem, cara.
Essa é a bagunça que mata a produção de mobile. Android, Pois é, Apple para Android, outro build, outro tudo, saca? Aí às vezes você cria lá uma interface, funciona bonitinha assim, aí no celular menor ele não cabe nada ou fica impossível de jogar. Os problemas são de usabilidade normalmente. Multinational team behind Lords of the Fallen, our upcoming dark fantasy action RPG. And today we'll be sharing how Unreal Engine 5 has helped bring our highly ambitious and decidedly grim vision to life. Please enjoy. O negócio legal de apontar, em termos de indústria, é que a gente está vendo assim, o que a Epic selecionou como o melhor caso, cenário, tá, para mostrar a ferramenta deles. Não é o melhor jogo, é o melhor demonstrativo de ferramenta. E isso, na verdade, é uma régua para a gente, desenvolvedor, se você olhar sempre comparativo com o ano passado, saca? O que está lançando, o que é o melhor, o que vai ser o melhor para o ano que vem, porque se você vai levar um ano para fazer teu jogo, você tem que mirar no ano que vem, né? Não nesse. Não tem que competir com esses caras, você tem que passar eles. Eu sei que é osso, né? Mas é importante ter essa percepção. Sempre subindo a régua, né? Uhum. Including 3D scans of real people and UE5's own character customization tech. Players can create unique faces and bodies by dynamically morphing between a huge range of shapes before finessing the finer details. Pô, agora não fico com esses momentos. Selection of armor sets to whatever shape the O player problema é na textura, viu, Dani? really important to Não é no shape. Né? all our bodies as possible. Pinta os gominhos que dá certo. Being able to customize Tá com a veia toda esticada já, tá ligado? and every one of Eu posso, mano, falar, estou com propriedade para. Isso aí, cara, isso aí é montado, hein? Que esculacho. the game, like this tunic, for example, Puta que la vida, velho. provides incredible levels of micro detail. How these objects move and behave Falei muito is also sensato de crucial trailer for player técnico, immersion. tá ligado? Unreal's physics engine facilitates advanced simulations for clothes, chains, hair, belts, and a whole lot more. This helps to substantially enhance the secondary motion in all our characters, making their movements look much more lifelike. O Character Creation, cara, zero preconceitos com ele. Eu acho ele em termos de pipeline é maravilhoso. Fazer produção, fazer volume, nossa, é lindo. Cara, a capacidade tá ficando tão que a história da jornada do asset vai ficando cada vez entre muito foda o detalhamento por um detalhamento foda, né? Não tem mais uma coisa levezinha de contagem por um muito foda. O range vai diminuindo, né? Vai. To the lighting of any space. We can then fine-tune these light bounces on our nanite meshes, providing our world with impressive levels of detail and minimal impact on performance. Perhaps the most important element of Lords of the Fallen is the ability to travel between two worlds, the realm of the living, Axiom, and the realm of the dead, Umbral. We've created our own custom toolset within UE5 that allows us to intricately craft these two environments side by side and seamlessly swap between them. Interessante. This means our artists and designers can ensure these worlds feel intrinsically linked, like two sides of the same coin, even if one side is decidedly more horrific than the other. Porra. Ideia foda, cara. Nossa. Hexworks, thanks for watching today's Não, e o rolê de Twin Realms of Umbral and montagem disso, né, cara? De gestão do projeto, sobreposição das coisas e performance, né? Porque queira ou não queira, você tá com dois mapas carregados ao mesmo tempo. Ideia foda, concepção foda, né? E execução foda. Execução maravilhosa, porque é difícil fazer isso, ainda mais se for fazer esse esquema que ele fez de lanterna, para esconder parte, mostrar parte. Here with more is NCSoft's Chief Strategy Officer, Dr. Sung Yi-Goon. Pode ser agora eu sou doctor também, tá? Thank you so much for the introduction, Dana. Good morning, everyone.
I'm excited Good to morning. share our latest production. Eu me senti falando com o Bonner, tá ligado? No Jornal Nacional, que ele fala boa noite. Só porque ela é doutora, cara. Faz isso não. NCSoft is recognized as one of the best MMORPG developers. Próxima palestra que for dar também eu vou colocar mestre lá, mestre Satanás. Parece mesmo de RPG, tá ligado? É. Dá pra ficar estranho. And exploring new technologies. So let me introduce Project M to you. It is our latest innovation, harnessing the power of cutting-edge AI and graphics technology to an unprecedented level. With the help of Unreal Engine, we have achieved our vision for Project M with seamlessly integrating our foundational AI technology, resulting in breathtaking detail. To give you Já tô vendo que ela vai pagar esse doutor aí no título. A video featuring our CEO and Chief Creative Officer, TJ, who will personally guide you through our newest creation as a digital version of himself. Thank you so much for your attention, and I hope you enjoy Project M. E agora é para saber o que a IA criou, o que não. Sabe que a dominação mundial começa desse jeito, né? Project M is one of NCSoft's most ambitious projects to date. Esse é o controle do PlayStation 7 já. Eu vi o trailer disso aí. Eu não sabia que tinha qualquer coisa a ver com IA. Comprised of informational particles instead of physical particles. Oh, I got a little ahead of myself. I am TJ Kemp from NCSoft. Welcome to Project M. How would the fabric of simulated reality change our perceived world if we could tamper with the arrangement of those particles? This very idea is what sparked Project M. The informational particles that shape Project M's world can transform reality based on your choices. And each choice you make will change your experience. Vai ter que Quantic Dreams esse, só que com mais ação. A árvore de decisão do negócio desse... trabalhoso. Porra. É tipo do Detroit lá. Jogos da Quantic Dreams em geral. Mas eu não entendi o diferencial ainda. Acho que nem eu. Só gráfico. Eu acho que o que ele tá batendo no martelo do diferencial é justamente a questão do escolha teu caminho, sabe? Mas aí não é diferencial, né? Mas não é explorado, pelo menos. Porque, isso aí não tá nada... Uou, né? Esse não. O resto que eu tinha visto já do trailer tava. Project M is looking amazing and it's unlike Achei que ela ia ter coisa criada com IA lá dentro. Real, assim, do tipo, textura criada proceduralmente. Level design, o dia que a IA começar a fazer level design, cara, eu vou ser tão feliz. For more on that, I'm happy to hand it over to our CTO, Kim Library. Eu acho que pelo menos o rascunho do level design, ou seja, o planejamento do level design, não ele montado,
Já tá bem próximo. Tá sim. This cloud-hosted tool allows you to create photorealistic digital humans in your game or experience with the simplicity of an RPG character creator, yet with a level of realism and customization that you've never seen before. Our community has created millions of metahumans for their Unreal projects, and the work we've seen has been unbelievably breathtaking. And I'm sure a bunch of you in the audience are actually making metahumans as well. Let's take a look at some of this work. Esse episódio é foda, hein? Amazing. You know, there isn't a day that, thank you. So there isn't a day that goes by that we don't see some post on LinkedIn or Facebook or wherever showing us amazing usage of metahumans. And I think it's been a really big game changer for anybody trying to tell a story in their game or their experience. But today we want to take things to the next level. So I'm going to actually introduce two of my most favorite friends to the stage. Our head of digital human technology, Vladimir Vasilovich, and the actress best known as Senua from Ninja Theory's fantastic Hellblade series, Melina Jurgens. How are you both doing? Good, thank you. It's been a while since we were last on this stage. In fact, I think it was 7 years ago that we went through this ordeal. That's a long time ago. A little bit of PTSD triggering there. Caralho, 7 anos que rolou isso, cara. Tô velho. Theory, muito epic, rápido, né? cubic motion, three lateral, to do something that we thought would wow audiences here and sort of set a template for the future of using characters in games. So anyway, I think we're in a pretty amazing place right now with the industry, but we do want to take things to the next level. And what I want to do a little bit about is how's things going at Ninja Theory? How's the new game going? Yeah, the team and I are doing really good, and we're just extremely busy working on the follow-up to the first Hellblade, which will be called Senua's Saga Hellblade 2. I can't wait. The first game was fantastic. Thank you. I really can't wait to play it, so get it out soon. Anyway, I'm going to leave the stage and let these two take over. Don't blow people's minds. Thank See you, later. Kim. Hi, everyone. Our guiding vision for MetaHuman has been the democratization of complex character technologies, allowing you to work faster and see the results immediately. A character is only truly believable if its motion fidelity matches its visual fidelity, but animating at this level is a hard task for even the most skilled studios. Lip sync ao comentário aí, mas lip sync realmente ele ainda não tá filé. Ainda preciso fazer uma captura e dar uma limpeza bruta depois. A não ser que você faça o scan que nem o deles, mas aí também você precisa já ter uns $600 milhões. Aí não é bem um problema mais na sua vida. Tem gente que fala que dinheiro não compra, mano, felicidade. Mas pelo menos compra um bom sistema de lip sync, tá vendo? Que é igual a menos 40 horas de tristeza, tá bom, ué? Já tá bom já, pô. We're going to demonstrate how it works. For this, we're going to need Mel, our technician John Cook, and just the phone. Mel, position, please. Vamos ver se agora, será que finalmente... Olha lá, hein? Correram o risco, hein? Ó, vai me dizer que não é um iPhone mais, aí eu vou ficar feliz. Performance capture to work everywhere. I needed to capture whether I'm acting scared. Tem cara de iPhone. Tanto que taparam o login ali atrás. É, And isso mesmo. sometimes all I need is a look. Got it. Thanks, Mel. That was great. Yeah, you're welcome. Okay. Our technician John is currently pulling Mel's performance from the phone onto his machine. Ah, que bom. Vai ser por vídeo? Sério? Isso melhora muito a vida. App to capture all data at the best resolution possible with the device. Não precisa apinar nada, né? Porra, não. Olha isso. To convert this data into high fidelity performance animation, and it can even use audio to produce convincing tongue animation. John is currently scrubbing through the take to pick the section that he wants to process. John, are we all good with the data? Awesome. So from now on, it's a single button click. Coragem se eles estão fazendo o mesmo real ali na cara. Olha isso, cara. Puta que lá vida. So, Mel, well, that is aí, minha parte de animação tá ficando cada vez mais simples também, tá ligado? Cada vez a mais mesma feliz de novo. tecnologia de detecção por pontos do Mesh MetaHuman. Do Mesh MetaHuman.
Eu acho que é intencional. É o mesmo lugar, na verdade. Mesma tela. É isso mesmo. Ele vai transferir a animação pro Metayuma, né? Ah, então vai voltar o mestre Metayuma, né? Vai, não é assim. Só pra constar, o comentário do Dani é porque na versão 5.1.1 não veio a ferramenta do Match, o MetaHuman. É por isso que ele tá comentando isso. O homem comentou de novo, eu não sei falar esse nome. É Pijart? Não, FaceWare ele vai fazer um vídeo pronto. É o nome da pessoa, desculpa, eu sei. Eu perdão. Tá, PJ Arts. PJ Arts, pode crer, por que eu tentei ler junto? Tá, ignora. Porque você é programador, caceta. Aí você viu escrito junto, tem que ler junto. Pois é, cara, senão faz o camel case, pelo menos, né? Pô, tem que separar aí. Mas sim, essa tecnologia tá lembrando FaceWare. Lembra, cara, eu imaginei que o FaceWare ele ia ter uma concorrência. É que aquelas coisas que eu comento, acho que sempre interno aqui, mas quando você vê alguma coisa despontando muito, cara, você pode ter certeza absoluta que... Caralho, ficou bonzão. Você pode ter certeza absoluta que as grandes companhias vão atropelar, entendeu? Tipo, você peitar de frente é sempre burrice. E, tipo, a FaceWare tá lá bem. Você acha que a Epic não ia correr atrás de alguma coisa? Ele já tem a faca e o queijo na mão e 46 engenheiros lá. Ô, Sata, você viu que foi... Ele mesclou numa camada junto com uma layer de texto que já tava rolando. Então, porque esse é o trabalho padrão de lip sync, né? Você tem o áudio, o texto, para ele entender microvogais e tal, saca? E um vídeo. E aí você bota um layer em cima pra você estourar a expressão, né? Brincar com o negócio e tal. E aí você poder dar uma corrigida ainda, pra poder forçar algum elemento. Com simetria, cara. Nunca tentei fazer simetria. Will, sua área tá ficando tão fácil que até eu vou começar a aprender esse lado aí. Nossa, acabou de jogar meu trabalho no lixo, tá ligado? Eu tô falando que era muito foda, velho, mas então agora melhorou muito, hein? Não, agora o entendimento para os usuários é isso aí, ó. Introduce um animator. Que top. Aí, Dani, você viu o último exemplo, que era MetaHuman cartoon? Aquele bonequinho já tinha de todo o bonequinho do Kite Demo. Ele é de quando a Unreal ficou free, cara. Isso é velho. Mas o fato de estar passando a animação pros bones e tal, se a gente mantiver o mesmo esqueleto, cara, isso é game changer, né, cara? Porque aí você começa a ter um pipeline campeão, né? Um pipeline que sempre vale a pena. Yeah, so here's one of my favorite lines from the series upcoming. And I really hope you enjoy it and the rest of the show. Thank you very much. Thank you. Thank you. Será que já tá valendo esse animator aí? Já tá do tipo... A Ninja Theory realmente foi aquilo que a gente falou, né, Sata? Virou a menina dos olhos da Epic, né? Virou. Porque eles fazem o estudo pros caras e o tech demo numa tacada só. E aí é só os caras porque eles têm mais que dinheiro, né? Aí já é cena do jogo, né? Aí não vem me falar que isso aí não tá em 8K, não. Porra, tá em 8K, caralho. Mano, se eu fosse pôr num telão de 2x2, eu também ia pôr 8K, velho. Cara, olha isso, cara. I see through your lies. I will show them how to see as I do. Olha que top, os atores vão voltar a ter trabalho, cara. Meu Deus. É sério, porque a gente é ruim de atuar, cara. Se eu fazer aqui em casa, tipo, eu gravando, vai ficar retão, saca? Tipo, sem expressão nenhuma. Pô, não vai cantar aquelas músicas da hora lá, mano, Viking? Muito louco, mano. Good? You like it? Cara, que filé isso aí. Quero saber se cabelo em haircard da Metayuma vai travar, mano. O que eu mais queria era isso também. Olha os caras aí agora da Stage. Now, we've seen that by giving you access to high-quality, game-ready assets like Quixel Megascans, world building can be faster, more efficient, and more economical. The resulting explosion of creativity. Porque falou de cabelo, a Massari saiu. Porra, Dani, você é foda, viu, mano? Os caras são ruins. Já desce no tobogão pro inferno aí, né? Aí, ó, eu vou descer já, deve que ele não tava aqui.
2021, O Vitor Alves comentou aí ó, que o ator vai ganhar trabalho e o animador vai perder. O trabalho do animador agora vai fazer você fazer rig só, cara, sem animação. Agora só com osso, só o osso do trabalho. Ainda vai ter limpeza. Ainda tem limpeza com certeza. Não dá pra tirar a limpeza. Discover, share. Limpeza Vai melhorar, refino, cara. Né? Não, eu Já acho que limpeza sim, cara. Acho que refino. Eu acho que perder 100% não perde. Limpeza some e atropela isso. É o tipo de coisa que é feito, não dá pra você criar. Arruma outro trampo, tá ligado? Tem, mano, mas target ainda pra fazer. Tem bastante coisa que tem com uma animadora. Tem coisa que é que a gente falou, o refino, entre aspas, às vezes é exagero, é a parte de animação mesmo, igual se fosse fazer um Mickey lá. É como se fosse fazer o feeling dela, né? É o feeling. Exato, a animação. Baseado no diretor, né? O diretor terminou a cena e falou assim, cara, eu queria isso mais assim. É o animador que vai fazer. Aí eu vou lá e faço mais assado. Isso, 150 vezes. Só pra ser do contra. Não é assim assado? O ditado também, viu não? Que da hora. Que Fábio, perdi aí. A Sketchfab, ArtStation, o Unreal Marketplace e o... vai juntar tudo? Que ótimo, cara. Pô, que ótimo. Uma dor de cabeça ter tudo separado. Quer dizer, ArtStation talvez fosse mais questionável não por asset, por vai ser esse Fab aí, ó. Demonstração de trabalho. Será que já tá valendo? Minerva é do Kit Bash, hein? Miss Minerva. Podia juntar o Kit Bash também. Making a blockbuster game or movie, or you're a player building your first island in Fortnite. Sabe Forças Aéreas brasileira, né? Everything you need. Eu pensei nisso também, cara. Foi o que eu coloquei aqui primeiro, Fábio, apareceu. Falei, óbvio, né? We'll also bring you the high quality assets and environment packs from leading art studios, AAA game developers, media companies. Cara, eu acho lindo isso que forma outros mercados, né? Agora você tem um mercado de asset, quanto mais você junta, mais vale a pena você fazer um asset e pôr para vender. E aí você tem empresas, né? Tipo o que ele mostrou aí, Kit Bash, e o trampo deles é isso, né, cara? Então, acho ótimo. That's right. Now, with millions of assets, we have to make it super simple for you to find what you're looking for and get inspired along the way. We'll leverage automated tagging to consistently and accurately describe content, and we'll give you the ability to inspect 3D models before you download, making it easy to understand the game readiness of an asset so there are no surprises. Building on the success of Quixel Bridge, the Fab plugin will enable you to search, discover, drag and drop content right into your scene without leaving the game editor. Ok. Maneiraço. Perdi. Eles vão fazer com todo o resto, igual eles fizeram com o Quixel. Está integrado já e você poder parar, analisar ali o seu modelo, baixar ou pagar depois, saca em game. Leveraging Sketchfab's digital asset management capabilities. That will be the place. Biblioteca da Mas isso é porque assim, ó, pois é. E tem gente que ainda fala que não deve usar asset pronto. Pois é, né? Agora vai ser top se entrar isso aí também, blueprints, plugins aí dentro dessa brincadeira, que aí tira uma dorzona de cabeça também de outras coisas, né? Aí, sendo técnico não, né? Sendo business, o que seria top era ter uma conta de empresa. Tipo a gente aqui, pra gente dividir assets e tal, saca? Uma semana atrás o Kevin tinha atualizado um monte de login. Bem, é educativo. Bem. Sata, você achou o Fábio? Não achei. Eu também não. Mas acho que ainda não lançaram. Cara, é que muitas vezes eles falam isso, aí no ato que eles estão falando, eles estão abrindo, entendeu? Por isso que eu fico de olho. Ele não comentou nada aí, né? We've been working towards this moment for a very long time. This next segment is exactly why I'm here at Epic, to move the industry forward and help make developers successful. I'm here to introduce powerful new tools to existing Fortnite creators, powerful new opportunities for o Mixer, será que morreu também, né?
Fortnite is becoming an ecosystem. Abandonaram, né, cara? Abandonaram. Não competiu, né, com substância e aí and a new economy deixaram that quieto. supports developers. These updates bring us one step closer to Epic's vision of a Mas ele ainda é uma ótima players enjoy troca, assim, para quem não tem uma troca, não. Quer pagar, né? Aqui também vai pintar direto no Mega Scan. Pensa ainda mais no Mixer. Epic Game Store. It's a new PC application that brings the power of Unreal Engine to the scale of the Fortnite audience. Deeply integrated with the game, with new workflows that allow PC. Isso aí, eu vou ser sincero que eu não entendi o propósito deles, viu? Eu vi os caras anunciando mó feliz e eu fiquei tipo, não sei. Talvez eu não esteja entendendo alguma coisa. Fortnite changed when we released Fortnite Creative 4 years ago. Creative is an in-game toolkit for players to make sandbox games inside Fortnite. And because of Creative, Fortnite is already much more than a game. It's already a place where players find games and developers find players. É um lugar para os pais ficar putos. But why should you develop it? Well, our players are highly social, content hungry. Eles estão vendendo o dinheiro infinito deles, né? Tá certo. Tipo, aumentar o dinheiro infinito ou manter ele. For developers to find an audience quickly and publish new games. Islands built using creative tools already account for roughly 40% of playtime in Fortnite. That's billions of hours a year. We expect that number to keep growing with UEFN. So this is a sample of games in Fortnite today. What we have noticed is that players are more engaged, they have more fun when they play Epic's own games like Battle Royale, community games made by creators like you. Like the combination is what makes Fortnite special and what is going to help us all grow. É tipo isso. As we've shown in Unreal Engine, Epic's mission is to Só que bem mais difícil de mexer, provavelmente. For developers. The Unreal Editor for Fortnite is for experienced game developers, like many of you in this room, but it's also for the growing community of Fortnite Island creators that are ready for Unreal Engine's proven PC editor workflow. As you're going to see in the demo coming up, UEFN and the existing creative toolkit is already a great. Até alguém chamar esse Fortnite novo de metaverso, e todo mundo começar a falar, vamos montar um metaverso no Fortnite. Já é bom. Se tem uma coisa que é próximo do metaverso. Any of the other services that Epic offers. Bill just announced Fab. Fab is launching today, also inside UEFN in an alpha version. And products like MetaHuman will be coming to UEFN in the future to support your creative vision. For the next stage of Fortnite and ultimately the open metaverse, we also need brand new tools that solve really hard problems. Interoperability, scalability, and resilience are real issues when you operate at this scale. And Brazilians are real. A legenda acertou em cheio. Sim, somos, né? Cara, essa linguagem deles aí, eu tenho curiosidade de pôr a mão e ver qual é que é. Não sei se vocês já acompanharam isso, mas eles criaram uma linguagem própria deles para mexer no Fortnite, essa versa aí. Porque eles tinham muito problema de servidor, cara, o negócio é muito maluco em termos de multiplayer, né? E eles estavam falando de abrir isso para Unreal. E eu nunca entendi qual é a grande vantagem disso, porque você já tem o C++, você tem o Blueprint, saca? Beleza, pode ser uma coisa no meio, mais fácil de mexer, não sei. Mas não entendi a real necessidade. E ainda não entendo. De repente é mágico o negócio, mas deve ter uma barreira de entrada razoável, né? Porque é uma linguagem escrita já. Não é um blueprint. Mas não tem um plugin para converter aquilo em blueprint ou algo assim? Não, vai lançar agora esse negócio, para abrir pelo menos para público, saca? Para mexer. Tinha só pro Fortnite. Agora vai ter para Unreal, pelo que eu entendi, tá? E aí, saca? Tipo, não sei se vale a pena, tá ligado? Não sei. Mas peraí, não entendi. Então a ideia é que eles vão integrar no Unreal uma terceira linguagem, o Blueprint, isso. C++ e essa Verse. Que eu não entendo a vantagem dela ainda, eu não entendi, saca? Mas eu também nunca mexi, então de repente ela é super fácil, da hora, saca? Eu que não sei. So even though you have access to tons of Fortnite content, with UEFN you can make content that looks nothing like Fortnite. This is a section from Forest Guardian, a tech demo built in UEFN that we are launching today. A big feature of UEFN is the ability to import your own custom assets. So we used a few 3D models, textures, and materials that we built just for the project.
And all the lighting in the cave was made possible thanks to Lumen, our real-time global illumination system. You can also find more content like Quixel Megascans and Sketchfab models in our initial alpha release of the Fab plugin for UEFN. Eu vou abrir esse Unreal 2 agora. Vamos ver se... Eu pus para baixar e começou a picotar minha conexão aqui. Por isso. Tá. Então foi isso que aconteceu. Opa! And you can import skeletal meshes and then animate using... E o Daniel aí zoando ele. Nossa, é foda, hein? Foi toda a banda pra lá. Tem o Python, sim. Marcelo pergunta, mas o Python é plugin. E, cara, é por isso que eu fico curioso. Porque que eles estão pondo mais uma, saca? Ou ela é muito mágica, essa linguagem, ou ela acessa níveis que só o C++ acessava, só que de uma maneira, tipo, não horrível, que nem o C++. Senão eu não sei, cara. Senão eu não entendi o porquê disso. Mas faz sentido. Você já... Ou é uma estratégia. Se ele tem um mercado com 500 milhões de usuários acostumados com Fortnite, é uma maneira dele aproximar uma linguagem de programação com quem já tem alguma interação. Talvez, você tem razão. Pode ser uma estratégia mais macro mesmo de indústria, né? Não imediato. Que doideira, velho. Misturar o Fortnite com as paradas assim. Achei audacioso. Cara, jogo nonsense é legal também, velho. Mas, cara, é difícil acertar esse humor aí, hein? I'm glad that went well. All right. Hey, folks, so let's talk about... Não só. Tem também dificuldade de programação de verdadeinha. Do tipo pointers, apontar para o slot de memória, saca? Que por um lado dá uma puta de um potencial para você fazer qualquer coisa, e por outro, mano, terror, porque você queria só programar uma mecânica, sei lá, velho. E aí você tá lá gerenciando memória do negócio. Ou achando um pointer que alguém colocou há 2 anos atrás no código, você não sabe para onde que vai. At specific locations. However, we wanted to do more and introduce dynamic play that goes beyond what the current creative devices can do. So to do this, we used our new programming language called essa porcaria. So in this short section of code, every second we grab the position of the player. And for each spawn location, we then calculate the distance to the player. And if it's within a certain threshold, we tell that guard to spawn into the level. So now we have gameplay that's more reactive to the player's actions. This is just a short example of using Verse, but for a deeper dive, check out the Verse Tech Talk later today. Now, Michael is going to show us how we put the intro cinematic together. Hi, everybody. So before the gameplay section, we played this quick cinematic animation. This was actually created entirely in UEFN using Sequencer. Sequencer is our multi-track editor, and it's been used in everything from in-game cinematics to Hollywood feature films. Estuda em Sequencer. É uma ferramenta muito poderosa. A gente usa ela mó leve. Dá para descer uns 2 degraus aí. So the other thing we featured in this section was a bunch of Niagara. Niagara is now available in UEFN. It's our high-end VFX system. So, and just like ele vai pausar junto agora, não vai ser. Have great não. effects. So Simulação, não. Just put this up. A integração do Niagara com o Sequencer não era inédito. These are just the sampling of some of the stuff that you can do inside Sequencer. Sata, você viu que o Verse tá ali em cima, né, como um botão agora. Sim, eu vi, ele abriu ali. Aí abre uma tela de código. Cara, e isso por si já é uma vantagem. Você não tem que compilar ele fora, não tem que abrir outro programa. Nesse sentido, se ele tiver o mesmo potencial de C++, já começa a convidar o pessoal a parar de usar o C++, né? Aí o Verse. Tá travando o Sata só pra mim ou é? Não, tá falhando pra mim também. Compilando shaders, porque eu abri assim tudo. Não resistiu. Claro que não. Deixa eu procurar a questão de plugin novo aí. Valeu por seguir a gente na Twitch aí. Uma galera que tá seguindo aí.
achei, tá, na 5.2 que eu abri aqui, não tem nada que tudo eles têm. Deve ter que ativar com algum nome estranho aqui. Tá bom, então, Robocop, beleza, confio. Porra! Receba. Caralho, quebrou o cenário. Thanks, Mike. Thanks, Michael and Ray, everybody that put this together. The demo came about when we asked the special projects team inside Epic that came straight off the Matrix demo to, why don't you put UEFN through its paces? And one amazing fact about this demo is that it's less than 400 megs, it downloads and plays in less than a minute, and it plays on any platform that Fortnite runs on. Like, that is the promise of what UEFN is. So again, Aí sim. Fortnite is available Parei de Robocop aqui. You want to really glimpse of some other technical showcases that our internal teams made with UEFN and Burst. Check out Deserted Domination, Forest Guardian, and The Space Inside. All three are available to play right now in Fortnite Discover. Aí vai ficar top. We've talked about brand new tools and the Fortnite ecosystem. Now I want to talk about the next generation of Fortnite's economy that both Epic and creators will participate in. We call it Creator Economy 2.0. Here's how it works. The money in the economy comes from player spending in the item shop. Fortnite generates billions of dollars a year in revenue from player purchases. Fortnite players who have fun engaging in islands tend to spend more in the item shop. Creators who make popular islands are bringing real value to the Fortnite ecosystem, and we're going to share the resulting revenue with them. This is the engine powering a Creator Economy 2.0. We believe this so strongly, we will distribute 40% of Fortnite's global net revenue to eligible creators who publish games in Fortnite, both independent developers and Epic. Anything we make, like Battle Cara, eles estão buscando o metaverso aí sim. Creators, this will be the primary way that Epic will pay for our own game development in Fortnite going forward. This is glad you feel it's a big deal. Cara, eu voltei a picotar ou tá fluido? This is Não. And a big gut check for us. Sato voltou. Imagine thousands of third-party development teams building businesses. Não, até agora, melhorou. Payments from the pool are based on performance of your island. Mais ou menos. Depois eu olho aqui. Depois eu fuço Unreal. Attracting new players. É bom. This new approach is rooted in player fun and rewards everyone's creative work, both yours and Epic's. There's no need to design cunning monetization loops or extractive gating items. You make an island the players love. That is all you need to be part of the new economy. Creator Economy 2.0 is live right now. For eligible creators who are currently publishing, we are backdating the engagement payouts to the beginning of this month. And for more details and to sign up, go to create.fortnite.com. Para quem pegou meu comentário no vão aí, né, que o Marcelo até concordou, o pessoal usa muito o termo metaverso hoje de maneira fechada, tipo, fechada não, leve, leviana. E o metaverso, na minha visão, ele vai ser uma parada tipo Android e iOS, assim. Você vai ter 2, 3 no máximo. Porque você só tem o valor dele pela comunidade, né? Pelo quanto as pessoas se juntam lá e tal. E tem grandes players nessa brincadeira só. Todo o resto é palhaçada, todo o resto é de mentira. E a Epic é um grande competidor disso, porque ele já tem, como você falou, mais de 100 milhões de usuários, sabe?
já num meio que um universo online. E o fato deles estarem abrindo para você vender coisas lá dentro com 40% de mordida só, né? Já é um indicativo que eles estão com business plan para isso, né? Para do tipo justamente abrir. E a hora que você abre ilhas novas, universos novos, aí você começa a definir o que seria o metaverso, né? O nome metaverso, na verdade, é patenteado, né? Enfim, não é qualquer pessoa que fala que é metaverso que é, por definição. Vai ser uma corrida por estilos, o que é que vai vingar, né? Isso, por comunidade, né, cara? Por quem consegue formar uma comunidade online rápido, gastante. Porque não basta ela estar lá, ela tem que botar dinheiro, comprar coisas lá, vender coisas lá. Do que era o Second Life, só que em escala global, né? Da época que todo mundo usa a internet mesmo. To share the revenue with creators who create engaging experiences. And it's another milestone on the path to a new kind of entertainment medium, which science fiction literature calls the metaverse. Because there's a crazy amount of hype around this whole topic, I'd like to step back and take a long-term look at what we see here. And the core of it is some very real growth, starting with Fortnite's 70 million monthly active users, Roblox's 250 million monthly active users, Minecraft's 100 million, and PUBG Mobile and Apex Legends, and numerous other metaverse-inspired games is leading to an identifiable audience today of over 600 million active users in these virtual worlds. And it's on a growth trajectory that will put it at billions of users by the end of this decade. And so we can set aside the crazy hype cycle around NFTs and VR goggles. These technologies may play a role in the future, but they are not required. This revolution is happening right now. And the core of it is something that every gamer already understands. It's you and your friends getting together online and going around as a group on voice chat, having a fun time, and social entertainment experiences. And some of these experiences are serious games like Battle Royale. Some of them are going to a concert and dancing, or chatting with friends and just having a good time. We see this as the next big change in gaming and in Epic's evolution as a company. We started out back in 1991 making 2D games. We recognized the opportunity with 3D, so we built the first Unreal Engine and first Unreal Tournament game. We evolved to make console games like Gears of War. Then we evolved to make online games like Paragon and Fortnite. But when Fortnite shipped first in 2017, it was just our game. But over time, we recognized the opportunity to bring it to a much wider audience. So we built Fortnite Creative Mode, and then the Unreal Editor for Fortnite coming out now. But we see the future of this medium primarily not about Epic's work, but about the work of independent creators. And we're building towards this open metaverse from two different directions. First of all, we're taking the Fortnite audience we have and enhancing development capabilities with new tools and this creator economy to support everybody's work. But we're also helping developers building standalone products evolve towards building metaverse experiences themselves. The Unreal Engine is a tool for this. The Epic Game Store is a distribution vehicle for it. Epic Online Services has taken Fortnite's and Epic's 700 million player accounts, 5 billion social connections, and opened them up for free to all developers so they can plug into voice chat and participate in these social experiences in a very easy-to-use way. And all of these are on-ramps to the future metaverse. We really think that over the next decade, today's separate apps and ecosystems are going to join together to form tomorrow's open metaverse. And because the last couple of decades have been about walled gardens, walled gardens, walled gardens, let's back up and talk about how open systems have successfully come about in the past. This has happened really big time back in the early 1980s and 1990s when the open internet was built. Back in those days, there were a bunch of closed networks at different companies and universities that couldn't talk to each other. And so the industry got together and defined open standards to connect these closed networks into one big open network. They connected email systems by putting the @ sign in email addresses so people on one service could communicate with people on other services. And then they began to define open standards like JavaScript and HTML for the open internet so that any user could participate. And the rule at that point was that any company could connect as an equal into the system just by following the open standards.
Now let's talk about what this means for the open metaverse of the future. We have the opportunity to take all these different online ecosystems for gaming, like consoles and publishers, and connect them together into a single place where anybody can talk to anybody else. We have the opportunity to turn today's game engines into tomorrow's metaverse browser engines. If you take a look at Unreal Engine and Unity and Godot, you have some very powerful 3D engines that have an increasingly common set of features and are increasingly adopting industry standards as ways of communicating with each other and with other tools. There's the GLTF content standards, there's Pixar's universal scene description format, and then there are a lot of new standards bodies that have formed to help to standardize the metaverse. There's Kronos Group, there's the Metaverse Standards Forum, there's the Academy Software Foundation and the Open 3D Foundation. And we have the opportunity for all developers to work together to define the future of this thing. And there's also the opportunity to connect the economies of these different ecosystems. What a user would really like is to be able to buy a cool looking outfit in one place and take it everywhere they go. And as we were designing this new Fortnite creator economy, one of the things we were constantly thinking about is how this could, in the future, be connected into an open metaverse economy. And there's no reason that the core model there, in which revenue from item shops are shared with creators of experience based on engagement, couldn't be turned into an economic model for the open metaverse at large, with economic peering and overseen by governance groups to make this work in a safe way for all players. And this gets us to a really key question here, and that is, who is going to build the metaverse in the future? And we believe the answer has to be all of us together. It has to be a combination of indie game developers together with AA and AAA game developers, and Fortnite creators and Minecraft creators and Roblox creators, each bringing their best specialized knowledge to the new world. And brands like Disney and Ferrari and Ralph Lauren have already experienced the metaverse through crossovers with Fortnite. We think that this is just the very beginning of a very long-term opportunity for all these companies to have a much larger presence in the digital world, in which it becomes a major and first-class business line for all of them. Future open metaverse will be about musicians and music labels and film and television studios who are using virtual production today to build world-class photorealistic content, being able to bring it and launch it playably in the metaverse, timed together with their film and television experiences in an endless stream of awesome entertainment content that's open to everybody to participate in. Now, Epic has a long history of supporting developers this way. We've built a lot of different services that are available to everybody to use. There's the Unreal Engine, there's Epic Online Services, which are open to all platforms and all stores. There's the Epic Games Store, which is open to software built on all engines using all different online services. And we believe the metaverse has to be open. It can't be another monopoly's walled garden. And Epic is all in on this. We went from the pandemic to the tech downturn, the crypto implosion, and now banks are failing. And it's a really crazy time again, but we're investing very heavily in the future with the belief that companies who invest now through these hard times are going to come out strongest company in the future, become strongest companies in the future. Some of these investments we're making in Fortnite initially and then bringing the work to Unreal Engine. Some things we're building in Unreal Engine, taking to Fortnite. But the aim is to support everything that AAA game developers are doing today and more. And this project, to build this all out into an open system, is going to take most of the decade. And that is the journey from Unreal Engine 5 to Unreal Engine 6 that will happen over this time period. It is the same journey to the open metaverse. But there's no need to wait because we're doing it live. We're building all of these systems and deploying them as we build them right into Unreal Engine 5 openly with partners. So we hope you download this stuff, download Unreal Editor for Fortnite, download the Unreal Engine and get started, and come see some of our tech talks where you talk about this in way more technical detail. Thank you very much for your time. Dá o que pensar isso aí, né? Cara, eu tô abrindo aqui o comunidade da Unreal e já tem muito conteúdo do que está saindo agora em tutorial, em treinamento. De qual que você está abrindo, desculpa? Do Dev Community. Ah, do Dev. Deixa eu abrir aqui também.
que assim, o que ele jogou aí no final, antes de fechar a palestra, cara, influencia, cara, o modelo de negócio, né? Porque se eles começarem a investir ou simplesmente dar incentivo para você lançar um jogo dentro já do metaverso direto, sabe, que não tem um porting para isso, por um lado, para a gente ótimo, porque tira um ano de produção às vezes, né, de porting. Por outro lado, você fecha o seu mercado aquele metaverso, mas aí você começa a ter justamente o conceito, né, de metaverso acontecendo. A gente criando, desenvolvedores criando produto para dentro de um universo em especial. E posso estar eu desacompanhado do resto, mas é a primeira vez que eu estou vendo isso exposto. Do tipo, tá aqui, ó, isso aqui é a ferramenta para você criar dentro do Fortnite o que você quiser. Tá, então top. Você cria lá e pronto, saca? Do tipo, e você tá, entre aspas, no metaverso do Fortnite. Sei lá. Eu falei, dá o que pensar, porque muda o modelo de negócio bastantinho, né, cara? Muda. Inclusive, a história, você já ter vinculado a FAB dentro da mesma estrutura, já facilita pra caralho a negociação, né? Do que você criou para aquele metaverso, já está disponível dentro da loja, que funciona, que tem compatibilidade. Pois é, cara, e você cria um loop, né? Um sistema retroalimenta. Que aí quem cria asset para aquele metaverso. Não que não dê para tirar, mas começa a virar um desincentivo você arrancar fora, né? E fazer outro. Começa a virar aquela coisa... Hoje não tem padrão, né? Então você cria um negócio, pode ser que ele rode num, não rode no outro, fica meio perdido. Pela postura que o próprio Tim Sweeney falou e o que eu já vejo da Epic acompanhando, né, há muito tempo, eu creio que eles deixem abertos os formatos e coisas assim. E eu acho que eles vão adotar algum dos formatos vigentes, do tipo SD, assim, que já ajuda muito, porque a NVIDIA está abraçando esse aí, que é livre, né? Ótimo. Aliás, a NVIDIA abraçando um formato livre. Muito estranho, mas tá bom. Tipo, mas ainda assim, do tipo, é bacana, legal, nesse sentido, ótimo, porque vai limpando o nosso pipeline, pra gente, desenvolvedor, vai ficando cada vez mais streamline, e maravilhoso, não ter que trabalhar com 4, 5 formatos de arquivo, saca? O dia que o SD vingar mesmo e estiver super integrado, para mim vai ser, cara, nunca mais tem import e export, cara, maravilhoso. Não tem que separar mais textura de modelo para ficar mandando, trazendo, se funciona em um software, funciona no outro. Tudo isso aí é o tipo de coisa que tem uma corrida inicial, né, do tipo, o pessoal briga pelos formatos, um deles ganha, e aí todo mundo ganha no final. E alguém, às vezes, ganha mais, né, se não for gratuito. A praticidade do SD é um negócio fora do normal. A questão só é estar realmente funcional ou não, né? A integração ter concluída, né? Porque ela não está concluída, claramente. Tem vários lugares que não encaixa direito e tal. Mas aí, que nem você comentou, cara, a hora que começa a somar todos os fatores, começa a multiplicar eles, melhor, né, do que somar, a hora que você tem um formato único, você tem uma loja única para aquele metaverso, ou aquele universo inteiro, você tem um jeito de criar fácil e já tá lá engatado dentro do lugar de venda, saca? Na experiência final. Cara, vai primeiro diminuindo a gente do público, a gente desenvolvedor, o que pra gente é ótimo. Para os caras que estão acima, né, os dominadores do mundo, tipo a Epic, é melhor porque a gente vai ter preguiça de ficar fazendo de outra forma, saca? Você pode fazer dessa forma, que é rápido, indolor e sai lá pronto. Ou você faz da forma antiga e tem que fazer 12 ports. Tá? Que gasta mais um ano e meio na produção, às vezes, para fazer isso. Começa a virar como é que eu posso dizer? Cara, é um modelo de negócio meio parasita, né, cara? Você não quer tirar ele, porque ele te ajuda, tá ligado? Tipo, só que aí vai parasitando em mercado. E aí a minha profecia de Satanás, é que a gente vai ter, realmente, duas grandes. Vai ficar tipo Android e iOS. Tá? Porque se ficar uma, legalmente, vários países proíbem. Tipo, simples assim, por uma questão de governo. Tá ligado? Porque o governo fala, não, você não pode ter monopólio do metaverso, sacou? Então você vai ter que ter 1 ou 2 concorrentes no mundo inteiro, é isso. Então eu imagino que vai ter, sei lá, uma chinesa, 1 ou 2 americanas, saca? Que nem a celular. Eu penso numa hipótese também, Sata, de ter uma condição de você ter um metaverso, só que você ter empresas de input nesse metaverso independentes. Então, sim, no exemplo, você ter um único metaverso, só que aí tem a loja da Epic, aí tem a loja da Apple, aí tem a loja do coisa, que direciona todo mundo para aquele mesmo formato.
É que para ser isso... No modelo, no paralelo ao que é a internet hoje e o que você cria de e-commerce, entendeu? Entendi. Mas para isso funcionar, a gente tem que ter a internet, provedores, precisa ter uma camada ali de empresas que vão ganhar dinheiro com isso. Se você tiver uma só, confirma, né, que eu falei, monopólio, e é uma questão legal, jurídica de vários países que vai atrapalhar. Mas concordo. E acho que talvez esse fosse o ideal, né? Seria do tipo... Não ideal, ideal não existe, mas seria um simples. Se você pensar, vamos fazer um advogado do diabo aqui. Se a Epic resolve lançar firmar o metaverso, todo mundo adere ao metaverso dela, beleza, ela pode dar acesso gratuito para qualquer um que queira abrir uma loja para vender naquele metaverso, não paga-se nada para a Epic, só que você já imaginou o volume de dados que a Epic levanta? É isso aí, cara. Cara, mesmo, então, assim, mesmo que você não cobre, né? Você vira uma situação perigosa. Você entendeu? Então, ela é uma moeda muito forte para ser paga, que não é dinheiro, né? Mas que vira muito dinheiro. Concordo, plenamente. Que você pensa, cara, é um modelo de negócio de Google, de Facebook, né? E você vai integrar ele ali dentro, né? Porque essa é a ideia do metaverso. Se você não integrar, tá dando errado, né? O metaverso. Se tiver que sair do metaverso para dar um Google, tá dando errado. Eles estão em intervalo agora? Então, tá no break entre um painel e outro. Isso. E por isso que a gente está filosofando aqui, porque o Tim Sweeney falou, né, meio profecia apocalíptica ali no final. Mentira, exagero, né? Porque... sei lá, cara, o bagulho vai ficar louco. Misturar IA com tudo isso aí, cara, coisas vão dar uma explodida de uma forma estranha. Não, e rápida, né? Rapidíssimo, cara. Vai ser um nível estranho, cara. Estranho, assim, do tipo. Eu tava vendo algumas discussões, assim, do tipo, cara, o nível de explosão tecnológica que a gente vai viver agora é tipo prensa, assim, do tipo, ninguém lia e agora é um negócio público comum, saca? Tudo bem que ninguém lê ainda, né? Mas é por opção, pelo menos. Cara, foda. Paralelo a isso, as cenas que os caras estão nesse Demon Reel aí... Que velho. Puta que pariu, né, velho? Dá uma vontade de fazer jogo, cara. Você falou que estava saindo lá no Epic Developer, no Dev Community. Eu já vi aqui, ó, quer ver que eu já filtrei aqui? Ele tem... Eu não achei nada demais aqui. Eu não sei se eu que estou sendo tosco. Não, foi eu que falei borracha, porque tem aqui Tips for Creating Sci-Fi Sim Twin Motion. Eu achei que era a cena que estava lá. É parecido, né? E o Customization Tips for Twin Motion, eu também achei que era aquela cena da floresta que estava o carro andando. Mas, de qualquer forma, agora começa a pipocar, né? Sai hoje isso, você pode ter certeza que essa semana já tem coisa nova aqui. Ah, tem, cara, com certeza. Vai ser... primeiro que os oficiais vão sair junto, né? Então, na hora que liberar o acesso à ferramenta A, B, C, vai sair uma porrada de tutorial deles. O que implica aqui, né? Parabéns. Aí. Desculpa, vocês viram a última ali? Landscape com o Rodine. A última palestra. Não, cara. Desculpa. Puta que pariu. Quer dizer que eu vou ter que ficar sentado aqui. Vai ter que ficar até o final. Das 6 horas da tarde deles. Eu não sei, até as 12 horas. Porque o Massari não tenha planos para o jantar de hoje, tá ligado? O cara comentou aqui, por ser do setor de QA, consigo até sentir o gosto do dev me xingando por achar um bug de forma bizarra. Se te consola, a gente só xinga quando vocês não explicam direito como chegar no bug. Quando chega assim, do tipo, tem um bug, esse aqui, cara, mas como é que se reproduz? Não sei. Aí dá raivinha, cara. Aí eu admito que dá raivinha. E aí agora? Agora eu tenho que testar assim. Eu tinha uma treta na época de QA que eu era mestre em encontrar uns mega ultra raros de encontrar. E aí só rolava o bug comigo, tá ligado? Aí eu... caralho, eu ficava tendo um parto do caralho pra tentar encontrar aquele padrão.
chegou uma hora que eu desisti. Eu falei, cara, foda-se, vai lançar assim mesmo, porque a chance de encontrarem esse bug aqui, cara, foda-se. Eu não sei se o Vitor Alves sabe, mas eu e o Daniel aqui, a gente já foi QA já por um tempo. A Globo Mobile. Eu era um QA bonzinho, cara. Programador não é um QA do mal, cara. A gente não faz coisas caóticas. A gente não... Se bem que eu era artista na época, né? Eu era meio caótico. Pô, cara, agora eu fiquei ansioso para mexer em várias coisas e não pode. Maldade. Não, na verdade, aproveita para dar um... É que dá para pausar e voltar, né? O download, É que se a gente pausar e ele for passar todas as palestras mesmo, aí a gente não termina depois de amanhã, né? Mas vai dando play no seu download e nos intervalos. Ah, não, isso sim, tá baixado aqui. Só que já tá. Não, sou eu que tô baixando. Eu limitei a banda, porque dá para limitar a banda dentro do launcher, né? Eu limitei a banda e botei para baixar. Nossa, eu nunca fiz isso. O Metallica ficou de boa com isso? Hã? Ó, ele falou pega o seu troféu aí de piada do ano, tá? O Metallica agora ficou de boa com isso? Você baixou a banda. Ah, meu paizinho. Sabe o que é o pior? O Massari não pode nem falar nada, tá ligado? Porque a culpa dele é sempre, porque a culpa é sempre dele, mano. Eu tô com dó das 31 pessoas que ouviram essa piada ruim, gente. Desculpa. 26 aqui no YouTube e 5 pessoas na Twitch. Desculpa, velho. Tô sangrando o ouvido agora. Mas... Mande sua piada ruim nos comentários. A gente vai ler ela aqui enquanto tá no intervalo. Vai. Tem que ler a voz do Batoré ou do Silvio Santos. Olha lá. Eu concordo com você. Ó, o Massari foi mal. Massari foi... Nossa, o Massari foi maléfico. Caralho, você viu que lá? Meta no metaverso, mano. O Richard é meu discípulo. Richardão, tamo junto, velho. Richardão é. Richardão, ele te idolatra, assim. boa. É isso aí. A gente faz reuniões de alinhamento de pauta de piada. Você tá com o meu frutinho. Cara, não vou nem falar pro seu que eu entendi. Eu também achei melhor. Então, esses são os bugs raros, Boticário. É bug que você fala, beleza. Lança assim. Só eu encontrei, deixa eu ver lá. Esse bug específico é um bug terraplanista. Pronto, piada ruim número 2. Nossa, dá pra fazer uma, tier list, tá ligado? Show do intervalo, moçada. Ô, pessoal, rapidão, ó. A gente precisava gravar uns vídeos assim, cara, ó, saca? Gameplay, a gente mexendo na tela, aí um zoom na nossa cara, dente sério, assim, sabe? Trabalhando, aquela cara de sério, tá concentrado ali, sabe? É difícil pegar essa cena. Porque o Massari, ele só fica assim, sério, que ele tá mexendo com, mano, planilha. Quando ele tá mexendo com os bagulho dele, ele fica felizão, mano. Verdade. É complicado, assim, velho. E se for você, então, quando o cara chama uma coisa, os takes não vão ficar legal, vão ficar muito pra maior 18, que a gente vai estar xingando todo mundo, tá ligado? Olha lá, Massari. Create realistic landscape on a real engine with Houdini. Ai, filha da puta, porque tem que ser o último. Next gen chat. Mano, a risada só apareceu uma cabra agora. Cara, mas esse landscape que os caras fizeram nessa demonstração aí da abertura do programa, fodástico, velho. Com certeza eles vão lançar um breakdown, um tutorial disso aí. Ah, bom. Absoluto, cara, vai ter, velho. Ou a cena aberta pra você ficar brincando lá, isso aí. Nossa, tá dúvida.
Mas o que... Olha lá, pior que não lançaram o jogo sem consertar porque era muito grave, e esse mesmo bug voltou tipo umas 3 vezes em versões diferentes. Tiveram que se fuder para encontrar o padrão. Top. Essa é a bosta. Mas o que eu gostei dessa história é que, queira ou não queira, eu até conversei disso com o Sato outro dia, o Houdini continua estando na lista de parceiros Epic, né? Então, não é um negócio, vamos concorrer com ele, sim, vamos unir forças. Isso, eu acho que vai só apertar mais, ficar mais próximo um do outro, cara. Se já não estiver trocando uma grana de um pro outro para fazer as coisas acontecerem melhor, viu? Porque não vale a pena, saca? Do tipo, o Houdini cresceu tanto independente que não vale a pena competir com ele no que ele faz. Mas vale muito a pena roubar tudo. Pegar tudo que tem lá de bom e tacar lá e já era, saca? E eu acho que esse exemplo que tá aí na tela agora, que é o do Matrix, foi para mim foi um exemplo que matou, assim, acabou. Saca? Você criar toda a parte procedural dentro do Houdini de forma, cara, genial e inteligente. Aí trazer para Unreal e pegar todos os recursos e tacar aí em cima. Cara, para quem acompanhou o breakdown disso aí, cara, sabe que não foi bolinho, não, cara. Foi um trampo. Cara, não foi. Um trampo de mestre, cara, fazer esse alinhamento. Então, não foi, só que a hora que você pega uma cidade daquele tamanho, foram 12 artistas, se eu não estou enganado, que fizeram tudo. Pois é, cara. Porque é isso que é fizeram ridículo. Proceduralmente, entendeu? Pois é. Foi um trampo de mestre para fazer, não foi nada bolinho. Você vê, olha que você vê os caras explicando como eles fizeram o V de cada peça e tal. Você, tipo, caralho, que pesado. Mas, né, 12 pessoas e toma essa. Aumenta o som aí pra nós, hein, Daniel? Coisa de programador, deixa o cabelo compridinho. Opa, matou. Tirou o som daí. That's something I work on. So, what is PCG framework? The Tô vendo que a gente não sai daqui hoje. Tá bom. Content generation framework in Unreal for world creators. So basically, we're trying to provide you tools so you can build your own solution for whatever procedural thing you want to do in your game, your movie, or any kind of project. So why are we here? Well, as you might know, in UE5, we released for a partition, and that allows you to build bigger worlds. And with bigger worlds, you need more content. And Procedural is a pretty good way to approach that problem. So that's exactly what we've done in the Matrix Awakens demo. We've built this incredible city, all procedurally done, and it was awesome. Os caras estão roubando a minha pauta aí, cara. Todo mundo que eu falo, os caras comentam depois. Workflow issues that we wanted to try to vidente, então? Seria? With UEFN, more and more Como o pessoal da Epicor fala, eu sou sócio da Epic, né? Tem insights. Não, isso é mesmo. Isso é verdade. Drives the vision of what we're trying to accomplish here. We want procedural content generation in Unreal Engine, so no reliance on external processes, even though, you can add them if you want to. Runtime and live editing focus, so you can use procedural content in your games at runtime, or at least have a very good iteration speed in the editor. Because it's procedural and deterministic, you're going to have non-destructive workflows, and you're going to be able to do manual interactions, as you've seen in the demo. And finally, it's a framework, right? So it needs to be easy to extend, and we'll dive a bit more into that later. So the overall concept is nothing very new. Looks a bit like o Daniel aperta Alt Tab aí, faz uma propaganda tipo Jequiti, só que da Rivers. Da Jequiti, We're introducing a new thing called the subliminar, né? Mensagem subliminar. At the instance level, we have the PCG component, well, it's basically the graph you want to run, and at some point in the future, some parameters so you can tweak. And somewhere in the future, we're expecting to have, what you see is what you get assets that you drag and drop. You have a couple of sliders and just behaves the way you would expect it to. So let's talk about the node graph. It's an editor like, maybe. Tava curioso com isso aí. Tentei mexer, não entendi porra nenhuma. Só pegar um tutorial disso aí. There's a node palette on the left side, which will actually show the nodes you've created yourself if you want to. Só se da época não pegou, então eu tô bem, tá ligado? Caralho, aí, ó, calou minha boca já, o Massari. Já não sei agora como é que vai ser, não. The results of the properties, the points, the metadata. Se eu precisar apertar ela cheia, isso não vai enxergar. Visual debugging, so you can show cubes or whatever mesh you want. But as you might have seen already, everything is interactive.
You change the parameter, shows up live. You add a new node, shows up live. You remove something, shows up live. You can also change the landscape and it'll update. So it makes for a very interactive experience, and it's very useful, and hopefully you guys will like it. So let's dive in a bit more on the data side of things. So conceptually, in PCG, data is a probability density function. So that means that you're gonna expect density values from between 0 and 1. So let's take one example, the landscape here. If you're on the landscape, density is 1. If you're outside of the landscape, density is 0. To take another surface example, well, if it's a texture, well, density can be driven by the pixel color, for example. So you can have values in between 0 and 1. That mathematical approach enables you to do intersections, unions, differences, interpolation, and be able to be very precise on exactly what you want to do. Concretely, we've already mapped a couple of engine types to be able to use in PCG. So landscape, you can raycast against the physics or overlaps. You can use splines, landscape splines, any kind of volume, primitives, collision shapes. But most of these you'll end up sampling from, and then you end up with points. And points are the core data type in PCG. So basically, points are very simple things: transform, bounds, density, and then some metadata. And metadata is what you're going to use, well, attributes, to build logic in your graph and come up with something cool. On the node side of things, the nodes basically, they do one of either two things. They do transform data, or they spawn or create artifacts, so spawning meshes, spawning actors, or any kind of resource you want to track. And PCG is going to help you to track those and manage those transparently. Of course, on the nodes, you can set up whatever value you want. Like this is a transform node, so you can say, okay, I'm going to change the rotation from minus 45 degrees to plus 45 degrees or something. But maybe more importantly, in native nodes, if you tag your properties as overridable, you can easily have the pins. Well, it's automatic, actually. You're going to have the pins so you can dynamically drive those values in the graph. If you're using a node created from a blueprint, any instance editable variable also will create those pins. And those pins will allow you to create logic in between the different data types or data in your graph. Massari, você que já é o bruxão aí do Houdini, Maybe you want ele está seguindo a mesma lógica, certo? Pelo que eu estou entendendo. Them, right? So, mesmo estilo, né? A mesma pegada de trabalhar a questão da construção do procedural por nodes. Eu acho que o grande split que tem aí entre um e outro, pelo menos por enquanto, que ele mostrou, é a questão da modelagem em si, porque o que ele está trabalhando ali é a construção de um terreno, coisa do tipo, mas você não tem como modelar um prédio por enquanto, pelo menos não que ele tenha mostrado. Ou talvez montar só um e não modelar ele, né? Eu sei que tem como criar polígonos na Unreal, mas, cara, é uma bruxaria de outro nível. A não ser que eles tenham simplificado, sei lá, mano, 10 anos em um aí, mas eu acho improvável. Vou estudar esse lado aí, mas... Por enquanto, eu acho que ele... Só para concluir, por enquanto eu ainda acho, com o que eu estou vendo aí, que funciona muito bem como ferramenta de implementação e não necessariamente como ferramenta de construção. Tô entendendo mesmo. Só queria o seu input, porque sei que está mais do outro lado aí, mas me parece mesmo que ainda vale pegar essa data principal, inicial, ainda vindo de fora, de repente com tudo já aberto, e de repente vai ter uma integração linda entre parâmetros, saca? Para você começar o gráfico em um e terminar em outro, esse tipo de coisa. Talvez ele já tenha nodes, ou o próprio Houdini tem alguns nodes de integração, que você fala assim, isso é mágico, né? Como é que eu pego uma coisa assim, coloco aqui dentro do Houdini e ele carrega tudo no node só e... talvez já tenha alguma coisa desse sentido do lado de dentro da engine. Então, vem do Houdini, você bota um node aqui e forma qual que é o projeto. Ele carrega toda a informação ali dentro. All right, so all of this is exciting. Hopefully, you guys are excited as well. But this is experimental 5.2, right? So don't get too attached to the UI or the API.
We're still working on these. Só para quem está acompanhando, quando eles falam experimental na engine, quer dizer que ainda pode ser descartado, tá? Pode ser que eles deixam lá, vão molhando, o pessoal não usa ou não consegue resolver algum problema, eles jogam fora ou desencana da ideia. O beta é quando ele passa a ser verdade. Tipo, ok, a gente vai fazer isso, não está pronto ainda, mas estamos trabalhando nele. Por isso é perigoso usar experimentais. O experimental ainda não é condição de descarte ou não, às vezes é só a mudança, mas ainda não está em forma definida, né? Exato, teve muito feature, começou experimental e virou 2 features em beta, ou virou tipo meio, para jogar uma parte fora e seguiu. E essa é a ideia mesmo, a experimentação deles. Experimental, né? Tá. My name is Jean-Sébastien Gay. I'm a technical art director working with the Unreal Engine development team on procedural and world building. We started working on a PCG É fácil de ver quando entra o programador, né, cara? De verdade. We were able to demo that was presented earlier in the keynote. Eu sou junto, tá no mesmo time. Ih, travou aí? Travou o Dani. O Daniel morreu. Pôs pra compilar Deus e o mundo lá, quer ver? Você quer ver? Não, eu acho que foi que o gato bateu no modem. Alguma coisa do tipo, assim, uma coisa mais física. Façam suas apostas. Deixa eu buscar aqui. Será que eu consigo apresentar? Ele que decide, né? Quem mostra. Sim. Ficamos presos. Ele quem? Ele, o Dani? Eu não tenho mais o acesso. Então eu poderia fazer a parte do host. Uma série também já até quitou. Mas acho que ele foi atrás. Nossa, todo mundo embora? Aconteceu alguma coisa? Caiu a internet. Caiu não. Estamos aqui ainda, estamos ao vivo, ó. Não, verdade, Aí ele caiu. Caraca, ó, só para o spoiler do que está acontecendo aqui, que eu deixei na outra tela agora. Eles estavam fazendo, né, aquele sistema de gameplay procedural, cara, é confusíssimo, né, que veio de experimental para experimental, jogado fora, feito de novo. E, bom, aparentemente eles continuam melhorando isso. Eu animo. Eu não sei se alguém aqui já tinha mexido, fuçado, alguém aqui fala dos comentários que eu acho difícil. Mas, basicamente, ele tinha um sistema chamado GAS, que era Gameplay Advanced System. E esse cara, ele trabalhava com, sei lá, para você criar uma mecânica genérica e poder reutilizar em vários jogos, em várias coisas, e sempre deu bom. Deu bom para eles, né? Mas para mim, eu nunca consegui usar ele direito, porque ele acaba descendo muito para o C++ para dar o start. Essa era a minha birra, não era nem quando você estava no avançado, era tipo, fazer o feijão com arroz às vezes. Aí ficou ruim. Mas aparentemente eles estão aumentando, expandindo, né, esse universo. Eles trocaram o nome, trocaram o jeito de fazer. Eu não acompanhei muito mais. Mas o grande lance era o protótipo, era fazer rápido, fazer genérico. Se eu não me engano, acho que na GDC do ano passado, alguém que trabalhava lá nos jogos do Batman, que participou disso e ficou comentando que usou, né, o sistema do GAS, e eles repassaram para vários outros projetos futuros parecidos, né? Todos os Batmans não. Acho que o primeiro não foi do segundo para frente, do Arkham City. Para frente eles começaram a usar isso. Agora fica aqui um clima estranho, mas tudo bem. Eles estão trabalhando também com prototipagem para escala mundial, em tempo real. Tem que admitir que parece que foi que tá bonito, assim, do tipo, reajustar terreno
em tempo real, enquanto você pode testar o gameplay, mas não me parece nada que já não tivesse parecido, exceto o fato de ser runtime. A Unreal sempre teve o limite de não fazer nada de terreno runtime, e aparentemente tá rolando. Ah lá, voltou todo mundo. Gente, desculpa, tivemos um problema aqui de internet. Estamos de volta. Eu tava comentando aqui sem tela mesmo. O que tá acontecendo aí? Só maximiza aí, então. Ah, você deixou rolando a minha. Ah, poxa. Não me liguei. Aí. Passa o som? Não. Não. Deixa eu voltar a minha aqui. Aparentemente eu não tenho skill técnico suficiente para passar o som aí. Pessoal do chat aí, vê se tá tudo de boa com tranquilo, por favor. Impacting the results of the upcoming tile. I'm sorry. By increasing the density. Olha, Sandro comentou aqui que tinha que dar um jeito de diminuir o compilar de shaders da primeira vez. Todo mundo concorda. 0 pessoas acham que isso está certo. Arrows indicating where the player should go, and that was done fairly quick. Actually, these prototypes were built under 2 weeks. Mas eu não sei se vocês estão ligados, mas dá para copiar essa informação, né? E reutilizar no projeto. Então, cria um projeto base, compila o shader, guarda essa informação de compilado de shader e passa para os outros. Você não tem que fazer isso a primeira vez. Ultimately, we think that this framework can bring new gameplay opportunities for game dev. Next, we wanted to attack scale and speed in a much higher density in a large world. The demo was about switching realities using Fortnite, City Simple, and Quixel content. Here in the video, you can see the Fortnite variants being generated live during gameplay. It is made of isso é uma coisa que a gente, como desenvolvedor, queria há muito tempo. É folhagem e terreno em runtime. And they're applied when the player Poder mexer no meio do gameplay, no meio do jogo. To achieve this, we had to build a custom hierarchical generation logic in Blueprint. A gente vai ter uma processão para fazer, cara, mas eu sempre falo. Based on distance and orientation from the player. This hierarchical generation concept is to be implemented natively in the framework in the very near future. As with the gameplay prototype, this was all running at game time in a quick build, without any pre-generation during the quick time. Working on these really helped us on improving performance, multi-threading, scale, and parameterization. But, well, that's not all. We had to build well-building tools, prototypes. We want this framework to be used by artists and designers to create their own tools for their own project needs. It's an open framework. It's not limited to a single task or domain. Aí, ó, que a gente sempre fala de fazer. Protótipo de prédio, de montanha, de... Sim. Separate biomes using volumes, which are then processed within the PCG. But we obviously had to try some building generators, but it would not have been called PCG, right? So the first one here shows handles to define the footprint of the building, and then construct it using city sample. Isso cai num papo que a gente tinha há muito tempo, né, cara? Pelo menos eu e o Daniel, de ter um pipeline padrão para essas construções de coisa, né? Porque se todo mundo usasse o mesmo padrão, cara, ferramentas iam brotar. Mas aí cada loja que você olha, a parede tem um tamanho, tem uma forma, tem uma lógica de construção completamente diferente, mas não precisa. Não tudo, né? Precisa. Algumas coisas precisam mesmo. So after seeing the great assemblies that the Quixel team was producing for this demo, we thought that it was a good opportunity to start looking about how we could be leveraging and crafting and procedural all together. We started working on what we call the PCG assets that can be used. As ferramentas que tem lá nas minhas aulinhas da River vão ter que mudar agora. Vai.
These Tem que assets gravar de novo, cara. are a point cloud of all Já tinha que visuals gravar antes, já, contained né? Beleza. É, eu sei, já tava atrasado 1 ano já. such as the mesh and material references. Agora é a Unreal tá cobrando de scene você. hierarchy, Ela me ajuda. Pois é, cara. Mas olha que bonito isso. Fazer uma spline que mantém um caminhozinho, ó, rolando. It's then possible Porra. to augment these assemblies through procedural logic. And Só vai levar um tempo pra eu aprender agora a usar esse gráfico novo aí, mas... The lower half of the video here shows you how simple the rule actually is, given the results of it. You can also see the attribute list view being updated live as I'm extending the spline and enabling the Zailing node. The asset utility is distributed with the PCG plugin. So you Interessante é que nada disso era impossível, né, de fazer. Era só ou pesado ou muito trabalhoso. Eu não sei o quão trabalhoso ficou, mas nada disso era infazível, saca? Desse lance aí do PCG. All of what I've shown here so far proves that we need to build for extensibility and interactivity. Effectively, what we want to do here is to blur the lines between procedural and traditional workflows. We believe that procedural tools should always help artists and designers to reach the best quality possible in the project's given time. Okay, enough of the prototype work, and let's jump into Electric Dreams. That was a nice music. Okay, so our objective with this demo was to show how scalable the solution already is, using everything that we've learned and developed so far. We are literally generating pebbles up to the large Vista mountains in the background. We have 8 unique PCG graph total in this world, supporting complex multi-graph interactions and full parameterization. And we're also leveraging the concept of the augmented PCG assemblies that I've just talked about. Now, what we call the close-range PCG area is made of 4 of the 8 PCG graphs. There's the small and large assemblies, the ground, and the embankment sides surrounding the area. Within the PCG graph, you can get data from actors, and you can get even outputs from other graphs. The ground rule is a perfect example of multi-graph interactions because it's using all of its neighbors to construct a cell. It starts by getting the embankment spline to create its surface. And then when adding the assembly to the world, the graph gets updated. And during that update, we compute a distance field to rotate points around the assembly to better conform them around its shape. Using our debug visuals that can be customized and applied to any node or to multiple nodes at the same time, we can see here the ground surface following the embankment and what's actually happening underneath the assembly when it's present in the scene. Massari, acho que eu fui lubridiado, cara. Acho que ele não tá mexendo no terreno, não. Ele tá entupindo de malha lá no chão. We get callbacks, triggering the graph update. É isso que eu estava falando. Aquela interação era só de transformação. Ele não tinha... Não era um procedural de construção de alguma coisa. Mas eu achei que ele... Sim, mas eu achei que ele estava influenciando o terreno, que nem as ferramentas de água fazem. Mas o Bora River, essas coisas, Isso. Caraca, tá altão eu. Volta. Não sei a hora que você falou. Fala de novo aí. Então... De novo aí, Will. Bom. Então, mas eu achei que era isso mesmo, que nem o Bora River e tal, só que não, parece que não tem nem terreno aí embaixo. Eles estão fazendo o mesmo pipeline do demo, do Unreal 5, que não tem terreno, só tem 1 milhão de nanite meshes. 1 milhão talvez seja pouco, só um número ridículo. Targets and trees, but we could also use helpers to precisely place one specific fallen tree if we want. Speaking of helpers, in the large assembly, we added lens size manipulators. And these can be used to customize the assembly interactively with full manual control.
And then it was super easy to integrate the same logic when we are approaching the small assembly next to the large one. And this is the kind of interaction that we expect you to build and expand on when creating your tools with this framework. Now, the PCG asset prototype shown a few minutes ago has proven to be extremely useful. That's quite a blinding image. In the upper right corner of the image, you can see the procedural assembly with all of its modules. And the same Esse aí valia uma série de vídeo nossa, hein? where we have specific modules Do juntar os assets para criar esses blocões aí até finalizar uma ferramenta. Né? Os tijolos. Porque tem parte aí que não é padrão, sei lá, do meu trampo. Tipo, você cria lá um level novo, monta lá uma ilhota dessa aí, saca? Que é montar asset. Né? E depois usar isso proceduralmente. Raycast on a surface as a surface to sample on. In the case of the clover patches here, we're actually recasting on the output of the graph itself. Mais um termo para raycast aí. Placing such assets. Nossa, nós tava falando disso essa semana. O pessoal usa o termo raycast para tudo, cara. Causing orientation. É porque ele é genérico, né, cara? Só que aí parece que mistura os assuntos. Então, mas o grande problema é raycast, ray tracing, line tracing. Os termos eles são agnósticos. Trace é tracejado. Cast é um cálculo, tá ligado? Isso. Within that Cast function, é we projeção, corners cast. of all of these patches. Cast no and cinema define if the object can be safely placed or not. Não, é que tem cast de tipo cinema e tem cast tipo de forja. Você derreter a parada e pôr numa forminha. Ah, tá, sim. Faz mais sentido ser o segundo. Debug points on the left, and where it's a little bit more flat on the right. Não é, então. Não é, então não tô parando pra pensar, tá ligado? Não. Nem sempre. But you can imagine that we're using. Você fez isso, sabe? Como é que eu vou dormir agora? Dormir coisa de careta. Que nem usar calças. Como eu, não dorme. Acorda às 2 da manhã que tá bom. Case, we use a static levanta as duas. Static meshes component on the actor holding the PCG component. Cara, se eles fizerem isso que eles estão falando agora na tela mais barato, eu já fico feliz. Spawnar e excluir ator é um negócio que quando você faz em volume, cara, grotesco, assim... Grande, né? Ele causa uma lerdeza enorme na CPU, e engargala todo o jogo. Se isso já ficar mais leve, na verdade muda muito o pipeline de programação também, de como pensar as coisas. Porque, na real, cara, parece meio bobo, tá ligado? Sei lá, eu vou spawnar aqui, sei lá, 20 cartas, apagar 20 cartas. Mas se começa a fazer isso com frequência, ele vai acumulando sujeira no sistema. Tem o Garbage Collector que tira tudo isso aí depois de um tempo, só que assim, vai ficando lerdo, tá ligado? Com um negócio simples. Então, isso era uma coisa que seria ótimo ter melhorado. Excluding the carbon volume is not a new idea. Remember, in the gameplay prototypes, what we had to do is remove the player from the spawning of the assets, because we don't want any assets being spawned on top of them during gameplay. Okay, let's jump onto the long range. The remaining 4 rules are the vistas, the mountain and base forest rules, and the fog cards. And picture to the right, there, we have the forest graph, which supports the most interaction and customization within the demo. As you can see in this video, we've exposed a set of parameters to quickly exit the forest light. Those parameters comes from variables on the blueprint with the PCG component, and then are read back within the graph. While this will always be supported, as Julien said earlier, we're currently actively developing our graph instance system, where you'll be able to expose the parameters directly from within the graph. So you don't have to go through blueprints and variables to do so. A little bit like material parameters, where you want to edit them into the material instances. The forest rule is following what you would expect from a procedural forest, where primary assets such as rocks and trees are surrounded by their own secondary and tertiary assets. And the rocks and cliff
are also removing all of the trees that are overlapping, so we don't have bad overlaps in the forest. And in the same way, we exclude the entire handcrafted area, as well as the PCG close range area that I was talking about earlier. Com o investimento de hardware, cara, para começar a brincar não é tão alto, mas para terminar de brincar é sim. Começa num 7, 8. Começa num 7, 8. O que você vai ficar confortável fazendo isso já vai estar em torno de 20. Vai ficar confortável. Você trabalhar sem... não precisa trampar sem lag, sem problema. E que nem eles estão fazendo. Sem desligar o tempo real, sem desligar, saca? Tipo, a iluminação. Não precisa, na real. Por isso eu falei, não precisa. Tem muito trampo que você desliga o tempo real, passa super bem. Ou desliga, então, a iluminação para fazer, saca, forma irrelevante. Ou os dois, quando tá travando tudo. Né? Mas você deixar ali a nuvem no fundo, em tempo real, fazendo as coisas, aí fica caro mesmo. Multiple shots of a movie you're making. But you could also use those graphs into multiple worlds and across. Mas agora sim, né? Esse momento aí o cara tá só exibindo aí, né? Só flexing, né? Só mostrando assim, ó, nossas ferramentas, Zig Johnson. Mas quantas horas eu vou precisar para criar isso aí, né? Chegar nesse nível. We create stacks of mountains. Bem que nem o Massari falou, é procedural, né, cara? Você gastou um dia para fazer isso aí, já valeu a pena pra caralho. Pois é. Cara, procedural é 3 vezes mais trabalho para fazer para 1/10 do trabalho na hora de implantar. Matheus. Não dólar. Real, cara, real. Dólar não, pô, aí que é isso. Porra, não, fudeu. 20 mil doletas, cara, aí você dá entrada na casa, faz um negócio mais legal com isso. Tá, compra um carro, não sei, velho. For us, runtime and live editing is one of our main focus. And we'll always keep 20 mil dólares, agora eu fiquei fazendo a conta aqui. Quanto que dá isso? Dá uns 80, 90 mil reais, não é? Pois é, cara, compra um apartamento, põe pra alugar e ganha, virou 110, ó. Faz isso de renda passiva, não põe no PC, não. Considering the fact that we're experimental. And that we're spawning over 1.5 million assets. Ah lá, 350 nodes. And that's a 4x4 kilometer. Cara, 72 milissegundos para gerar é ridiculamente bem otimizado. Mas 350 nodes dá uma noção do tamanho do trabalho. Realmente deve ser um trabalho de um dia, 2, cara, para chegar nesse nível, se você souber onde você está indo, né? Isso faz toda a diferença. Não, porque às vezes eu ia falar 3.500 tentativas. Eu estou pensando nisso, um dia, assim, ó, você sabe exatamente o que fazer. Tem 1 ou 2 dias produtivo, tá lá. Cara, o que é legal do procedural é que a hora que você... É como aprender um novo idioma. Com poucas palavras, você começa a ter já a condição de se virar, entendeu? Então, você já vai... E aí, com o tempo, você vai aprendendo palavras que são mais complexas, nodes que são mais complexas, e começa a sintetizar um monte de coisa que você estava fazendo no node só. So first of all, we are very excited to have the opportunity to partner with Rivian this year. Nossa, vamos falar em física agora. Puta, agora vai. We decided to É uma parte que dói, cara. To highlight some of the features. Se o cara falar devagarzinho, a gente pega. Fluid system and a new tetrahedral solver that models volumetric soft body dynamics. Exato, cara, vai rápido. First up is já vai top já. Chaos Vehicle plugin was utilized during the city sample demo for the eu vi isso, é maravilhoso, é ridículo de foda, não tenho a menor ideia de como funciona, tá? Não nesse nível, eu sei até metade do caminho, depois não sei não, cara. Tipo, cara, isso é simulado, não sei como fazer essa simulação, eu sei que dá, eu sei que tem todo um gráfico da Unreal para modificar a geometria, não sei mexer. Agora o pessoal não vai poder ser preguiçoso, vai ter que fazer a parte de dentro do carro também. Vai. se quiser, vai ter que ter. The specifications regarding the torque and energy distribution of the Rivian's R1T electric motors was directly discussed. Isso aí é uma coisa bacana que já tinha na Unreal, só que eles adaptaram para o caos, né? Que era aquele sisteminha de carro, porque ele trabalha por torque, então pela força da roda, né? Pelo peso do carro e tal. E dá uma simulação maravilhosa, né? E para fazer jogo de corrida vira
simulador de corrida, né? Não For um example, jogo. wheel Fazer with um the GTA, highest um Gran Turismo assim, cara, vira 2 palitos. the É best muito bom. traction for the vehicle. This means that the wheel motion for the Rivian the Rivian's drivetrain is much É bom que ele põe than the standard vehicle. o personagem lá dentro ainda virando a mãozinha só pra esnobar. Né? So for Eu também se demo, pensar, our não, goal was to vamos model the humilhar. rock crawl mode of the Rivian. This means that the throttle input was reduced to limit the full power of the electric motors. The torque curve was cut after 20 miles an hour. And acceleration was limited to emulate the feeling of a four-wheel drive's low gear setting. Now, keep in mind, the Rivian doesn't actually have a low gear, but it feels like that when you drive it in this rock crawl mode. It moves very slowly with a precise motion over a tough terrain. We used the existing engine braking parameters to simulate the effect of the motor's regenerative braking system. We set the transmission to have one forward gear and experimented with finding an underlying gear ratio within our vehicle that matched that of Rivian's. Resistance values were tuned in the interface to make the vehicle quickly deaccelerate when the throttle is not applied, which aids in the controllability when driving a downhill. But again, it was just more to emulate this four-wheel drive setting for the crawl mode. Legenda às vezes acerta benzão, hein? So the adjustment of the throttle and the braking parameters were all managed through our existing controls in the vehicle system. However, the Rivian's R1T had a few features that were not completely represented in the plugin, and we needed to add them. The most obvious differences were the wheel spin characteristics and the complex behavior of the R1T's dynamic suspension. So first, Rivian prides themselves on their ability to not over-rotate a wheel or slip or spin out a tire. Our simulation already had traction control, but we added a maximum spin threshold, which prevents the wheel from rotating too quickly when it's off the ground. Rivian indicated that the wheel will just slowly turn until it finds the ground again, and we incorporated that behavior into our model. Muito maneiro, velho. Nível de detalhe, de preocupação. By Rivian will allow the drivers to control. Não, eu voltando para casa, mais ou menos assim. Agora fica uma pergunta aí, cara. Esses modelos aí, eles estão com colisão como? Uma colisão genérica? Tu não tá fazendo por polígono, né? Tipo, polígono. Não pode estar genérica, senão como é que faz por genérica para ele dar aquele nível de detalhe? Não dá, velho. Ele joga fora todo o nível de tecnologia que ele botou no Chaos. Duas coisas. É que ele pode ter uma colisão complexa lá, complexa no sentido de ser uma colisão da forma simples, mas com um formato complexo, ok? Ou então não, ele está reagindo com o polígono. Essa é a pergunta. Ah, tá, entendi. No genérico que você estava falando não era a colisão simples, era complexa, mas isso. A colisão não método simples de forma complexa, Ou então não, então você trocou para outra coisa. Ali, entendi. Deixa eu dar um parabéns por molhar a roda aí. Não, e você viu que o pneu distorce, né? Cara, eu vi, mas eu fiquei meio bolado, porque se ele distorce, não poderia ser na Night, não é? Ser na Night, exato. Diz a lenda que não. Vai que ou será que eles... Talvez não distorcer, mas se fizer um offset no material... Ah, não, cara, estranho. Estranho, eu vou precisar abrir esse modelo aí pra ver, porque... não fechou a regrinha, não. O bojudinho do pneu? Ele fez. Você vai ver o negócio esquinado, tá cheio de pontos, sei lá. Não sei, porque tava na Night, quebrou mesmo. Minha noção. However, as an expert user that needs a more fine-grained level of control, the emitters underlying cara, essa parte de Niagara Fluids, eu só quero que simplifique, cara. E que eles abram um monte de nódulo mágico que tem lá, que eu não gosto de nódulo que não sei o que está acontecendo lá dentro. Cara, porque é o seguinte, o Niagara Fluids que entrou na 5 já era filé, mas era zoado de trabalhar, né? Assim, pois é, cara. Criar coisas lá. E aí você vê o tutorial mesmo oficial, era muito superficial. Era muito como brincar com o negócio, pouco como fazer. Não tem nem. Aliás, eu acho que eu não lembro de ter visto. Pode ser que tenha um mais recente aí de fazer do zero o seu efeito. Tá? Não, é mexer com preset. Então, we are running a live sim in sequencer.
with a keyframe fazer do zero eu não vi também. adjust the collider's timing. Sempre partindo de um preset e ajustando. Cache the fluid Então, e é porque tem nódulo mágico, tem nódulo lá que, tipo, faz a água, saca? Do tipo, por um lado é legal, bom, saca? Mas por outro, tira a tua liberdade. The liquid solver is based on the fluid implicit particle method, also known as FLIP. The solver simulates water particles moving through a voxel grid that defines pressures from the velocities of the particles. To represent interactions with the environments, collisions are stored as boundary conditions within the grid. Aí a vaca foi pro brejo. Particles through scene geometry. Ultimately, the flip solver. Tava demorando, né? Demorou pra sair mais um. Divergent free motion. A gente tem que pôr tem que pôr um praça a nossa counter aqui na live. Particles are stamped into a signed distance field. So that the Agora é que eu dei uma olhadinha pro lado, aí eu volto justo nessa piada, tá ligado? To reduce noise artifacts introduced by the rasterization of the particles on the grid. Once the simulation is complete, wet maps, agora tem um nome isso. like wet maps can be layered on top of the Que gera o fluido, que top, legal isso. Não sei como funciona, mas é bacana. Isso é o que eu tava falando pra gente fazer lá atrás em personagem. Porque não tem ainda, né? Nossa, aí deixa a pegadinha ali, ó. O rastro. To integrate this fluid setup into the Rivian demo, Os caras fazem direito, né, mano? Os caras, pô, não é gente. Field that produced a watertight cup for the fluid particles. Isso é verdade. The Rivian was represented using mesh distance fields that pushed the water away from the vehicle. Also, the initial state of the pond needed to be still and glossy to kind of indicate the untouched nature of the surface. To keep the fluid in a perfectly still state, a trigger volume was created to freeze the velocity from within the blueprint. Similar trigger volumes were also utilized to hide the simulation when not visible, saving valuable resources on the GPU. Another aspect of bringing a bit more realism into this demo involved modeling the interactions of the tires with the environment. We utilized the tetrahedral simulation to model the deformations of the tires as it interacts. Tal de simulação tetaédrica aí que tá fazendo essa simulation that constantly adjusts the relative volumes of the tetrahedron as it interacts with the environment and is gameplay. E fizeram na Night. Na Night. Ou seja, bruxaria na bruxaria. Pois é, cara, tem alguma coisa errada aí. Framework for the evaluation of volume preserving lattices. Pronto, tá aí um negócio que eu vou estudar, que eu vou apanhar aqui num cão agora. Dial to control accuracy versus speed depending on your target application. This is a CPU-based simulation, which is advantageous for several reasons. Rendering resources on the GPU can consume a significant amount of hardware budget due to the resolution of the geometry in the environment or the fluids or whatever you have going on the GPU. And also, having access to the deformable simulation on the CPU allows us to start exploring deformable models as gameplay affecting elements. For the Rivian simulation... Pô, cara, esse pá não é na Night aquilo não. Esse pá ele mostrou uma contagem de triângulo lá, mas ele lubridiou a gente. Porque se ele tá fazendo essa simulação na CPU, não tem como ser no Nanite. Mas a hora que ele usou o Nanite Visualizer, tava na Night, o carro inteiro. Mas era o Nanite Visualizer? Não era um Triangle Visualizer? Não sei, cara. Eu tenho que olhar de novo. Tem que ver o replay. Acho que não, porque o tema que ele tava discutindo era a cena toda em Nanite. Pode ser que seja uma questão de load também. Tipo, se você chegar perto, ele troca o modelo. Pode ser. Porra, mas que rolê, hein? Seria um puta rolezão, mas para game final eu faria isso. The noise artifacts we see on the lower example are an indicator that the simulator is not taking enough iterations and will need more time to resolve. Unfortunately, this means that you will not be able to run. Um exemplo de mesh quando ela tá um pouco mais low, quando ela tá um pouco mais high, né? Então, ele tem uma limitação ali de interações de cálculo. Aliás, né, para quem está assistindo aí, games que a gente está falando, tudo tem limite. Tudo vai chegar uma hora que vai travar o PC, vai travar a máquina, vai não rodar no jogo final. So the tires simulation geometry is modeled using a radial tetrahedral mesh. Olha isso, cara. We experimented with different radial meshing techniques. Mas sabe quanto tempo que não tem soft body na Unreal? Desde a In this example, we are testing an Desde a Unreal 3, cara.
tetrahedralization from Tetwild, which will be released in 5.2. Que lá tinha, eles tiraram por algum motivo e ficou sem. By varying the structure and density of the mesh, by varying the structure and density of the mesh, we can see that the simulation will produce dramatically different results. And we use those results to help configure the iteration requirements of the solver. Consegue ler o que está aí na telinha? O nome da aba? Tire's geometry is also configured using an evaluated node graph, which assists in the procedural Que eu acho que é o que eu estava falando para o Will lá, de corpo de deformação. O pessoal vai usar para personagem também, para fazer musculatura e tal, saca? Rim are constrained using kinematic constraints, also known as infinite mass attachments. The constrained vertices will follow the rotational animation of the axle produced by the vehicle system as the player drives around. The connected tetrahedron that are not constrained by the animation are then carried along for the ride. And while the tire was affixed using kinematics, the interaction with the environment was accomplished using raycasts. Se você está começando a usar Unreal e está meio desesperado, eu também estou. E eu estou há 10 anos mexendo nisso. Push the surface of the tire out of the ground geometry. This setup allows artists to configure the accuracy of the tire's interaction. E a tendência é que se desespere cada vez mais frequentemente, né? E mais rápido, né? Tipo, com maior uma área de... Collision interactions against dynamic geometry were also added using convex and analytic collision objects. Aí, ó, respondendo a minha pergunta. É simples, ó. É o método simples numa forma complexa. Here we can see the tires interacting with the dynamic rigid bodies as the vehicle drives through the environment. Pô, mas é da hora que ele tá reagindo com dinâmico, ó, porque ele empurra a pedrinha para trás e tal, dá outro charme, outro mundo. Lastly, to see the results of the simulation, cara, eu não consigo nem imaginar todos os usos disso, velho. Olha lá, Sata, Deformed Nanite Geometry. Oh, garoto. For the Rivian, Bruno, só para as regras, cara. Skeletal Mesh Deformer Optimus. We are using texture to deform. Então vai ter deformador para Skeletal Mesh. Cara, então, mano, então, se você vai deformar Skeletal Mesh ou deformar o Nanite, então vamos fazer a contagem regressiva aí para personagem Nanite e polígono nunca mais são problema em games, cara. This tire is roughly vai pro Unreal já, ou pro Rig, né? Vai, daí foda-se, entendeu? O chato vai ser só rigar um personagem pesado. A topologia vai ficar do lado de datilografia. Do tipo aí, mas provavelmente aí, cara, vamos lá. Se alguém estiver ouvindo isso aqui e for um excelente programador, vamos fazer uma IA para fazer rig, por favor. Só para, né? Já tem algumas, já. O sistema muscular lá. Lá. Aí sim, cara. Caos Flash, tá, eles vão separar. Vão separar porque, cara, anatomia, né? Nossa, cara, vamos voltar tudo da escola, velho. On the right, we see a fascia layer simulated on top of the muscles. Sorry, that first frame. Agora acabou, velho. Agora entrou o pipeline de cinema inteiro, velho. Agora não sobrou nada, velho. This example is not a real-time simulation and is experimental in 5.2. But it could be used in a character training pipeline to construct an ML-based GPU deformer if you want a real-time solution on the skin. So if you would like more information about our ML-based character simulation pipeline, please see our 2 o'clock talk, Metahumans, Framework, and Machine Learning. Aí, ó. Horas da tarde deles. Daqui a pouco. Cara, a gente acabou nossa vida, né? Você sabe. Pelo menos a minha, né? A minha agora vai ser isso hoje, até o fim do dia, amanhã também, depois de amanhã também. Acabou a semana. Everything that we have shown here is available in the 5.2 release. Details for the Chaos Tetrahedral simulation. Uma coisa importante, cara, esse lance aí da musculatura que ele falou. Que não é em tempo real, por enquanto. Então ele funciona que nem simulação, o que não é problema, porque ele funciona tipo blend shape, não é em tempo real, né? Você tem ele pré-feito, pré-montado, e você pode criar um sistema que coordena ele dentro do tempo real, né? Tipo, quando eu fizer isso, esse músculo toca essa simulação, fizer o outro. Fica próximo do que a gente tinha conversado há anos atrás, lá no ordem, né? A ideia, né? Thank you, sir.
Hello everyone. Aí, ó, pronto, eu não vou embora, cara. Eu queria pegar um Bebes, mas não vai acontecer, né? Today, I'm really honored to present Cara, you eu me Substrate. preparei com paçoca, clube social e bala. Tô vendo que eu vou ter que entrar no uísque, porque a noite será longa. Eu tô precisando pegar uma lata, mas não vai acontecer agora, né? Fidelity. All materials in this demo are using this new material system by simply enabling the option. Cara, eu sempre achei legal essa ideia, Marcelo. Eu sempre quis ver isso também acontecendo. Eu sempre achei muito estranho você ter força 20 no cara magrinho, saca? E vice-versa. International ring manufacturing, reflection is A calculated. minha digníssima me muniu aqui, então Isso, amor. fica aqui o agradecimento online aqui. Eu vou mutar aqui para não fazer apologia. Each reflection or each layer by calculating them separately. Que dor nas costas. Artists will be able to work with accurate material based on an optimized multispecular, also called multi-BSDF, that will increase the visual possibilities. By upgrading the new material graph, Unreal is offering more flexibility with less complexity. Aí, ó, vocês perguntam se é sempre um indiano que fala essas coisas. É assim, ó. Mesmo no oficial. Default lids, subsurface, skin, and fuzz would be almost together. Oh, yeah. Each layer and substrate are composed by an interface, here in yellow, and a medium in blue. Substrate help to reason about what we manipulate and how light would interact when dealing with those properties. Every node we are playing with are allowing physically accurate transition, but still allowing artists to do some variation and explore different art styles. Each substrate element will generate a spatial topology, allowing the engine to easily reorient. Eu tentei. It's coming with a new node called Slab. Ah lá, esse material extrato aí, cara, eu abri ele para mexer. Eu entendi absolutamente zero coisas. Que ele muda todo o método, tá vendo? Ó? Ele traz para albedo, F0, F90, não tem nem ideia do que é isso, não tem um contexto. Stacking them together is resulting in a variable list of backbytes that will change based on the complexity of the material. You can compare this, like this topology of the system, to a G-buffer, for example. This adaptive storage enables per pixel topology and features scalability that provides a range of optimization without sacrificing the quality. This is one of the key elements. Aí, isso é o que eu fazia. Anymore. Just use substrate operators. Don't learn. The new layering system allows you to physically transition between matters such as dielectric and conductors. Parametric blending is allowing per layer. Ah, que lindo. That gives you freedom to choose between performance and quality. Note that this is gonna be inside the different operators I'm gonna show you just after. Eu perdi. Substrate is Não, ele não lerpa as coisas mais. Ele tem consideração aí, ó, tá vendo? Ele tem o que ele chama de substrates, background, foreground, top, bottom e de baixo coverage. Então ele tem métodos diferentes para misturar materiais diferentes. Então, em vez de você ter que resolver... exatamente. Em vez de você ter só o lerp para tudo, ou multiply, subtract, provavelmente isso é uma biblioteca que ele vai trabalhar material inteiro, né? Ele não vai trabalhar valores. E aí comportamentos são diferentes. É como o Photoshop mesmo, porque o lerp você faz dentro da mesma camada, né? O outro você está mesclando uma camada com a outra. Isso. Né? Chuto que tenha uma profundidade maior, porque tem canais diferentes. Tipo, subsurface, você vai misturar, você não vai criar um lerp, uma máscara, você vai fazer outra coisa. Sacou? Tipo, só por isso. You will be able to use the substrate legacy conversion that allows you to automatically make your old material compatible with substrate. When enabling the option, all materials will be automatically converted using that node. You don't need to do any kind of manual work for this. But now that we covered the theory, let's go for a few examples that's going to be better. One of the best updates is giving the opportunity to transition between dielectric to metallic, for example. In this video, you can see the nice transition between the two types of matter. By calculating two separate BSDF, substrate will render the transition with accuracy. On the right,
you can see the material graph composed by a horizontal layer blended with a mass texture. This example is a bit different, as you can see. Substrate is now allowing artists to play with the F0 and F90 values. This new functionality increased the possibilities by keeping the results physically correct. The F0 and F90 has been added to the slab to facilitate the control. Here, you can see the simplicity of the material graph by simply giving the two colors directly to the nodes. We also extend the possibility by adding a thin layer node. This is representing a matter, a layer of matter, sorry. Representação médica vai gostar disso aí. And allowing you to see this very nice chromatic effect. A indústria inteira, velho. You will be able to play with the various parameters, such as IOR. Pra fazer CD velho, sabe? Quando queima, tá ligado? Cara, você pensa o número de materiais que a gente não fazia isso só e tipo, tirava de cena porque não vale a pena. Ou o jeito de fazer, tipo, fazer uma lâmpada de lava, saca? Que antes era meio rolê de fazer e agora você pode só em material resolver. Mas voltando àquilo que a gente estava conversando, muda tudo, né? Mais um item que, puta, você tem que entrar em desespero para reaprender, porque... Muda o jeito de pensar, né, cara? Exato. Como é que constrói material no Unreal? Não sei mais. Aula do zero agora. Não é do zero, vai, mas uns 40% foi embora, né, velho? Porque, assim, material para trás é igual, né? Tipo, o que muda é o jeito de misturar o material. Antes a gente tinha 3 formas, né, que eu até uso, tem tutorial, caceta aí, de usar o Material Attributes, de fazer o LERP, né? Ou blend para terreno, agora tem, tipo, outro método de misturar as coisas. Só que aí cada um tem uma porrada de informação para aprender agora. This option is also working with translucent material by blurring the scene color based on the depth. With this option, you don't need to do any custom tricks anymore. This is just working. All right, now that we covered like some simple example, I would like you to go for a more complex one. We're gonna rebuild together the nice opal effect we used in the Electric Dreams demo you saw just before. In the first place, we will create the bottom layer representing the back of the elements. To increase the depth filling, we will create a fake refraction effect that's going to be based on normal and the view angle by changing the specular. For this, we will... Quem estiver vendo aí, comenta depois, no final da live ou no meio aí, quais vocês querem que eu tente fazer um vídeo primeiro. Eu vou ter que sentar e aprender. Pode ser que eu fale, mas o que vocês acham que ia ser da hora? Porque eu vou sentar para isso daí, isso é um fato. Então, gravar um vídeo depois da conclusão, com a cara de acabado, não é tão horrível. The layer is a bit more complex. The idea is to add this nice chromatic effect created by the topology of the piece. E se tiver interesse na área do procedural ou do VFX, também vou dar uma fuçada nisso. Then, faz um collab para fazer umas coisas procedural. Formation directly inside the vertical layer. It is important to imagine this layer as a translucent matter that absorbs a certain range of the light in order to reveal the bottom layer. Imagina o rolê que ia ser montar um material desse no sistema atual. É fakear, né? Fakear pra caralho, né? Você não ia fazer translucência de nada, então nem reflexão, né? We will increase the depth of the parallax effects. Você tem agora um outro nível de subsurface, né? Você consegue ter uma camada inferior visível dentro do mesmo material. Pois é, cara. Giving us the opportunity to output the final color based on the thickness or the depth. Cara, uma coisa que é maravilhosa disso é porque, ao contrário de todo o resto, esse pipeline foi escrito em cima de Ray Tracing, né? E já existindo o Nanite, o caceta, o Lumen. Então ele provavelmente vai funcionar infinitamente melhor do que o outro. Bem menos glitch, bug, saca? Sim. E como é que ficou o papo de draw call aqui nessa parada? Não sei, cara, não sei. Ninguém falou disso aí, não. Porque você tem razão, porque agora... Ele pluga num material só no final, tá? Mas aí, quantos ele vai precisar? Então, me parece que isso é um draw call ainda.
Sacou? É, do tipo, um Drawcall pesadão, né? Do tipo, no sentido de você ter muito cálculo, não muita informação. É um Drawcall que deu trabalho pra placa, né? É isso. E pra mim também, né? Pra quem for fazer, né? You need to control the performance impact of your creativity to help artists and engineers to get some feedback. Só porque você falou de performance, olha, eles estão vendo a gente, cara. Eu tô com uma escuta aqui mandando pra live. Various view modes have been added to track your material complexity. Aliás, eu achei lindo, já abri a 5.2 aqui, que abriu um monte de coisa de performance embaixo ali no canto, pra traquear, tirar snapshot, que antes era tudo atalho, saca? Ctrl, Shift, Alt, ponto. Não, tá lá agora. Isso é ótimo, porque lembrar dos comandos toda vez era um pé no saco, eu nunca lembrava. You will be able to count usage of extra layers in your material based on your target quality. It is a very simple view mode, but it's very useful and could save you a ton of time. Cara, eu não conhecia esse visualizer de material count. Não, é novo. É por isso que ele tá falando. É novo. On your different layers. View modes que eles trouxeram. Diffuse color and minimal values. By hovering the material with your cursor, a 3D gizmo will help you to analyze each normal of your material. An additional information will be added to the screen in order to visualize the performance impact on your memory. That is very important to keep in mind. The last image is an example of many advanced view modes you have in Substrate. However, this is required to be enabled in the project setting. This UI is helping to inspect each layer and understanding how Substrate is reading your material. This advanced debugger is heavy on the performance and needs to be disabled if you are targeting for performance. It is important to note that the current system do have some Dani, habilita a legenda de novo. Experimental feature is currently allowing the artist to have a maximum of 8 slabs, as well as a limited number. Eu não entendo o indiano, cara. Não, desde o anterior. Ah, é? Não, mas eu acho que pode ser o sotaque que ele não tá pegando no anterior, era alemão, né? Era? Ou era alemão ou era austríaco. Tem uma pergunta grandona aí, né? Que é, e aí? Funciona isso para VR, mobile? Ou tem que trocar o sistema de material de volta para o antigo para esses casos? Só para AAA isso aí, né? Double A. To always improve the performance without losing the quality. Não sei, hein? Pegando do que foi a 5.1 preview e a 5.1, talvez na 5.2 preview eles estão lançando a ferramenta e a hora que ela sair, eles falam, agora está habilitada para VR. Entendeu? Pode ser, faz sentido. Assim, para dar tempo dos caras correr atrás. Só que é que muito do que está aí, cara, não vai renderizar, né, no VR. Muito das vantagens que está aí, né? Pelo menos você monta um projeto. Um sistema só. Um pipe só. É isso. Esse é o meu medo só, virar 2. Se for um pipe só, cara, eu abraço, tranquilão, feliz. Se ficar 2, aí eu vou ficar chateado. Porque aí eu vou aprender, vou achar maravilhoso e não vou usar muito. Olha lá, os caras podem ir embora. A gente não. Mais um break. Não sei, né? Esse é o momento. Tenso Mande agora. sua piada ruim e vamos aqui. Machado travou? Não fiz pra mim. Tá engasgando. Tá engasgando, né? Lembrando que a galera pode mandar um superchat para contribuir com a gente ou tornar um assinante também aqui do canal. Fala com nós. Chama nós aí. Do bacana. Beleza. Vários suspenses agora, né? Porque agora entram umas palestras em sala que eu não sei se eles vão streamar agora, se eles vão deixar para depois. Acho que vai rolar tudo, hein, cara? Tá com cara. Eu só nunca garanto, porque sei lá, né, cara? Vou prometer nunca pelos garanto. outros. Nunca garanto. Pronto, tá aí a piada ruim que eu queria. Não, eu pensei em outra. O Will perguntou se eu travei, não é? Que é tão bonito que quando para parece uma estátua. Não, além disso, ainda, mano, mentiroso. Isso que é. Aí pronto, agora vai começar o bullying aí.
O bullying de stream. O pior é que agora só o Dani tem esse poder, entendeu? Ah, cara, como é bom Isso ser não dono é das coisas, né? justo. Isso não é justo. Ai. Bom, na verdade, empolgado por várias coisas aí. Agora fica a pergunta se... Aliás, primeiro, o comentário. Eu acho que vale muito a pena a gente mandar depois para alguém repartir por palestra, para subir separado, por interesse, né, esse vídeo. Mais que a gente não tenha comentado muito algumas, mas acho legal. Eu acho que podia deixar os dois, deixa um full. Isso, deixa um full, picado, deixa né? lá o inteirão, já vai estar lá, né, o inteiro. Só ela picado, porque tanto assunto, né, que... Cara, que lindo. Porra, isso é muito bizarro, né, cara? Porque o meu cérebro começa a somar todas essas informações e começa a parecer que tudo que a gente já tinha de super novo, que nem lançou ainda, que estava no mundo de dev, já está ultrapassado. Esquema de deformar a malha, cara, muda tudo, velho. Tudo. Muda personagem demais, muda simulação de física, muda tudo, velho. Mas já que ninguém deixou ali no chat por onde o Sota deveria começar, ele deveria começar pelo básico. Como construir um material agora. É, né? Ah, não, ó, foi colocado aí, ó. Bora de material. Bora de material, então. Então eu vou colocar na minha to-do list agora. Eu esqueço, eu sou uma anta. Apesar de que a parte de deformação assim, minha mãozinha coçou, tá ligado? Pois é, essa aí vai demorar. É que nem a parte de procedural, eu vou ter que perder um dia estudando isso aí, cara. Sim. Esse cara parece um Metayuma. É, né? Os caras tinham que terminar a palestra e tudo isso que você viu até agora foi renderizado no Unreal 5. O pior que esse rapaz parece. Parece, não parece? Parece. A third-person adventure with puzzle platforming elements and strong emphasis on exploration. As a player, you're on a pilgrimage seeking a mystical light. As you go through the game, you reveal bits and Qual é o nome da ferramenta de procedural que estava lá? Era GPC, CPG? GP... Não lembro. Porque de CPG no chute de Procedural Generator no final. Então, basicamente, foi apresentado o material novo. Isso aí, a partir de deformação, né? Deformers. O resto foi mais abrangente, ou então mais a ver com Metayuma. Agora que vocês falaram, eu tô vendo o Metayuma nele também, eu não tô mais vendo o ser humano. Before I started with the production of Omno, I was a character animation artist for roughly 10 years, and I was working mostly in the film and television industry. Initially, the Omno figure was just a test rig for me to see how animation works within the Unreal Engine, and I felt like that little character deserves some more than just being, ripped apart. And so I created just for myself as a learning experience a little landscape around him. When I started with the Unreal Engine to learn about the animation pipeline, I was totally surprised how easy it was to learn. Started watching online tutorials. I was watching YouTube playlists on how to learn the Unreal Engine, on how to work with it, and it just clicked with me. I felt like I can get things into place quickly. I can see the results that I'm working on right away, which was really motivating because usually it just takes a ton of time to make something look good, and that's not been the case with the Unreal Engine. It took roughly half a year or so until I had something on my hands where I felt like this looks kind of cool, and I was showing it to a friend, and he was like, man, you have to show that to other developers, and this looks really like something. And
I posted it on Facebook back then in a developer group, and I felt like that all those professional people in there would rip my stuff apart, but that was not the case. I received hundreds of messages within just a few hours. Pois é, ó. Já que a gente está aqui no momento meio Vards aqui no meio, PJ Arts, que agora eu não vou ler tudo junto, ele soltou aqui de integrar com o Substance. Vocês acham que muda muito o pipeline de Substance agora com o sistema novo de material? Tipo, será que o Substance dá um corre e pega lá um esquema novo? Ou... Cara, pensa talvez o Smart Material, mano, por exemplo, você consegue fazer modificações igual eu tava fazendo as ferramentas de texto, né, aqui pro projeto nosso. Pensa eu tá com um material pronto, com máscara, tudo certo, eu já consigo usar o Smart Material lá dentro da engine. Então, mas aí como é que... Aí depende do Substance dar esse corre? Ou porque, primeiro assim, ele tem que pelo menos adaptar o formato. Né, do tipo, tinha lá uns parâmetros nada a ver, F5, F90 lá, do tipo, isso ele teria que ajudar, senão fica estranho, né? Então, o que eu estava pensando é na hora do export do Substance, você criou lá o Smart Material e ele já cria as texturas nos canais certos para você usar lá dentro o que vai para cada camada para replicar aquele material que você montou, entendeu? Então aí depende do material, na verdade. Ter essa construção nele, né? Porque... Nossa, mano, tô começando a achar que esse cara é um Metayuma, velho, desculpa. É um brilho estranho na testa dele, não me convenceu, velho. Pois é. Contaminamos o SATA. Porque, pensa comigo, a coisa mudou tanto da questão da estruturação, do pipeline de estruturação do material, que você montou um material complexo no Substance. A hora que você exportar, não é mais um material de roughness, uma textura de roughness, uma textura de metallic. Cara, depende da camada que você está trabalhando. Então, o Substance tem que ter uma adequação de material exportado para isso. Pelo menos tem, né? E na real, não me parece tão rolê para eles, considerando que já tem o Substance Designer lá, né? Tipo, que me parece uma coisa super adaptável para isso, de boa, assim. Talvez o Exporter do Substance Painter não, mas o Substance Designer com certeza é de boa de adaptar. Estamos no aguardo de atualizações. Peguei cenas do próximo capítulo. Porra, tem umas coisas que acontecem que você fala assim, mudando um pouco do tópico da coisa, eu me inscrevi no Leonardo.ai, que é uma outra inteligência, tipo Midjourney para criar imagem, mas é outra mecânica de construção. E, cara, o processo dos caras de aprovação leva uma eternidade, não é assim, fiz login, tô dentro. Eu fiz login, passa por um puta rolê aí, eles vão validar, você tem que entrar no Discord. Tá tendo uma discussão agora de elitização, né, do que vai ser essas IAs. Porque, beleza, tá lá a IA, fodona. Você vai deixar ela de graça, aberta? Saca? Aí tem companhias que já discordam, já falam, não, a gente tem que explorar isso por um tempo, saca? Depois vai liberar para todo mundo. Tanto que o chat GPT, que era open, aberto, completo, foi comprado por não sei quantos bilhões lá, 39 bilhões de doletas, e aí virou produto elite, né? Tipo, o GPT-4 já tá meio aberto, o 5 provavelmente vai ser fechado por um tempo, saca? O 4 tá fechado, o 4 é só pago. Até onde eu sei, o 4 é só pago. Mas ele é pago, entendeu? Você ainda pode pagar e usar. Mas se você tem uma diferença enorme de capacidade, talvez você queira nem abrir, entendeu? Para público pagar. Entendi. Fazer só corporativo. Isso, cara. E aí você acabou, né? Você desbalanceou o mundo completamente. E quebrou o balanço do negócio. Mas, enfim, tem um questionamento moral, ético enorme aí para uma discussão pesadíssima, né? Só que, cara, quem que vai regular? Né? O governo? Daqui a 10 anos eles chegam nesse assunto. Mas o que eu acho que tá favorável nessa área é o número de frentes de concorrência. Tudo bem, você tem um GPT que tem um destaque, tá legal, mas
Tem um monte de gente na rabeira ali, ó, querendo beliscar a bunda dele, entendeu? Então... Pois é, talvez seja uma preocupação que eu tenha, que seja uma preocupação antiga, que não vai existir mais do mesmo jeito, né? Chat GPT para escrever qualquer lore de jogo, qualquer versão serve. Sim, A 3,5 a gente já meteu a cara para fazer contextualização de lore e tudo mais, e dá boa, viu? Dá boa não. Specifically, the Brisbane studio hasn't. So this was our first experience with the Oregon Trail. How we kept the heart and soul of the original Oregon Trail was, really just at the start, going back and playing it and breaking the game down screen by screen. We took that and then, dove into researching what those actual locations were on the trail. Really just understanding where the original developers, what they were trying to get at. Trying to keep as much real history in the game as we could was really key. So we really wanted to base everything in reality. And it kind of naturally lines up, right? Because the original did the same thing. It was just simpler. We basically tried to look at it as if we were making it for the first time, following the same guidelines as the 1985 version. We noticed in the original there wasn't a lot of Native American representation. It's funny, the original developer in a Reddit, he actually called it out as well and said that if there was one thing that he could add back into it, it would be to tell more of those stories. In early development, we broke out 4 key pillars, which were authenticity, nostalgia, replayability, and player choice. We took those 4 elements and sort of based all of our decisions around those and made sure that if we were including a mechanic or making a design decision, it matched to one or more of those pillars and sort of didn't damage or go against any of them. We wanted to keep this very based in reality and make it very convincing. So I would look up what types of foliage turned up in certain areas of the environment, and I would go on Google Maps trips to make sure that I was very accurately. We're reading these travelers' journals, and they would describe these massive landscapes where you've got these huge prairies that just go for days. And then when we added the sky system and the little bumblebee. O PJ tinha, acho que foi ele. Quem que levantou? Não, foi o Matheus. Que levantou a ideia de RPG que ganhasse massa muscular, não foi? Quem que foi? Deixa eu olhar aqui. Foi Marcelo Augusto Infante. Cara, e você imagina o quanto começa a ficar agora um negócio mais integrado de, putz, tudo bem, o cara para ganhar massa muscular não é só melhorar o atributo, ele tem que, aquilo que o GTA tinha montado lá atrás, ele tem que malhar para melhorar a massa muscular, e aí a massa muscular que ele ganhou no exercício, ele realmente tem vantagem no jogo. Cara, e aí começa a mudar formato do character. Putz, é um mundo que abre. What's really amazing is that global community for Unreal. There's just so many resources that the team could pull from and learn. Being able to work in engine like I could with Unreal was really important, and also all of the natural environment landscaping tools that Unreal has really sped up the process because we had a very small art team for creating the environments. So speed was everything, and Unreal's foliage tools, all of their mesh painting tools were really important for creating a very fast pipeline for creating a lot of content quickly. Working with blueprints makes everything much faster. Development and iteration process, iteration time between what you want to create and what you see is much quicker. So to create visuals, to create materials, to create post processes, anything that needs a lot of iteration is much easier to do through blueprints than, let's say, in C++ or other languages. Blueprints gave us the flexibility to just create content very quickly and then iterate upon it very quickly as well. We have, I think, just shy of 400 events in the Oregon Trail. We wouldn't have had even half that with any kind of lesser system. When we started using Unreal, it just made such a huge difference for our art team. It just meant that they could, finally be hands-on
No, I'm not going to name names with the other engines, but this one really just allowed the artists to jump in and create without boundaries. Ô, Will, Pois não. o Midjourney 5, você sabe se é esse que está no nosso server? Não sei te responder. Quem saberia seria... Eu tô falando sozinho aqui, te respondendo. Esqueci que tava mutado essa porra aqui. Tem que ver com o Eu Iago. tava olhando na outra tela, não te Eu vi. ia falar. É. Ver com o Iago. Posso perguntar pra ele. Pergunta pra ele. Massaro, olha o zap aí. Beleza, beleza. Recebam, meu caro profeta. Pela resposta do Iago acho que ele não tem uma versão. Ele é sempre atualizado de forma automática por ser um bot controlado pelo servidor do criador. Caralho, mano, você tá querendo virar locutor, mano? Falou imposturado, sabe? Falou com charme, propriedade, cara. Cê é louco. De vez em quando isso acontece. Pelinho da nuca até arrepiou aqui, cara. Ô, louco. É louco. Mas muito obrigado pelo retorno. Imagina. Tô falando porque eu vi umas chamadas que tinha atualizado o Midjourney depois que atualizou o ChatGPT, mas eu não sei se era clickbait ou se era de verdade. Né? It is interesting working with the person working with your wife or your spouse or whatever. It can make it weird, but I wouldn't want to do this project any other way. Yeah, because when you fight, it's like a regular spouse fight, right? Both of us didn't want to give. So it's like, you know what? A sua palestra é criando as suas primeiras coisas com Fortnite, alguma coisa assim. Não deu pra ler direito. Deixa eu ver se tem aqui a grade deles aqui, né? And I'm Arisa, and we both make up Blue Curse Studios, and we're working on our first game, Snacko. When this project started, we were at a pretty stable place in life. I was a full-time software developer making a pretty decent salary. You were just about to go into the games industry on your own. Unreal Editor para Fortnite. Said, you know what, we're not going to é o UEFN. Unreal Editor para Fortnite. Inclusive, isso já está liberado dentro do launcher para download. Cara, que doideira, mano. Miguel não pode ver um bagulho desse, cara. Ei, compra V-Bugs pra mim! Exatamente, meu cara. Bom, o problema é se ele só pedir, tá ligado? Não fizer igual ele fez da outra vez. É, pega meu cartão e vlau. Vlau. Moleque do caralho, viu, mano? Esse moleque é foda. Você falou do launcher aí, ô Massai? Lá em novidade já tem lá o New MetaHuman Animator Feature set to bring easy high fidelity performance capture to MetaHumans. Com a thumbzinha da Senuas, lá do Hellblade 2. Que legal, cara. Já tá habilitado aí? Eu não sei se dá pra baixar ou se isso aqui é um blog, né? Peraí. Ah, não é um blog. Perdão. Espera que tá tocando campanha. Esperanças. Is kind of a silent, strong, like she's the main character. It's a marriage of an adventure game and a farming simulator. The adventure is you as the player figuring out why the island was abandoned and trying to revitalize it and invite people back to enjoy a quiet life where you're free from Slack,
from And Zoom capitalism. It's supposed to be more of an RPG feel. You told me no farming. Under no Yeah. circumstances are you doing farming in the game. Yeah, Because it was going to be complicated, but we added like 9 little tiles to the player's house that they could plant vegetables in, and then that was like the beginning. Meta-Human Animator. Because that's what people lash on. Ah, os vídeos que eles passaram lá Everyone's mesmo. like, oh, São só os vídeos. and then he was É falando sobre a tecnologia nova, né? Que é aquele lance de você capturar o vídeo, né? Como se fosse um faceware. After Mega Grant Snacko, there really was like it was like the Mega Grant art. it was like the cute project your kid is working, and it went from being like I was afraid to talk about it to being like cool, like this is cool now. I'm happy. So with that sort of like comfort of having the Mega Grant, we were able to just continue in a more sustainable way. Galera que tá vendo ao vivo aí, ó. You get into a bad cycle of Dá um F5 na página que eu acabei de colocar. That is not going to benefit Mentira, the peraí. project in the long term, but it's going to look good now. Eu fui tentar And we atualizar need e it to look good now because we apanhei. need to show it to publishers or to people. When we got the Mega Grant, Acho que ele não people tá started deixando taking eu it more atualizar. seriously. Bom, vamos mandar aqui We no got chat emails de back qualquer again jeito. from publishers or Tem people a to support the a project. grade de palestras que tá rolando aí Next na up for us GDC agora, is releasing the game. para vocês terem umas We just ideias wanna aí release de the quais game. vão ser as It's been our próximas, baby né? for Agora eles 4 vão falar years, sobre and we wanna esse see Unreal Editor other people no playing it and Fortnite, enjoying né? it. We're so close, but it's so hard. If there was like a E aí, o que eu graph perdi? in development, it Não would vendo be nada. propagandas. São propagandas E e eu mandei para eles aqui já, todo mundo para ver a grade. A próxima agora vai ser Create Your First Game in Fortnite. Agora tem a ferramenta, né? Unreal Editor for Isso. Fortnite. Pode ser interessante em termos de business pro universo. Consegue fazer a conta aí de até Eles que horas chamam que vai? Tem mais 3 horas, pelo que eu entendi. Peraí. 6 horas PDT, Peraí. deixa eu ver. Vai até as 22 pra gente. Tem mais. Não, peraí, tem mais 6 horas. Ai, isso? velho. Não, é que agora, essa aí vai começar, lá pra eles é 12:30. Isso. E termina 6 pra eles. Isso, pra gente é 10 horas da noite. 10 horas da noite. Eu tô falando porque esse pau eu vou cancelar um compromisso aqui, porque é importante. Eu falei, né? Meu valor inteiro é em cima desse negócio aí. Então, se eu não der o carinho. Que nem quando saiu o Unreal 5, né? O 5.1. Eles não tem também num rush pra aprender tudo correndo e ficar muito para trás. Sim. Hello guys, how are you? Tobias Rusjan here from Sago Studios. We are a small indie dev team from Argentina. I started creating games in the late 90s using a software called Deep Game Studios. During high school, I kept coding, creating some basic games during my free time. In 2007, I started my first job in industry as a junior programmer, creating mobile games for another company. I learned a lot there and met great people. We went from Java to C++ and then C# in Unity. In 2011, I quit that job to start making my own games. So I contacted my uncle Ivan Rusjan to help me out with the money while I stay at my mom's house. In 2012, we officially started Sago Studios with a team of only 2. We worked in the Doorway saga for 5 years, delivering 3 titles during that period. The team and quality of the games kept growing with each release, but it was always pretty tough since we were just a few guys doing a crazy amount of work. I did all the programming, but also design, 3D modeling, animations, and even sound effects. And that's only related to the game itself. Then there was all the direction of the projects, the marketing, paying salaries, and a lot more. We finished the Doorway saga in 2016 and started working on our most recent project, Hellbound. A 90s style first-person shooter I wanted to do since I started making games when I was a kid. So we moved to Unreal Engine 4 to get the best results in terms of quality for our new project.
The team now was bigger and a Galera, lot agora more vocês podem dar experienced. F5 agora na For the live. E investment, eu this coloquei aqui time na we got a descrição national o government grade de funding, horários. a Tá? Fica mais Kickstarter, and fácil. even a real budget from the awesome people at Epic Games. Eu vou criar já The publisher um was also involved so we stream can para amanhã e raise funds sexta, to parece, finish né? the game. Pelo que eu Sheldon tô was vendo aqui, É, ó. mas repetem coisas aí, né? Repetem, né? Então, então isso tem que ver. Eu não vou aí ver tudo se for repetir igualzinho. Porque a ideia deles era fazer isso para pessoas com horários diferentes, né? Normal. And not just an idea or a document with some references. You guys can follow us on Ver Twitter. qual que repete também, né? Eu tô vendo aqui, cara. Making games with Fortnite, vai repetir. Filters of Material, sim, verdade. New Character Physics. Character Physics não tem hoje. Vocês querem splitar o rolê para não ir até as 10 horas da noite? A gente retoma o outro pedaço amanhã? Não, cara, aqui streamando eu posso testar. Entendeu? Por mim, pessoas, ser humaninho, satanás, hoje eu vou até não aguentar mais, entendeu? Porque eu prefiro concentrar aí essa atualização em o menor número de dias possíveis. Aí amanhã eu pego só o que falta, saca? Ou então amanhã ou depois. E aí depois eu tenho que sentar e estudar isso aí tudo. Cara, tem algum... Então, se eu splitar muito, saca? Passou para mais uma semana aí. Entendi. Eu estou perguntando porque eu tenho o rolê do alinhamento da logística aqui. Tá. Pelo que eu tô vendo, tem uma palestra amanhã que não vai ter hoje, que é New Character Physics in Unreal 5. Can you pet the dog? Só uma? Essa é legal, hein? É da hora, mas se é só uma, aí deixa só essa uma para amanhã. É que para eles vai rolar agora, só que fechado. Paralelo, né? Paralelo fechado, pelo que eu tô vendo aqui. Que esse aqui eles estão fazendo, ó, por exemplo, esse de agora vai ser no teatro deles lá, tal de YBCA. Aí eles têm um Learning Theater lá, que é onde vai estar rolando esse... Isso, Só que aí, o que rola... Então, o que rola é que tem muitos que não tem exatamente igual, né? Não é só uma, não. Peraí, eu tô achando que amanhã e sexta talvez não seja televisionado, né? Então talvez não seja, o que eu falei. É isso que eu tava comentando com vocês antes. Eles soltam, tá ligado? Só que eu não sei se eles vão soltar, tipo, em tempo real, se vai vir depois. Então, não contaria. Por isso que eu preferia fechar isso aqui agora, porque se tiver sei lá, mais 5 palestras amanhã e mais 5 depois da puta, aí não aguento. Beleza. Então, galera, a gente vai ficar ao vivo aqui mesmo. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que estão aí no link da descrição. Se a gente mudar de ideia, a gente avisa sempre no Instagram. Então, dá uma olhada E aí, lá. se você precisar pular fora, Massares, é só vamos. Tá mutado. Não sei se você tava falando. Eu tava. Eu vou só organizar meu lado aqui e vejo como é que nós vamos falar. Beleza. Tá bom, daí qualquer coisa, se eu precisar da WO na reta final, porque até às 8 eu tô tranquilaço aqui. Aí se eu precisar dar um WO nessa reta final, eu pego esse finzinho e assisto amanhã. Beleza. Tá bom? Ou assisto a gravação de vocês. Metaverso de Massares aqui. Né? Aí eu falei, ó. Não, é Moscone Center. Vai ser aqui agora. Vai até às 6. Vai até às 10, né? Então, aí eu não sei o que ó, esse YBCA, a gente sabe que é televisionado. Já sei. E esse aí? Esse aí ou não é? Começaria agora, né? Meio-dia e meia. Ó, vamos ver aqui, ó. Deles agora. O time is now on USA. Agora é 3h30, cara. Mas isso aqui tá nos Estados Unidos?
Não é Estados Unidos. Põe o horário que eles põem, que era o... É PDT? É, PDT. É PDT, que é Post então. Pacific... Nossa, fugiu a sigla. Eu tô achando que acabou a live deles. Mas tem mais uma ainda que vai nesse mesmo... Travou. Aí, ó, finalmente displacement aqui na Night, cara, que gostoso. And that means iterating on it would be slow. Vocês querem voltar um pouco e não ficar tão sincronizado? A gente perdeu o comecinho. Não, volta um pouquinho. Deixa aí. Não tem problema, ficar 1 minuto atrás, não. And I'm representing the team here today to tell you all about the things we did on Fortnite Chapter 4. When we started, we had all these amazing Unreal Engine 5 tech demos with new features like Nanite and Lumen. But we had none of these in Fortnite, and we wanted to change that. But as you might know, when you make a tech demo, it can be rather different than making and shipping a game with the same features. And we needed to prove these features. And we needed to do it in a way that fits the style of Fortnite. But we definitely wanted to do it in a way where people say, wow, this looks really great and very different from Chapter 3. So we wanted to go from this, which is Chapter 3 of Fortnite, to this, which is Chapter 4 of Fortnite. Nanite is one of our biggest new features. It lets us create highly detailed geometry. So of course we wanted to use it. Our props and hero meshes are modeled directly in a digital content. Jequiti aparecendo aí. Now artists are allowed to Cara, eu não tô dando outro tab, velho. It is then exported into the editor, and once in the editor, we rely heavily on automated generated LODs for our fallback meshes. There's nothing out of the ordinary here. It's a very common workflow that most artists are familiar with. But Fortnite has a very frequent release schedule with lots of new content each season, especially our building system. It's very complex and highly customizable. So a single wall, for example, can have different looks using different texture data assets. It could be a very detailed brick wall or a simple plaster wall. So we knew building all of these variations in high detail wouldn't work with our Fortnite pipeline. So we thought a displacement pipeline is the most likely to succeed. But with displacement in Fortnite, there come some requirements. We needed it to be crack-free. We needed to maintain our modular seamless tiling meshes, and it needed to work with our building system. Scalability is very important for us. We have a wide range from mobile to high-end PCs. And also, we needed to be able to update our old assets easily. A low memory footprint and a low impact on artists was also important for us. Then we needed to figure out how we are actually doing displacement. There are two common solutions. One would be a world position offset shader, which is great because it's fully dynamic. It updates instantly, but on the downside, nanite meshes are rather slow when used with world position offset shaders. And every mesh would need a very high tessellation by default. The second solution would be to model it directly inside of a DCC tool using displacement. The great thing about that is our artists would have full control over it. But on the downside is it would be a lot of work for our artists. And once it's in the engine, it's not very flexible. And that means iterating on it would be slow. So neither of those work for us. We needed something that's in engine, lets us quickly iterate, and has a lower performance impact and a lower memory impact. Then we had to solve the most common problems with displacement. If you do displacement on split vertices, you get cracks in the mesh. If you do it on an average normal, you get a distorted mesh. It's very difficult to UV unwrap, and it breaks modular seamless tiling meshes. We needed something like this, which is a mixture of direct and indirect displaced surfaces, with no splits in the geometry, and we maintain a clean tiling mesh. So we started out building a displacement prototype using Houdini. We generate a mask that determines which words are direct and which words are indirect displaced. Then
Each word that is indirect displaced looks up the distance to each other word that is directly displaced. And if it's in the same distance, it will copy the displacement vector from the direct to the indirect. This gives us the clean track-free mesh that we wanted. This was a great proof of concept, but sadly, we don't use Houdini engine with our editor Fortnite builds. And our environment artists don't really use Houdini itself to model the environment assets. This meant this workflow would be rather slow. Around this time, a new feature called geometry script was brought to our attention. And with the help of our engineers, we were able to recreate the Houdini script inside of geometry script, inside the engine. And it was actually great. It was really fast. And our artists were able to get started making prototype assets. But still, this involved quite some manual labor. And it was not the workflow we wanted. We moved all of this to C++ code. And Fortnite already uses a texture data-driven system for all our destructible buildings. This lets us blend up to 4 texture sets on a single asset in a single material element. All we did was we used this texture data asset and added another slot for displacement maps, and a value for magnitude and a center bias offset. This allowed our artists to only create the low poly meshes and the displacement map, and then procedurally generate in editor all the high detail meshes using up to 4 displacement maps on a single asset. This system allowed us to optimize it even further. It only generates the minimum amount of unique meshes needed. Then our engineers added adaptive tessellation, which reduced the vertex count of our displaced meshes by a lot and reduced the overall memory usage. This is all handled under the hood. And our artists don't even have access to the high detail mesh in editor. The high detail mesh gets stored directly in the DDC and can be easily removed from platforms that don't even use Nanite. All of this lets us create these incredibly high detailed environments with a rather low impact on the artist's workflow. Next, we needed to figure out how to build trees and foliage. Problemão ali na lógica anterior, mas não... Our current trees were one of the most expensive assets in Fortnite. So we knew this is going to be challenging. Depois eu quero entender o que você viu do problemão na lógica que eu não vi. Vamos te atrapalhar, porque eu também queria saber. Shaders for animation and mask material support. And in general, Nanite is really good with solid, continuous objects, like rocks, for example. But smaller, non-continuous objects cause problems, like, for example, leaves. So we had no idea how detailed we actually can go with these trees. And we wanted to go from these to something like this, which was our prototype map. We started about 1 year before shipping. Quase vendendo Fortnite para jogar já. And we used the trial and error approach. We built lots and lots of trees, different types of trees, but mostly we focused on a single broadleaf tree. It was more important for us to have lots of variations of the same tree that we can easily compare to each other. We built any variation we could think of, from masked leaves to opaque leaves. Each leaf modeled was as cards with masks. And various detail from 6 million words to down to 50,000 words. And various materials with different costs. Then we started profiling. We made a little blueprint that let us switch between all of our trees at runtime. This made it possible to profile everything at the same time and get data we can compare directly to each other. And we learned a lot from this. So what did we learn? Opaque materials render way quicker than any of the masked materials we tried. Well, position offset shaders work now, but they're expensive. And for the average density of our trees and overall performance, we had a budget of 360,000 words per tree. And that's actually not that much when you consider you have to model each leaf without the use of an alpha mask. Even so, we now had on the trunk and the leaves our opaque material. We found out that still splitting it up into 2 material elements is faster than using a single material element with a more expensive shader. And even so, we don't use masked materials anymore.
and don't have a mass material overdraw, Nanite has its own material overdraw problem. So keep that in mind when you build your trees. Shadow proxies can help close up this performance. But in a distance, they don't do much because Nanite will target about the same triangle count for the proxy mesh as for the real rendered mesh. And finally, when you model trees these detailed, definitely use a procedural modeling tool that's made for that. Each vertex counts with these trees. Our trees are mostly built with single leaves using about 8 to 10 words. But we use a few bigger clusters that have 30 to 38 words. We use them only in occluded areas just to fill in some density. Even so, they are higher in detail. They're actually safe on the overall vertex count of the trees because you don't have to spawn as many single leaves. And in total, we spawn around 30,000 leaves on one tree. Then we needed to optimize our world position of the shader for the animation. Our old pivot painter script was way too expensive for these trees. We needed something very simple without complex calculation inside of the shader. Our approach to that was using more lookup textures. These lookup textures were created in a Houdini script. The Houdini script takes the hierarchy that was created in the modeling tool, Pra bater de frente com o Speed Tree, né? Pois é, cara, tá demorando muito para sair um concorrente de verdade do Speed Tree e merece, né? Sim. Porque, tipo, o Houdini ele tem um potencial, mas não tem o toolset com o artista, né, pronto, né? Não, relaxa, a Massari tá aí, logo logo ele cria. We store the animation directly in the texture. This system is effectively manually GPU skinning with a one bone. Eu usei um pouco do Speed Tree, ele é quase mágico, velho. Cara, eu acho sacanagem ter só ele. É muito de boa de usar ele, muito rápido de prototipar, testar, exportar. These four textures give us all the transforms we need to animate our trees. And the result is really high detailed trees where each leaf is modeled and we have nice animations on them. But that comes at a higher memory cost due to the uncompressed HDR textures we need. Sadly, we also need to sacrifice individual leaf movement as a system. And it's definitely something we want to improve in the future. Our trees also don't react to the physics field. And our animation is currently rigid. And we would like to soften this out a little bit by using at least a two-bone influence. Now that we know how our Nanite trees are built, we also know it's exactly the opposite from how our old trees were built. And we still need our old trees for platforms that don't support Nanite. This means we have twice the work for each tree. But it also means we're breaking a key feature of Nanite, which is a continuous LOD chain. So we needed a custom setup for this. We added the possibility to import a custom fallback mesh into a Nanite mesh asset, into a single asset. And this can be easily switched at runtime depending on the detail level. And because these two meshes are so different, we also needed a unique material for each of those. So we added the possibility on each material to add a Nanite override material to it that is then only used on the Nanite mesh. Then we had the idea that in theory, Nanite meshes render way faster if they all use the same material. It needed to be a single shader, no use of material instances or anything. This was rather hard to pull off, but we managed to do it by using a blueprint that automatically converted all of our trees from a two-material setup per tree to a single material for all of our trees using UDIM and array textures. Sadly, this didn't turn out as we thought. It was actually way slower. And isso diz muito sobre o desenvolvimento de software, né? Quantas curvas já deu errado já no... that can run geometry scripts on all of our trees, and we used it as our pipeline tool. This tool automatically merges the Nanite and the non-Nanite mesh from separate asset into one asset, and then takes the collision from another separate asset and merges it into this asset. On top of that, it also automatically bakes the imposter using a modified version of this geometry script. Even so, the imposter is only needed on the fallback mesh. The Nanite meshes
don't need an imposter anymore. And being able to batch process all of our imposter bakes saved us so much time. This used to be days of work, and now it's a matter of a click of a button. Then we moved on to figure out grass and smaller plants. Resolveu ou não resolveu o negócio? Ficou turvo We used agora. the same approach as for our trees. Não ficou definido. Ele falou de um monte de improve que vai ter que ter ainda e não fechou. Não fez uma apresentação. Não. Falou meio tipo o Globo, né? Deu a volta, no final não falou nada. With different looks. And we pretty much Mas uma série tava passando aula de grama pra rapaziada no final do ano. for a grass cluster of Bem about parecido ele. nanometer, a vertex count of 1,200 words worked well for us. But we still needed distance culling. And because vertex shader is again expensive on grass, we needed to disable the world position offset in a distance. This meant we couldn't use our old system of fading out the grass in a distance using a world position offset shader. So we needed to switch that to a pixel shader. And we fade out our grass by matching the color of the terrain and the normal of the terrain. Each blade modeled is again way faster than any cards with mass materials. And low nanite overdraw is even more important than for the trees. As you can see in the overdraw visualizer, when you have rolling hills of grass, it adds up very quickly with the nanite overdraw. Then we had to again optimize our world position offset shader for the animation. For all grass and small plants, we use a single generic lookup textures with a baked offset in it. This doesn't look as good as a real rotation, but it's very cheap. We also optimized our wind speed and noise textures. In the red and green channel, we store a directional noise for the wind. And in the blue channel is an intensity noise. Then we store the wind speed itself as a mipmap. This allows us to blend between different wind speeds just by blending between these two mipmaps. And the result is really high detailed grass and where each blade is modeled, and we have nice animations. Fortnite is a few years old now, and we have lots of legacy content, and this needed to be updated. In general, non-nanite meshes render slower than nanite meshes, even with the same vertex count. And especially when virtual shadow maps are enabled, non-nanite meshes render way slower the larger they are. But nanite still has some limitations, like for example, for instance, vertex colors are not supported, and some materials are not supported, like translucency, for example. So based on these criteria, we made an editor utility blueprint script that we run on each of our maps and find all the meshes that we can automatically convert to nanite. With Lumen, we had for the first time realistic global illumination in Fortnite, but our content was not made for that in mind. With Lumen, we have a much higher range of exposure from dark interiors to bright exteriors. So we had to update all of our emissive materials. We used the inverse eye adaptation node to make our emissives independent from the exposure. That way they always stay the same brightness. The same can be done with light itself using the inverse exposure blend feature. This is great for lights that are used with gameplay and always need to be the same brightness, no matter what the exposure is. Beautiful lighting often doesn't line up with what's needed for gameplay. Player visibility is very important. And we used local exposure to balance dark interiors and bright exteriors. And then we added a little bit of lumen skylight leaking to it to avoid any pitch black areas. The bright and vibrant colors in Fortnite required us to have more control over the global illumination. For example, we had very extreme green bounce light from our landscapes. To fix this, we used the ray tracing quality switch replace node in our landscape material, and we desaturate the base color just by a little bit, and that got rid of the green bounce color. The great thing about this technique is it can be used the other way around. So it lets you light a scene much more than the surface would suggest. So here you can see a neon sign
On the right side, it emits much more light than on the left side. But the emissive itself is not blown out. But be careful with this technique. It doesn't affect screen space traces. So you want to avoid too big of a mismatch between the two. Now that we had this amazing lighting engine, we needed more control over it. And our old time of day system was very limiting. It only had a linear interpolation between 4 presets, and it was rather difficult to preview, and it has a very complex interface. So we switched our time of day system to a sequencer-driven system, which was great because we had full control over each second of the 24-hour day cycle. And for scalability, we were able to have a separate sequence for each platform. This allowed us to tweak the lighting exactly as we wanted it and needed it on each platform. This was great. We had finally instant feedback of the lighting we are creating. Os caras complicaram o rolê, hein? Agora ele tá caindo numa coisa mais digerível para mim, eu consigo comentar. Mas primeiro que me parece um problema. Eles tiveram que recriar tudo, né, velho? Pois é, mas me parece um problema deles, não um problema geral, tá vendo? Tá me parecendo, tipo, é um problema que o Fortnite tem. E não um problema do Unreal, ou do sistema, ou de nada. Algumas coisas, sim, interessante, genérico, do tipo, usar displacement no Nanite, da hora, ninguém tinha feito, legal. O esquema de árvore, saca, me parece do tipo, você não resolveu, né? E o da grama, beleza, melhorou, mas não resolveu também. Então, mas me pareceu que, assim, para eles colocarem atualizações padrões da Unreal 5, no Fortnite não tava padrão, não tava casando, né? Então por isso que eles tiveram que dar uma volta maior, que nem ele falou no final de Lumen. Lumen não foi prático ligar o Lumen. Não, e beleza, saca? E tudo aí fez sentido, na verdade, só me pareceu sei lá, mano, história de guerra, assim. Tipo, eu fiz, aí sofri, eu tiro, saca? First, I'd like to talk about the work we did to integrate Lumen. Resolveu efetivamente. Mas é importante, na verdade, mostrar, talvez não, né, como foco, porque ajuda a gente a entender o problema que a gente vai ter. Porque se os caras que tiverem esse problema, a gente vai ter também. Com exceção do displacement, que eu falei que o displacement tem um erro de lógica ali para mim. Bem, segue. O que levantou a lebre para mim aí dessa conversa toda é muito esforço sendo feito para ajustar uma coisa que estava relativamente pronta pro Fortnite. Cara, a Epic não dá ponto sem nó. Por que ela tá gastando tanto cartucho para reinventar a parte da roda? Velho, não vou nem falar reinventar a roda, mas parte do processo. Para eles, é porque é tech demo, entendeu? Tipo, eles estão falando agora, bateu o teste, saiu, tá lá no mercado, funciona o sistema, entendeu? Não é caô, não é experimental e tal. É por isso, é porque eles vendem engine. Então, para eles vale a pena. Só por isso. Eu não vejo nenhum outro motivo para valer a pena para os caras. Eu fico pensando se não seria mais negócio reformatar, recriar o Fortnite dentro das specs da Unreal, entendeu? Aí eu não sei. Aí fica muito no deles lá. Eles conseguem fazer essa conta, eu não. Não, caro sim, Dani, mas eu fico pensando qual que é a vantagem estratégica. A questão não estou pensando no preço. O dinheiro eles têm infinito, como o Sata coloca. Mas a questão é para qualquer vantagem estratégica, só se for para para esse lado que vai a nossa programação. Ou então vai ficar justamente obsoleto, vamos fazer versos. Ou justamente, sei lá, cara, te mostrar que dá para transitar o projeto, saca? Porque é interesse deles também mostrar que tem continuidade, né? Você tá fazendo o teu jogo, aí você tá com medo de pôr o Lumen, porque você fala, eu vou trocar, vai dar errado. Fala, não, dá certo, ó, faz assim. Mas eu só vejo nesse âmbito, cara, só esse. Só de vender engine mesmo, não tem outro motivo. Agora, o que eu achei de erro lógico ali, que para mim foi estranhão, foi a parte de displacement. Porque, cara, por que você aplicou o displacement no shader se é um objeto estático ou dinâmico que seja feito no Nanite? Tipo, você quer dar aquela forma, mas você não quer usar a forma, você não quer modelar, é isso? Saca? Você não quer deformar a malha, criar mais polígono? Porque você não pode falar para mim que polígono vai ser um erro, porque senão o próprio Nanite, então pra quê? Perdeu a função, né? Exato. Então eu achei muito estranho eles irem para esse lado do tipo. Aí você fala,
não queria dar muito trabalho para os artistas de reajeitar todas as malhas. Ah, meu ovo, que você não consegue fazer um script, eles não conseguem, que ia fazer isso, sacou? Aplicar o displacement na malha, criando polígono ali e acabou, depois deixar ele sólido, né, como uma mesh. Então, eu achei estranho, cara, eu achei uma solução meio nada a ver, assim, saca? Sei lá, tipo, não era para usar displacement, senão, ou não usar nanite, não sei. Os dois juntos ficam meio... Se a gente pode trabalhar com uma malha complexa pra caralho, pra que fazer displacement? Pois é, eu joguei um peso no shader agora, grandão, de tessellation, o caralho, mas você tá usando nanite. Põe no modelo, sacou? Ou então você achou um limite no nanite que você não tá querendo abrir o jogo, tá ligado? Tipo, ou então você tá vendo que tem um limite lá de coisas que você põe que ele dá ruim. Down to 1/16th of array per pixel. This tends to be less temporally stable. It can introduce noise in darker areas. Paul showed us earlier how skylight leaking was added to help illuminate darker areas. Isso aí é só para comemorar, né? Performance, qualquer coisa, a gente só comemora. Another sacrifice we made for 60 FPS was to scale down the quality of reflections. Reflections are reduced to half resolution except on water. Also, we added a separate roughness cutoff parameter for foliage, resulting in fewer dedicated reflection rays and relying more often on Lumen's rough specular approximation for this shading model. The difference was not very noticeable and saved us upwards of 2 milliseconds. Lumen's processing is composed of many interdependent GPU dispatches. This results in a lot of GPU time spent in synchronization when performed in line with other graphics work. On top of that, software ray tracing threads retire in varying lengths of time, causing the dispatch to have a long tail that leaves the shader cores largely underutilized. By putting Lumen's dispatches in parallel with graphics work on async compute, we clawed back about 0.8 milliseconds of GPU time on next-gen consoles. And this is what that looks like. Isso é uma das críticas reais com o Lumen, né? Ele demora muito para chutar ali o Global Illumination. Não me incomoda, não acho que é horrível, mas eu entendo que dependendo do jogo e da velocidade que ele rola, atrapalha o gameplay, né? Daí tem que ajeitar. Você fica com aquele embaçadinho flicando, né? Então aí você te põe a luz, aí depois ilumina a sala. Se isso fizer parte do gameplay, não pode, né, cara? Tem que ser em tempo real. Não pode ter um delay disso aí. So what it could do fast and efficiently. However, these features require custom logic in the rasterization shader. So we need to make the rasterizer itself programmable moving forward to support these features. We set out to build an initial prototype to change Nanite's rasterization architecture to support material graph logic. Você vê esse cara, ele sabe falar em público, ele não é programador. Dá pra ver no braço dele que ele não é programador. Ele tá sem pizza debaixo do braço, deve ser artista. Então, o cara pô marumbinha, fala em público, não é programador, né? O cabelo não tá comprido. Não tá com cara de headbanger. The initial prototype was hard-coded to only support a single programmable material in the scene. So the next step was to Você vê que os caras dão um malabarismo grotesco de enorme, né, cara, para encaixar os sistemas no jogo. Isso é uma parada que me preocupa, porque os caras vendem como just work, né, cara? Você põe lá e funciona, e é melhor, e pronto. Só que não, né? Só que não é bem assim. E é engraçado que eles pregam muito isso aí, né, cara? Qualquer ferramenta que você explicar com um projeto, todo mundo que tá numa Unreal mais antiga da pro 5 é sempre smoothless, né? Isso. Você troca tranquilo de um pro outro. Aí você vê os caras deles não rola, dá uma dúvida, né? Dá um calafrio, né, cara? These existing Fortnite assets were quite useful for testing while we were implementing WPO for nanite materials. Buildings were the most isso aí era, tem umas coisas que o Nanite não faz que é meio triste. Paul showed us how artists generate assets that have detail and definition worthy of nanite, while still providing standard assets for non-nanite platforms. So what did we do on the code side to help facilitate their workflow? The answer is nanite displaced meshes.
This is an ad Aí, hoc voltou, offline pessoal. process we created in an experimental plugin that takes their lower poly mesh and some displacement textures. Ah, tá aí. Tessellated nanite mesh. O Fortnite Here you é can low see the poly, original velho. mesh prior to displacement. Em essência. Ué. Então eles precisaram fazer o displacement pro cara que é low poly. Meshes are functionally A mesh é low poly. nanite counterparts, but add noticeable details. Mas e aí, cara? Você pode imprintar ele na malha, criando os polígonos e deixar só no nanite. Ainda é estranho, saca? Você pode dizer que foi uma questão de tamanho do trabalho, mas aí, tu complicou o shader do rolê todo. Não sei, cara. É estranho, é estranho. For grass and trees, we added support, Você fala de imprimir o displacement na malha dentro da engine. Isso. E aí vira uma static mesh. Pesada, saca? Mas sim. A não ser que, cara... Fala. Não, eu queria falar por questões de, por exemplo, fazer murinho, ou fazer o displacement ser bloquinho por bloquinho, tá ligado? No shader é mais fácil você acertar o timing, pegar um displacement e... Não, mas tem o pipeline. Você pega lá um plano, pega um displacement, estampa ele nesse plano, saca? E pronto, tá cheio de polígono agora. Mas, cara, pro nanite, teoricamente, não é problema, né? Sim. Por isso que eu acho estranho eles estão falando disso. Eu tô achando meio, sei lá, contrassenso usar o displacement junto com o nanite para uma mesh que poderia ser só nanite sem displacement. A não ser que tenha algum barramento deles de, sei lá, tamanho de HD ocupado. Os caras fizeram isso lá e aí ficou, sei lá, 300 GB o jogo. Aí falou, aí não, pô, aí parou. Mas eu não vejo outro motivo, cara. E ainda assim seria estranho. Seria, tipo, dá para reaproveitar? Não dá para fazer nada a respeito disso. Afinal, se tem um negócio que é comprimível, é 3D, né? É isso, Now I'd like to talk about some of the measures we took to improve nanite's performance to meet our 60 FPS budget. While profiling the game, we noticed that all building pieces were using programmable rasterization. Building pieces in Fortnite make a wobble animation effect when hit or shot. As a result, we were always hitting the slow path for buildings in the rasterizer, and we were constantly doing the calculation for this effect, even when it was not moving. To combat this, we added a new project level setting that allows you to enable or disable the evaluation of WPO on a per object basis. Along with this setting, we added logic to blueprint and code to only enable WPO for objects while they animate. This helps us detect when we can rasterize these objects using the fixed function fast path. You can see in this new visualization mode that the object is not evaluating while WPO holds still. This aerial view of the castle shows just how many objects previously had WPO enabled unnecessarily. This was especially bad for performance because the cost of another raster bin was compounded for each unique material being rendered this way. With the new logic in place, we reduced our raster bin count to usually a handful at any given time. Because most things rendered now as fixed function, rasterization was cheaper due to skipping the WPO calculation. Similar in spirit to buildings, we could see that even though the trees are constantly moving, it's hardly noticeable in the distance. So we added another per object setting to be able to disable WPO at a given distance from the camera. When set on the trees, their clusters get divided between programmable and fixed function rasterization using the fast path when possible. The landscape geometry itself also proved to be a performance issue. It was rendering as large non-nanite pieces, causing poor VSM performance. To fix this, we created an offline build process to generate nanite meshes for the landscape pieces. Note that we haven't gone as far as creating a high-resolution landscape solution yet. The process merely just generates a nanite mesh from the landscape at its normal level. Pois é, isso é um negócio que talvez mude também, né? O pipeline. Que o terreno da Unreal até agora, ele é um tessellation grandão, né? Ele é um displacement avançado. E aí ele não pode ser nanitado. Values can cause verts to fall outside of cluster bounds, causing parts of the mesh to pop in and out when the original bounds fall out of view or are occluded. For UE5.1, we used bound scale on the primitive component to arbitrarily scale up bounds as a temporary solution to help resolve these issues. However, scaling tends to make the culling bounds overly conservative, and it doesn't handle flat objects well. Coming in UE5.2, material authors can specify max world position offset displacement on the material itself to extend the bounds only by the worst case amount of displacement.
Let's move on to how virtual shadow maps were used to improve the shadows of Fortnite Chapter 4. Firstly, why did we choose VSM over other methods? VSMs produce higher quality shadows than cascaded shadow maps. They also perform better than classic shadow map techniques when rendering nanite meshes. And unfortunately, since we don't currently have a solution for ray tracing nanite at its full resolution, ray trace shadows are not a good fit. In previous chapters, our sun shadows involved various techniques. Cascaded shadow maps were used near the player with a single far cascade in the distance that was mixed with distance field shadows. The player character had its own dedicated per object shadow map, and screen space contact shadows were added to provide high detail, even though they also added trailing artifacts. Virtual shadow maps improve the quality of our sun shadows up close and in the distance. They provide us with a single unified solution for near and far shadow Isso é alike. top. Diminuir o número de coisas que você tem que fazer é ótimo. Shadow maps is the ability to cache portions of the shadow map that remain unchanged from frame to frame. We relied upon this feature heavily in previous demos to achieve our performance goals. These demos benefited from this because they featured a mostly static sun position and the majority of objects in the scene were stationary. However, in Fortnite, our performance suffered from page invalidations due to the amount of moving objects as well as the sun itself moving for time of day. We tried many things to continue to realize the performance gains from caching. We leveraged the new optimized WPO features to cull invalidations from objects whose WPO is disabled. This helped, but not substantially. We throttled the number of pages invalidated per frame based on priority. However, this created noticeable artifacts on page borders. We even considered rendering the trees in a base pose and then reprojecting them to their current pose to get self-shadowing. But we couldn't come up with a good way to separate the self-shadow from shadows cast by other objects. The bigger problem we'd have to solve would be to reproject the entire cache when the sun moves. The cost of reprojection itself is prohibitive, and the resulting artifacts would be too noticeable due to VSM's filtering scheme and high resolution. At the end of the day, we made the tough decision to disable caching for sun shadows, and we lowered the resolution to compensate. Without the help of caching, pure rendering performance became paramount. We emphasized a few times now that nanite objects are a better fit for VSM performance. This is because non-nanite meshes lack cluster culling, so whole objects must render multiple times when spanning multiple VSM pages. Therefore, we found large non-nanite objects to be the most costly. As I mentioned, landscape was a big offender. We still have some non-nanite objects in game, mostly characters, but they are few and small, so not as bad for performance. Since we converted so much of the scene to nanite, any nanite performance improvements in turn usually help VSM performance as well. Here are some of the things we did to improve the visual fidelity of virtual shadow. One thing that we improved was the shadowing of subsurface materials like leaves. Previously, we were rendering back faces with a softer shadow as a rough approximation of light transmission. However, for leaves, the normals are bent outward to make the lighting over the leaf surface more spherical. This would cause the lighting terms to flip back and forth on the surface of the leaf, creating inconsistent shadowing. The artifacts were not very noticeable on lower res shadow techniques with heavy filtering, but they were pretty glaring on VSM. To address this and to achieve a softer overall look in the shadow term, we implemented an alternative subsurface shadow mode that uses a single term that includes the rough transmission fall-off, regardless of the shading mode. Additionally, we arbitrarily widened the shadow filtering cone based on the material opacity to give the impression of internal scattering. Fortnite's grass features blades that are stylistically larger than life, which meant that they cast an unrealistically large shadow. In turn, the artist wanted to be able to soften the shadow term for grass to simulate transmission. VSM unfortunately can't provide this. So we decided that grass shadows were best represented using screen space contact shadows only. The high-res nature of nanite grass tends to provide good detail in the depth buffer for this technique. This allowed artists to make grass shadows more subtle while also reducing the rendering costs. The last sun shadow improvement I'd like to cover is how we improve shadows cast on the surface of water. VSM makes use of the scene's depth buffer to determine which virtual pages are required. However, the water's surface is translucent and therefore doesn't render depth. As a result, water on the shadow on the water's surface would be low res and blocky. So we added a special water depth prepass to generate the missing depth samples. Now I'd like to talk a little bit about virtual shadow maps for localized.
Local lights such as lamps and ceiling lights in Fortnite received an automatic quality boost just by enabling VSM. It provided higher detail with fewer biasing artifacts. It also gave us more realistic penumbras as VSM makes use of the source radius light parameter to achieve shadows that are sharp at contact points and soft further away from them. Unlike with the sun, shadow map caching works well for local lights in Fortnite. They are often immobile with relatively static geometry surrounding them. Additionally, it's not as important to update them every frame since the visual impact is much smaller. A couple of optimizations were made to help out our local light shadow costs. Firstly, we categorize certain lights as being distant when their area on screen fits within a single VSM cache page. This enables us to render these shadows using faster methods. We also throttle updates to these shadows and rely on their cache even when objects inside the shadow have moved. Secondly, we made some improvements to our one-pass projection mode that to make it so that local lights render in a single pipeline draw call instead of being interleaved with shadow passing. This significantly improved the performance of small local lights. Lastly, I'd like to cover how Fortnite Chapter 4 makes use of temporal super resolution, UE5's solution for anti-aliasing and resolution upscale. Upscale é treta, hein? Pois é, cara. Tô achando treta demais tudo isso. Um negócio que, bom, tudo bem que assim, é o que eles passaram. Vamos rezar que eles aprenderam com o problema e vão mastigar pra gente na engine. Trabalha e se a gente tiver que... back-end, né, velho? Cara, tem muito trampo aí de otimização, de setar canais diferentes de som, quem vai ligar onde, como. Pois é. E é assim, legal, bacana. É bom saber que tem um caminho, saca? Mas, como a gente estava conversando antes, a promessa deles é que você não precisa fazer tudo isso, né? Então, se precisa, tem alguma coisa errada. E depois, cara, é uma etapa de trampo a mais que você surgiu aí, entendeu? Cara, eu tô pasmo com o tamanho da volta. Incorporou uma linguagem nova, criou um software novo, para botar, investir uma puta grande adaptação e otimização para rodar um projeto. Ou seja, não é assim, estou criando um negócio que, uau. Que é o projeto. Meu produto principal está aqui e vou criar outro projeto. Mas vale a pena, né, para eles, né? O Fortnite é o carro-chefe. Eles vendem, melhoraram o dinheiro infinito deles lá e ajuda a vender engine, então top. Porque, cara, por maior que seja a volta, quando o cara fala, não, cara, tá rolando, ó, tá lá no console, em todos eles, no celular, entendeu? Você vende pro mercado, cara. Não é só vender pro público, você vende a solução pro mercado. Eu entendo, mas é enorme, cara. É um puta rolê pontual. Tudo bem, o mercado entendeu, os caras conseguem adaptar, legal. E quem mais ele vai adaptar? Entendeu? Não, ninguém, nada. É só para mostrar que dá, é possível. Essa palestra aí é só pro Fortnite, acabou. Não é pro... Então, é esse o ponto. Não é. A menos que a ideia seja, vamos migrar o que hoje é a Unreal Engine para ser o mesmo modelo do Fortnite. A gente está começando um embrionário no Fortnite, aí tudo bem, eu vejo sentido estratégico nisso, entendeu? Tipo, vamos fazer o teste, deu bom, não deu bom, a gente suspende. E boa. Agora, parte é isso, cara. Porque eles têm para fazer uma adaptação. Então, e o que eu espero é que, beleza, o rolê existiu, tá, mas o que eu espero é que eles tragam isso como uma forma ferramental ou de preset pra gente. Não deixe só por aí, saca? Tipo, esse é o rolê, ok? O problema é seu agora. Senão, não valeu de muito mesmo. Senão não incentiva. Porque pensa comigo, que nem o Dani levantou a história de Fortnite representa muito na grana deles. Concordo, não tenho dúvida. Mas qual seria o BO para quem é jogador de Fortnite se o próximo Fortnite fosse feito em outra engine? Não, para eles foda-se. Você entendeu? Então, ele não teria impacto na fonte de dinheiro dele por seguir com a engine que ele tem hoje. Eu acho que é só uma questão de prova mesmo. Talvez, assim, eu posso estar sendo otimista, tá? Mas pode ser uma questão de honestidade intelectual, do tipo de você virar e falar, cara, eu tô falando pra você que dá pra você pegar o seu projeto e adaptar, mas o nosso deu esse pepino todo, entendeu? Mas tem solução, tá aqui a solução.
Saca? Do tipo, para você não prometer que você pode fazer as paradas, aí quando você tentar dar errado, você não virar pro cara e falar, e aí? Meu projeto de 5 anos aqui quebrou agora. Saca? Do tipo, não sei. Eu posso estar sendo otimista, mas de qualquer forma, cara, é um rolê muito grande, de um trabalho muito minucioso. Beleza, para atingir 60 FPS até no celular, ok, mas porra, saca? Eu fiquei pensando num projeto que a gente conhece, de repente, falar assim, vamos mudar tudo agora para a engine do Fortnite? Não, bate a testa na madeira, cara. pelo amor de Deus. Calma que vai quebrar a mesa. Então, mas sabe o que eu tava pensando em relação a isso também? Vocês estão falando de projeto, por exemplo, o Fortnite ele tem muita atualização de character, não só de cenário também. Será que isso também a longo prazo aí, ou a curto prazo, eu não sei, vai facilitar isso? Porque às vezes o cara não quer criar um cenário. Às vezes ele quer só subir o personagem dele lá fora, mano, Fortnite. É mais fácil. Sim. Não sei, cara. Fortnite. Tem uma brisa toda aí, né, cara? Porque eu falei, tem um plano de dominação mundial rolando aí. Porque se o cara ele abre agora pra gente criar jogo pra vender dentro do Fortnite, é bom mesmo que ele disponha como que faz pra funcionar o negócio lá dentro. Porque senão, porra, né? Perdeu o propósito. Mas o level da Rivers, e é isso aí, vai ter um level da Rivers no Fortnite. Mas eu ainda concordo que tá extremamente trabalhoso e muita volta para implementar um sistema que era para ser plug and play. Tem coisa que beleza, tem coisa que é gameplay. O cara falou da exposição, sacou? Ok, você pôs luz real, problemas reais. Tá certo. Tem que acontecer mesmo, saca? Se não acontecer, tá errado. Tem outros que não, do tipo, eu quero mais informação na minha malha de nanite. Isso não era para ser um problema. Mas aí quando eu coloco o Virtual Shadow Map, eu tenho problema de performance. Não era para ser um problema, do tipo, em qual hipótese tipo, a Epic achou que não ia ter grama e árvore no jogo, saca? No Fortnite ainda. Pois é, cara, é estranho. Então, assim, beleza, tem solução, é puta rolê, eu espero que eles automatizem e implementem na ferramenta. Senão é aquela coisa, mano, você, né, crocodilou pra cima de mim, né? Vendeu a bagaça e não consegue você mesmo ligar ela. Quer dizer, eles conseguem, né? Mas não conseguem que eu ligue. Eu dei de palma a cada final e ele não tá cumprindo. É o quê? Bom. Desculpa. Acho que tem uma meia hora agora, que é o almoço deles. Meta-Human Framework Machine Learning for Next Gen Character Formation. Glória! Cara. Agora vai ser top. Aí, mano, bem essa aí chegar na próxima... minha parte, tá ligado? Eu vou ter que sair, porque eu vou ter que dar aula, tá de sacanagem. Dá aula não, cara, para com isso. Daniel. Traz seus alunos aí, fala, vem aprender agora, filho. Vem aprender agora, tá ligado? Aí tá saindo da aula reciclar. Reciclagem o pior, do professor. Eu estarei passando rig no Meta-Human. Isso que é o mais engraçado. Irônico. Então nem vai, mudou tudo, velho. Pera aí, vou cancelar a aula que pode ter mudado tudo, né? Pode ser que essa aula não exista mais. Exagero. Não, mas agora a aula de material na engine, isso aí a gente vai ter que revisar. Velho. Cara, não, isso aí, trocou, velho. Assim, ainda tem o sistema antigo, então tudo bem. Mas, cara, vai ter que migrar isso aí em 6 meses. Depois disso vai começar a ficar, tipo, chato. 1 ano, aí você tá atrasadaço, já perdeu, né? Aí já mudou de novo. Long. Esse tá sendo showcase, os caras acharam, velho. Hein? Também. Pois é, velho. Pois é. Aí começa as minhas piras, essa coisa não é minha. Eu acho lindo quando começa a multiplicar as tecnologias. Do tipo, o fato deles estarem fazendo o World Position Offset com o Nanite, para mim, já é muito feliz. Muito feliz. Tipo, dá para criar animações de novo com o Nanite. Displacement, que eu discordei lá do processo e tal, porque naquele sentido não fez porra nenhuma para mim. Mas, por exemplo, para fazer um efeitinho de neve, subindo, enchendo, saca? Para fazer um efeitinho global, pá, saca? Aí começa a ficar top ter o displacement na mão. Aí eu gosto. Embora eu saiba, não sei, eu não abri o material
5.2, que não vai deixar isso de pronto, assim, de fácil. Mas tem outros usos que são dinâmicos, que fazem sentido. Se não for dinâmico, eu não entendi. Você tá com ela aberta aí? Não, senão eu fico Robocop. Eu ia falar pra você dar uma palhinha aí na live pra gente. Nesse intervalo aí, não acho ruim, não. Deixa eu abrir ela aqui. Só pra gente ver como é que tá ficando. Quer compartilhar sua tela aí? Pera aí. Sata, você Oi. acha que o Ultra Dynamic Sky, eu tava discutindo isso com o Will no outro dia, você acha que o Ultra Dynamic Sky foi desenvolvido no Houdini? E aí os caras compilaram os parâmetros, abriram bonitinho e subiram para engine? Se for... Cara, na verdade, sendo ou não, muito parabéns para eles, porque é muito inteligente o jeito que é feito, mas é porque tem um lance que é o seguinte, as nuvens, elas são volumétricas, certo? Essa volumetria... então, essa volumetria pode ter sido começada num software Peak Houdini, não concluída nela. Porque ele está usando o sistema integrado da Unreal, saca? Tá. A partir daí, o resto pode ser um ou outro, tanto faz. Aí é tipo, sei lá, agnóstico, neutro, tanto faz. Qualquer um deles funciona. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque essa conversa, inclusive, pintou ontem, quando a gente estava discutindo, eu estava justamente fazendo nuvem volumétrica no Houdini. É que é diferente, né, o esqueminha. Ó, eu vou obter aqui o Unreal Editor para Fortnite, que agora liberou aqui. Cara, o foda desse jogo que a gente tava falando, esqueci o nome dele, como é que é? O Long. O do macaco? O Long. É que, cara, vai ficar muito caro, né? Muito caro. Porque vem o jogo, vem um Série X, vem uma TV maior, vem tudo junto. Vai ficar um novo sistema de som na sala. Fica caro pra caralho esse jogo. Série X nem recomendado para isso, né? Pegar um negócio foda para usar em resolução mais baixa é destreza, né? Nossa, não tinha aparecido mas se for aqui, jogar pronto, no PC perdi. também vai ter que vai dispor de uma grana também. Aí não, os caras desenvolvedor, pô, tem que fingir que aguenta. Não, é aquela parada que você fala, compra o PC é pra queimar, não é? Eu vou até o talo, né? Se eu não judiei é porque eu não usei direito. Aqui, ó, compartilhar com vocês. Aí, galera, ó, primeira mão, Unreal 5.2 aí. Na mão de... O que eu fiz é parar o real time para ver se eu não ficar Robocop aqui. Acho que cara, ó, no shader você vai de boa, tá? Se quiser ligar. É que, sei lá, não confio. Se precisar, eu ligo. Ó, coisas que eu já achei legal, ó. Isso aqui embaixo, ó. Snapshot, ó, do Print Save, do Insights, tá vendo? Abrir o Tracing. Isso aqui eu acho legal, porque isso é performance purinha. Feliz que tem, ó. A parte do Source Control deu uma mexida, eu não sei como bom tá ainda. Vamos ver. O que mais que tem demais? Aqui, ó, ainda tá o Quick Seal Bridge. A gente acabou de aprender. Ainda tá o Quick Seal Bridge aqui, ó. Então não pode ter o Will do Mal 2, é isso? Ainda pode ter uma versão... a volta do Will do Mal ainda. A volta do Will do Mal. Ele ainda tá com o Bridge aqui. Não sei se... Será? Deixa eu abrir aqui. Não, pelo que eu entendi, isso não ia sair. Só precisa ver se tem download ainda. Tem o local, martelhumas. Ele parece igualzinho. Não tem um update aqui ainda, não. Tá igualzinho. Mas eu não sabia se ele ia brotar um novo aqui, sacou? Ou se era um plugin. Cara. Vê lá se não tem um Vamos Fab lá. Não tem, eu procurei aqui. Não como Fab. Eu não sei se ele tá com outra coisa. Entendi. Marketplace, alguma coisa, não sei. Não sei, cara. Não, mas eles bateram tanto na sigla FAB, eu acho que eles trabalhariam com ela. Achei estranho. Sim. Talvez seja... Ó, coisas que eu gosto de ver quando eu abro engine nova. É isso aqui, ó. Coisa que tá experimental. House Cloth Asset. Tá vendo? Coisas que estão brotando aqui. Eu gosto de ver isso. Que é o tipo de coisa que me dá um insight do que eles estão fazendo. De IA. Tem toda aquela parte de Mass IA ainda, né? Que tá... Fazer crowd ainda tá experimental. Ainda não ficou oficial, né?
que mais? Chooser, não tenho nem ideia do que faz isso. Nem ideia. Contexto Animation está em experimental ainda. Será aquela ideia de você ter um... nada que você não conseguisse fazer, ó, na minha visão, né? Já com o que tinha. Só talvez fosse muito mais fácil fazer aqui. Tem um Animation Curve Expression. O que é isso? Ó? Experimental Curve Remapper. Simple Map Expression. Isso é interessante. Nada demais, mas interessante. O Deformer Graph virou beta. Para os deuses, agora vale a pena estudar, porque agora não vão jogar fora. Né? A parte de Deformers, ó, tá vendo? Então, essas partes aqui, eu não sei, cara. Neurodeformer, Morpher, não sei o que é isso. Mas interessante. Esse Optimus é o que eles estavam falando, ó, daquela que estava deformando a roda. Não sei como funciona isso, que bruxaria que tem aqui dentro. Mas ele já está aqui, ó, como depreciado, tá vendo? Ele vai, quer dizer que ele já vai jogar fora esse aqui, ele vai direto pro Deformer Graph. Então, eles provavelmente integraram o que tinha aqui lá. Provavelmente, não sei. Skeleton Mesh Modeling Tools, isso é interessante, hein? Será que agora teremos daí, rede diretamente na Unreal ou alguma coisa do tipo? Talvez, cara, porque se tiver um botão de skin lá, entendeu? Então, será que eu posso abandonar o Maia de vez? Aí, assim, mesmo que ele não seja excelente, que ele seja, assim, nota 6, sacou? Nota 6, você eliminou um software do processo. Passou de ano, sacou? Se ele for nota 4, não. Aí você volta. Mas se ele passar de ano... se ele passou de ano, cara, eliminou um software, é top, cara. E faz todo sentido ter o skin aí, porque a gente tá falando de personagens com malha mais pesada funcionando dentro da engine. Pois então você não vai pro Maia com a malha leve para fazer o skin, para depois voltar, para depois subir ele pesado. É porque o faz Maia sentido esse type. Trata muito mal, né, malha pesada. Ele sofre muito. Eu aqui, enquanto tava num dos intervalos, tava fazendo um teste com uma roupa, com um projeto nosso aqui. Eu até joguei lá no grupo, fui testar uma ideia dela, deu tão ruim. Crachou tudo. Crachou na minha cara. Ó, isso aqui é o tipo de coisa que tava em experimentação e eu queria muito usar na minha vida. Soundscape. Ele faz tipo um bake espacial do som. Então você dá tipo um bake, ele demora 5 horas para fazer o negócio, mas aí ele interpreta a reverberação do local, sacou? Baseado em material. Então, do mesmo jeito que você tem physics material, para saber se o cara escorrega, se tem atrito, você vai ter para som. Isso aqui, ó, ele reflete todo o som, isso aqui absorve tanto, absorve tal frequência. E aí você dá um bake dessa porra e de repente o seu áudio sobe de nível, saca? Eu acho lindo isso, eu já experimentei, mas toda vez que eu experimentei era sempre experimental, beta, jogado fora, saca? O fato de ter ido pro beta, isso aqui me anima bastante. Deixa eu ver, isso aqui eu não ligo para Augmented Reality Blends. Blend Space, não sei o que ele fala aqui. Blueprints, nada de novo. Puxa, credo, câmeras, codecs, NVIDIA codecs. É bom ter. Isso é só legal de ter. Eu não acho que é essencial, mas codec para vídeo tá um negócio chatão de ter que ficar trabalhando. Nada de novo, nada de novo. Vamos ver o que tem. Denoising. Denoise é sempre bom, né? Eles estão usando o sistema da NVIDIA aqui de aceleração por IA para fazer denoising. Pode ser melhor do que o normal. Provavelmente é para tudo, cara. Porque você pode usar o mesmo denoise para o Path Tracing ou para o Lumen, por exemplo. Lumen, entendeu? Eu não lembro sei que no Path Tracing ele era muito forte. Muito forte. Tipo, ele limpava assim. Cara, tudo que era detalhe, coisa né? mesmo. Apaga o negócio. Tudo, ele deixava lavado. Eu podia ter um negocinho só pra você, tá ligado? Dar aquela punhetazinha assim e dar certo. Talvez seja esse aqui, ó. Era o único. Era o único que tinha. Real Path Tracer, Based, saca? Um Intel ou Open Image Denoise. Agora, pro Path Tracing só, não vai pro Lumen, ó. Ou aparentemente. Mas agora tem uma versão da NVIDIA aqui pra você testar e ver se de repente fica bom, né? É lindo, né, cara? Quanto melhor o denoiser, menos tempo você gasta em render, porque você pode deixar com mais tosco que ele funciona. Aqui é o de edito. Nada de novo. Algumas coisas saíram de experimental, o que é bom saber, né? Tipo, GPU Lightmass não era para estar experimental, mas ainda estava. Script Tools Editor Mode, coisa que eu tenho que estudar depois.
Loaded. Cara, aqui tem umas paradas que normalmente é aqui que o pau come, né? Na aba de experimental. É aqui que o negócio fica estranho. Rate, layout, blueprint, nodes. Bom, tem alguma diferença visual aqui no blueprint? Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser só doloroso para quem é tradicional, tipo eu. Gizmo Editor, já tinha brincado com isso aqui. É basicamente para você ter livre para mexer, né? Pivô, essas coisas de uma forma mais fácil. Bom. Facilita bastante. Neural Network Interface já tinha, né? Virou beta, ótimo. O que mais tem? Cross-Platform for Running Deep Learning Neural Network. Então, tem umas paradas aqui que vai dar, vai dar anos de estudo para mim. Parabéns. Rede neural. Cara, isso aqui é legal. Na verdade, o Render Grid, Advanced Pipeline for Using Creating Rendering Cinematics. É basicamente uma forma mais inteligente de fazer render, pelo que eu entendi, tá? Eu não brinquei muito. Eu vi por cima, mas no sentido de que a gente sempre tira o render atualmente pela câmera, né? Câmera para frente. E tudo bem, tá certo. Só que eles têm uma forma diferente de fazer isso, por isso que chama de grid. Que ele vai renderizar partes essenciais só e teoricamente economiza alguma coisa. Não sei. Eu brinquei com isso aqui uma vez, de oba-oba, tá? Vale a pena fuçar. Aqui nada novo, só coisa saindo do experimental para o beta, que é bom. O ESD não teve nada de atualização? De quem? Do USD? Do formato? Não vi ainda, não cheguei em nenhuma parte aqui do SD. A gente já veja. Mas Game Features virou... acho que já estava beta esse. Plano água. Nada de novo. Isso aqui é novo. Word Conditions, General Purpose Cached Conditions. Para guardar variáveis, aparentemente, do mundo. Nada que não desse para fazer, só se isso for muito otimizado por algum motivo. Nada de novo aqui. Graphics, Porters. Coisas que não estão aparecendo como nada não quer dizer que não teve nenhuma melhora, tá? Nem que não mudou, nem nada. Só do tipo, não é novo. Tá? O SD Importer está em beta. Eu não lembro se ele já estava em beta ou se estava experimental antes. Mas ele está aqui. Estava em beta, porque eu lembro da gente discutir justamente para começar a estudar o pipeline, porque ele entrou para o beta. É verdade. Você tem razão. Então, assim, não foi descartado, mas deu para ver agora que ainda não está 100% para uso, mas... Isso, mas tá valendo. Ah. Deve ter melhorado, né, cara? Porque a ideia de se melhorar a diversão é isso, né? Justamente. Se dá um tapa em tudo. Mas eu sei que também não dá para dar tapa em tudo. Que mais? Nossa, é muita coisa, cara. Coisa de rede. Tem um nome que é o novo. Sempre que você vê um nome novo, quer dizer que eles vão fazer algum anúncio em algum momento lá na frente. Tipo, Iris Network. Não sei o que é isso. Tá? Talvez já exista, seja uma coisa fixa. Talvez seja um sisteminha novo que eles estão criando aí. Gosto quando é sistema novo, no sentido de que normalmente ele elimina tipo, um monte de coisa velha que é ruim de trabalhar. Smart Object já tinha. Aí apareceu o lance do caos. Gosto. Anime to Texture. Convert Skeleton Mesh Animations into Texture. Isso aqui é interessante como ferramental, né? Mas é um uso bem fechado. Mas ainda assim é interessante. Deixa eu ver. Mais coisas de física. O Chaos Vehicle. Agora, se pá, deve ter aquele carrinho novo deles. De programação, ainda não apareceu aquela Verse Language aqui. Eu não sei se né? Qual que é a brisa? Será que a Verse Language lá não vai ficar só no outro? Talvez fique. Talvez, não sei. Mas se ficar só no outro, eu não vou querer aprender até eu precisar, né? E isso é verdade. Assim, até porque eu não aprendi nenhuma linguagem ainda. Então, isso tá na então você vai... Mais do que eu. Mais do que eu, você vai enrolar isso. Com certeza. Acho que não tem mais nada de novo aqui agora. A água ainda está experimental.
apesar de já estar funcionando super bem e eles falarem que vai seguir, né? Eles ainda estão como experimental aqui. Que é o River Bora, essas coisas? Isso, essas coisas. É porque eu acho que eles estão mudando esse sistema, que nem a gente está falando, estava conversando agora há pouco, o sistema de terreno ele está ficando obsoleto, né? Porque ele era uma mesh com uma tecelagem enorme. Agora, com o Nanite é meio estranho ter isso. E ele não era compatível, por exemplo, na 5.0 nem com o Word Partition. Na 5.1 ficou compatível com o Word Partition. Top. Ele virou separado, você consegue copiar e colar, lindo. E aí, né? Só que ainda ele é um sistema de tecelagem, é um quadradão tecelado de displacement. Então, eu acredito que eles estejam trabalhando para tornar isso na Night, ou, sei lá, alguma coisa similar. E isso deve influenciar esses sistemas aqui, né? Opa. Puta, Nossa, alguém tá vendo se já voltou? Não. Fechei aqui. Você não está vendo ou não voltou? Não, estou vendo. Não, ainda não voltou. Derrubar coisas aqui na minha mesa. Parabéns para mim. Não voltou, ainda está passando. Traga um copo com líquido e deixe perto do seu teclado. Nada pode dar errado, viu? Eu acho que agora não tem mais muitas novidades aqui, né? Problemas de interface não pareceu mudar muito. Acho que ainda tem coisas que tem coisas que ficam aqui, ó. Por exemplo, eles deixaram aqui, ó, unsaved, aqui tem umas coisas bobinhas, mas que ajudam, né? Já tinha muita coisa da 5.1. Outro lugar que é legal para quem for fuçar a engine e ver coisas novas que estão saindo é vir aqui no Project Settings ou Engine Settings. Editor Preferences. Ele tem que ir experimental. Então, às vezes, tem coisa aqui só escondida. Translation Picker, ó, Procedural Foliage. Coisas que os caras já estão implementando e está meio escondido ainda. Isso. Eu gosto de fazer aqui, ó, de oba-oba, só porque a gente viu que o Blueprint ele tinha lá um visual novo. Onde é que estava? Então, nunca mais vou achar. Vamos ver o que acontece. E aí agora o Sata vai travar. Talvez. Deixa eu parar de compartilhar um pouco aqui para aliviar. Cortei. Opa. Estou reabrindo a engine aqui, então fechei. Aí, ó. Pronto. Só de oba-oba. Só de oba-oba eu liguei um dos plugins, só para ver o que acontece. Ó, a primeira coisa que é estranhona, ó. Ele fala folder agora. Ele está começando a dizer o que é o quê? Aqui dentro. Animation Signature. Finalmente colocaram uma legenda? Pô, depois que eu decorei todas as cores, eles colocam legenda, né? É isso aí. Vamos lá, deixa eu criar o blueprint só para ver se ele mudou a cara mesmo. Se não tá igualzinho. Ó, Niagara System trocou de carinha. Pô, a gente nem olhou aqui, né? Que às vezes muda um monte, ó. Animação, eles organizaram, obrigado. Não melhorou assim, mas organizou, ajuda. O resto acho que vai estar parecidão. Parecido. Sei, parece tudo igual para mim. Não mudou muita coisa aqui, não. Talvez eu tenha que aprender a usar o outro ainda. Parece também que, ó. Mudou alguns íconezinhos ali. Então eles estão deixando algumas coisas aqui mais aparentes. Isso é bom. Tipo, falar o que é, sacou? Do tipo, antes você tinha que apertar Ctrl Shift, Alt Shift. Ou então tinha um texto menor aqui. Mas é isso. Não é nada de outro universo, por enquanto. Construction Script também não mudou muita coisa aí. Tem? Não parece ter mudado. Não parece ter mudado. A gente sempre cai naquela, né? Também eu não liguei tudo aqui, então não sei nem se está com tudo que precisa. A parte de físicas, aparentemente, Physics mudou. Apareceu Data Flow Graphic e alguma outra coisa. E Selenium sempre fica um monte de lixo aqui. Lixo assim, tem um monte de coisa útil, mas que, né, pô, a gente só vai aqui quando precisa, né? Já deu errado.
Mídia, material. Do material, a gente poderia fuçar de oba-oba, né? Só que eu acho que eu tenho que ativar ele. Deixa eu ativar ele aqui, vou reiniciar, vai demorar um pouquinho. Pronto, cadê o nome dele aqui agora? O material novo tem um plugin, não tinha me ligado nesse aí. Não sei se tá aqui não, cara. E se for ele não tá aqui não, ali? Não, acho que ele tá indo no Project Settings. Ou Editor Preferences. No Project. Aqui, ó. Ele já estava aqui, na verdade. Esse aqui, ó, Substrate. Experimental, e ele tem a opção de Opaque, Material, Rough, Reflect. Vamos ligar tudo, já vai ter que recompilar os shaders mesmo. Não salvar nada, não. Agora espera um pouco. Se eu não voltar até lá, né? Só 6.000 shaders, não dá nada. Vale a pena desabilitar plugins que não estão usados no projeto? Se dá alguma diferença? Não sei se cara, dá... foi uma afirmação barra pergunta. Acho que foi uma pergunta. Acho que foi uma pergunta. Cara, vale quando você vai terminar o projeto, buildar ele final, tá? Na teoria, nunca vai nada. Então não teria que se preocupar com isso, sacou? Mas eu tô ligado que tem algumas configurações que às vezes ficam que não precisa. Às vezes atrapalha. Ou então, se você tiver com um projeto demorando muito para abrir, aí vale a pena sair desligando o que você não usa. Mas no final não muda tanto assim, tá? Se você quiser enxugar mesmo o teu projeto, ele tem uma parte de módulos, que você consegue desligar os módulos da Unreal que estão rolando. Aí sim, aí você consegue, cara, desligar universos lá dentro. Só que também você consegue quebrar a engine. Quebrar o projeto, né? Vai demorar um pouco. Tenho medo de começar a mexer em umas coisas que já entram mais nas entranhas da engine, tá ligado? Eu lembro de fazer isso uma vez que eu mexi na água e eu caguei tudo. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui. Daqui a pouco eu preciso liberar o estúdio aqui só para a moça limpar. Você streama a sua tela aí, se for o caso? Eu não sei se você vai mexer agora aí na Unreal. É que ele tá abrindo, mas eu posso cancelar ela, deixar rolando aqui. Você que sabe, cara. Tranquilo. Peraí, deixa eu pôr. Senão você pode deixar ela abrindo e deixa a live rolando. Que aí você, a hora que der 6 horas, acho que vai começar a palestra do Meta Yuma. Aí você só streama aí, do seu lado. É que o meu da outra vez foi sem som. Na hora de streamar, ele aparece compartilhar com o áudio embaixo. Mas se não, cara, 6 horas eu venho aqui rapidinho e só streamo. Tá tranquilo também. Esse plano B tá valendo. Peraí. Só dá um minutinho, ou já tá na... Léo já tá aí, não? Não. Tá na porta aí, não. Tá sob pressão. Cara, o maluco lá do... Tem um maluco que eu acompanho, cara, ele putz, já tá falando, já fez um vídeo, já. Então os caras são muito rápidos, velho. Cadê? Salve Rachels, salve Wellington. Eu quis falar em inglês, né? Rachels the Nobby. Chique, né? Você é louco? O jogo do Sherlock Holmes. Aí agora a gente vai poder falar que aqui nós temos um Sherlock Holmes. Meu Deus. Se eu for compartilhar áudio do sistema, sai o áudio aqui também? Cara, fica uma checkbox embaixo. Falando. Eu sei, mas compartilhar áudio do sistema. Mas aí quando vocês falarem, vai sair dobrado? Não. Tá aí. Vamos tentar falar aqui. Parece que não, cara. Parece que não, né? Eu deixo aqui. Não estou me ouvindo. Tá beleza. Graças na a sua Deus. tela aí. Show. Silent Hill 2. Se você for mexer na Unreal, então você... Só empurra pra cima. Tá tranquilo.
Se começar a travar tudo, vocês me avisam, eu cancelo aqui o Fashion Reel. Eu vou ficar mais ou menos de olho, tá tranquilo. Os caras vão esfregar na nossa cara esse carro agora até o ano que vem. Vamos, até o ano que vem. Até eles fazerem um carro melhor. Pois é, então aí ano que vem eles esfregar outra coisa na nossa cara. Fortnite. Ô, Dani, não era você que tava jogando Remnant? Sim. Eu desisti, cara, de um boss, cara. Assumo. Não tava rolando, cara. Era um boss lá que quanto mais você batia nele, mais ele se multiplicava, cara. Aí, tá. Que é boleto o nome do boss? Qual que é? Porra, cara. Tá. Eu dei uma desistida assim, sabe? Barra kit. O jogo ele tem que ter um propósito. É você descansar no final do dia, no final do expediente. Pelo menos se divertir, né? Porra, se você mais se estressa com outra coisa, você perdeu o propósito, tá ligado? É o que eu falo, cara. O público-alvo nosso não permite. Cara, esses são os likes da vida aí, isso aí é... Eu falo coisa de adolescente, cara, que tem tempo pra passar raiva. Tá maluco. Teve um aumento de Já passa cardíaco raiva. no mercado gamer, com certeza, depois da From Software, cara. Teve aumento do quê? Aumento de cardíacos. O que você entendeu, mano? Não, Eu não fala entendi aqui. coisa. Não. Calma. Tem a galera fazendo umas animação bruta na Unreal agora, né, cara? Porra. Que antes era bem cara de games mesmo, agora já não tá mais. Não, agora tá nível crítico no negócio. Antes tava tipo nível Beowulf, assim, saca? Exato. Tava o quê? Nível Beowulf. O filme. Beowulf. O filme, o longa-metragem, né? O longa-metragem em 3D de 2003. Isso, que tem uma carinha de 3Dzão, assim. Beowulf. 2007, falei merda. Manda o link aí pra mim, gente. Acho que esse eu não vi. Vou mandar aqui no private chat. A lenda. Tem a Angelina Jolie em 3D. É a história de um homem que fraqueja por causa de mulher, cara. É uma lenda. Uma lenda antiga. A lenda é classicona, na verdade. Beowulf é clássico. Clássico da literatura, tem um livro e tal. Você percebeu que eles pularam uma aí, cara? Então, essas que estão no Moscone Center, eles acontecem ao mesmo tempo, tá vendo? É simultâneo. Então, né? Simultâneo, a gente não vê agora. Espero que saia depois no canal. Pode pá. Quer dizer, não sei, né? Se eu espero. Nem todas eu quero ver. Só a maioria. Só a maioria. As que estão sendo passadas. Tem umas aí que de amanhã que eu não sei como é que vai ser. Pô, esse filme que vocês falaram aí é tão ruim que é difícil achar um trailer dele numa qualidade que preste, tá ligado? Tipo, só tem 144p. Poxa, aí não. Não, cara, mas não é pra tanto também. Não, tipo, mano, só tem 144p, parceiro. O máximo 240. Pô, não, mas não é um filme ruim, pô. Não. Não, mas vocês falaram do 3D, tô levando em consideração só isso que eu conheço dele. Cara, o 3D dele é bom pra época, velho. É que é pra época. Ele envelheceu mal.
I started creating games É in que the eu, late pô, eu não conheço ele. Vou tentar ver um trailer. Só acho o trailer até 144p no máximo. 140. Não, aí é mancada. É mancada. Aí é tipo assim, desiste. Esse filme não é pra você. Aliás, né, tá rolando a GDC aí, aguardando notícias da NVIDIA também, da AMD aí, ó. Saiu um DLSS 4 aí, ó. Eu recebi um e-mail marketing da falando deles na GDC aqui, cara. Eu não sei que dia que é. Você chegou a ver que dia que é? Não vi, cara, mas eu sei que eles fazem toda vez. E a NVIDIA normalmente eu não acompanho ao vivo, mas eu vejo depois quase tudo que eles falam, porque né, pega na minha vida. Mas, cara, porque se pensando na projeção que estava tendo de evolução desse tipo de tecnologia, né, de super sampling, cara, saca, tava chegando num nível bacana já. E de fácil integração, né? O DLSS 3, apesar de ter limitação de hardware, se ele tiver um boom, digamos assim, de frame, mais um, né? Aí você já está renderizando o dobro de frames a 1/4 da resolução. Aí todas essas tecnologias que a gente vê rolando junto com o Unreal e tal, começa a fazer mais sentido, porque não fica tão elite, né? Não fica fechado. Se bem que DLSS 3 ainda é elite. The team now was bigger and a lot more experienced. For the investment, this time we got a national government funding, a Kickstarter, and even an Unreal Dev grant from the awesome people at Epic Games. And finally, a publisher was also involved so we can complete the funds to finish the game. Hellbound was just released on Steam, but we are still making improvements and adding new content for the community. What I think always helped us to get the funds and attention we need for our project was to have prototypes in our hands. We always worked very hard to have something solid to show to the world, and not just an idea or a document with some references. You guys can follow us on Twitter, Facebook, and Instagram. We are Cyber Studios, and we wish you the best. Gente, eu vou encerrando aqui para não sair no meio quando começar a live. Vou poder dar aula. E depois vocês me atualizam, porque já que eu a de Metarion. Fechou. Fechou, gente. Qualquer coisa me grite. Valeu. Falou, falou, povo. Valeu. Nice. Banzai. Industrial assets make up a diverse and large portion of the Megascans library. From filling up our gas tanks to shipping and logistics centers, these assets drive movement in our urban environments in more ways than we are aware of. These assets that can provide the building blocks that you're seeing or filter in granular details to glue everything Vocês vêm acompanhando a Quixel para ver se são uns pacotão lá dentro? Eu vi o último anúncio deles lá, cara. Eles vão mostrando, né, por exatamente como está sendo a demonstração de agora. Cara, vocês viram que a Quixel ela fez uma atualização do Bridge, né? E que agora eles têm no pacote, eles têm um vídeo embaixo com breakdown de como foi feita a cena do pacote. Isso é legal. Não vi, que legal. É muito massa. Não é todo pacote, eu acho. Não sei, confesso que eu não olhei todos para saber se todos tinham, mas os que eu interessei tinham. Eles têm agora, né? Tinha já o aplicativo, né, de captura, mas eu não sei, ainda não revela se vai para iOS só. Se vai ter a versão Android que fala que vai ter, mas nunca sai. Seria bom eles terem melhorado também o peso, né,
do aplicativo do Quixel dentro do Unreal, viu? Então, o cara tá mexendo aí de boa, mas minha vida até hoje sempre dá uma engasgada. Ele consome tipo o dobro da performance do projeto quando tá com o Quixel aberto. Pesado, sim. All the little minute details along the way was a breeze to design the scene. We can use industrial assets to shape any number of environments, such as a storage facility, a construction site, a textile factory, or even a warehouse in ruins. With the plethora of industrial assets in the library, there are plenty of avenues you can take to address your scene, reshape your scene, or enhance your scene, adding the extra details to help your designs shine. Industrial assets are just the tip of Tô gaguejando aqui, tá Robocop. Tá Robocop. Such as the updated Zurich Shrubland collection, now with vast arid landscapes, Vai rolar o Real. huge sandstone cliffs to give you all. Não, vou deixar lá aqui embaixo quietinha, compilando o shader. City centers. The fourth volume of the neoclassical modular buildings collection with new intricate details for walls, windows, and roofs. Lastly, we'd like to again thank you so much for your continuing support. With your help, we are able to direct our focus to the content you desire and ensure as much of that content is provided on a daily basis. Thank you for joining me in this update. I'll see you soon in the next one. Pode. Dá volta aí, gente. Cara, eu adoro essa série. Sério que eu não vi. É o que eu falei pra vocês, do Dark Pictures, pra assistir. Aí vai começar um negócio. Aonde transmite? Vou fechar aqui. Hey, hello everyone. I'm Raffaele. I'm the Senior Technical Product Manager for MetaHuman. Now, that's the top half. Before we begin, this is a two-part talk, so I recommend you stay around. This match is amazing. Now, it will be my privilege to take you through a tour of the MetaHuman framework, and let's get right into it. The mission statement for us is democratizing the creation of engine-ready, high-quality digital units. Eu acho que é o microfone do Dani que tá vazando, né? Obvious in that statement, which is that MetaHuman pode ser. a single piece of software. Consigo silenciar ele. How to communicate that as a framework. If you like to work better, you can also think with Seja rápido. Eu não tenho como fazer isso. We do consider MetaHuman Você não tá de host? but it is made of multiple collaborating parts. Many of them can be used independently or optionally. Now, the point of the talk is what is actually in this framework. But before we begin, it's worth going over the pedigree of MetaHuman. Now, at 2 years old, it might seem like a relatively recent product. It is worth noting that it is based on both leading-edge research as well as production experience from teams that have shipped a lot of content and technical demos. Now, everything that we ship or rely on is wholly owned by Epic and not reliant on external technology providers, and that makes it a fairly secure and consolidated technological basis. Now, since we occasionally get asked, this is actually a highly integrated team that is taking these things to the public. Our tools are continuously worked on by members of all of these groups. They all work in the same team space, they're in the same dailies, they work on the same code base. This is effectively an Epic product. Now,
While MetaHuman itself isn't a single piece of technology, there is a very important key item at the heart of it. And that is that we have a large, varied, highly curated database of real data. Now, this for us is a continuing effort, and it spans from casting to fine-tuning the fit of each rig that goes into that database. Talent is cast so that we can increase the variety and coverage of face and head morphology that we have in it. Real people go through a very exhaustive scanning process that generates both 4D and photometric data. Now, that's a considerable amount of data that then goes through several steps, some assisted stages, some manual, some automatic, of a pipeline that generates meshes, rigs, materials, textures, a whole host of things. And finally, these highly curated items are the ones that are added to our database. Cara, tô ansioso para ver o que eles That is fizeram what no gives us MetaHuman. the Eles estão ability fazendo to navigate and suspense. search what is effectively a continuous space of human. Essa questão de deformação da mesh vai ser muito bom. Something like that. Beside the fact that it's pretty cool. But the main thing is every increase that we have in the scope or the density of that database naturally makes all of our tools more powerful and the results far more varied and precise. Now, this being a tech talk, the idea is that you will be leaving with some useful information to understand when and how to leverage MetaHuman. I'd like to partition the problem space for the sake of this discussion, like what we're actually trying to solve here, and start from disciplines and assets. Making digital humans hasn't just always been very hard work and a lot of hard work. It is also a wide variety of work. You need body meshes, head meshes, rooms, rigs, animation. Like I imagine most of you know how much work it actually is. And assuming one has the resources and the time to produce these assets, they all need to be realized while being mindful of several qualities, and these need to be upheld. Fidelity, if this needs to be a recognizable someone, this is especially true, what can you do to make sure it looks like that person? And there's a whole host of other things, right? Can the assets be edited comfortably? Do these assets fit your budgets, runtime or storage or what else? Are the assets manageable? Do you have all of the tools to establish various... Que suspense, maluco. So there's quite a bit that needs solving. And once you've solved it, it is a long-term effort to made and let alone improve these solutions to stay on the bleeding edge of technology. So how do we go about it? Now, very quickly, we're going to go over what we have shipped or are about to ship inside the MetaHuman framework. Less than 2 years ago, we launched MetaHuman Creator. This is what put the name MetaHuman on the map. And when we say MetaHuman, most people probably think of this. It's incredibly accessible. It's very easy to use. It has a playful UX while remaining very powerful. And it is a web application, which makes it available to anybody with a browser, quite literally. Now, since launch, over 1 million users have created millions of MetaHumans, which goes some way to demonstrate that the scale and the strength of the backend is production ready. Now, just over a year after that, we released Mesh to MetaHuman. These pushed the engine integration. Before we had engine integration, it was the format of the assets that you will download, but this pushed it further. This is an engine plugin, and it gives users MetaHuman directly from inside the editor. It requires that you run the editor because of that, obviously, but the workflow and the robustness mean that just about anybody can go from a scan or a sculpt to a great rig mesh in minutes. Not much later, we released DNA Calib, and this comes directly from Freelateral internal tools. It is part of what we actually use to produce rigs and such. It is for the more technically inclined users, and it gives access to the MetaHuman DNA file format, and that is the data format at the core of MetaHuman head meshes data. And for meshes, we mean static and scale both. Now, you can absolutely and thoroughly leverage MetaHuman without using it, but if you care about pipeline integration and deep likeness for some things that might be even a little bit more than plain humans, these can help a great deal. And if you've seen the keynote, and I gotta admit, I'm super excited about this one. Foi modesto agora. This is what you would have seen. Now, MetaHuman Animator is a very powerful qualquer coisa que não seja humano plano. inside MetaHuman for Unreal.
So same plugin that we released MetaHuman for. We have already heard from some of our testers, this has literally changed how they work or even what kind of work they can take on. We'll go over some of the interesting use cases we've heard about. Now, we'll talk a little bit about what we make available that is out of engine, because there are pipeline needs and some people might want to work out of engine. But it is important to note that Unreal Engine is the one place where you do get everything. Now, everything we do is eventually transformed into interconnected UE assets. It's important that this is not an all or nothing deal. You can opt into assets based on what you feel brings value to your project and replace the rest or tailor it to your needs. Now, leveraging the engine asset park as is also means that managing these assets that we will create for you, that some of our tools might create for you, doesn't require any extra knowledge. Using MetaHuman doesn't bring any unnecessary dependencies into your project and build. So, we're finally getting to those partitions. What assets do we provide and what can MetaHuman help you with? We'll start with the easy things. You can choose from different body types, grooms, and a collection of clothing. These are grouped together because all of these are discrete, handcrafted assets, and they are available for MetaHuman Creator. They're discrete choices, or at least they're discrete choices for now. And at export time, the correct variants that you've picked are exported as assets. Any necessary work like groom binding, linking the colliders, all of that is done for you. And all of these come with fine-grained LOD choices. There are currently 18 body types in MetaHuman Creator, and like most, we separate heads and bodies. So we've also taken care of seaming, LOD syncing, and all of that. Now, MetaHuman bodies were made mannequin compatible some time ago. They weren't at the very, very first time of release, but they are now, which gives you access to a whole host of like animation from our samples as well as from third parties. Now, quick tip, if you wish to use MetaHuman only for the heads, which is fairly common, you will have to take care of seaming yourself. We strongly recommend that you pick a body type. Don't ignore this choice. Pick a body type that is close to what you think you will need, because that will actually save you quite a bit of time when it comes to seaming. For clothing, there is a curated selection of handcrafted items. We have tops and trousers and shoes. These are contemporary designs, so if you're doing a period or a sci-fi piece, the look might not work for you. I will still suggest you don't completely sleep on these. At a minimum, they can be a very good starting point for you to get skinning and LODing templates transferred to your cuts. We also make sure that all of these fit all of our body types. And because MetaHuman has become pretty popular as an asset platform, you can find a lot more from third parties. If you get something from a third party, to remember to check what body types they support, because it might not be all 18. Now, MetaHumans also come with several grooms, and that goes from the subtle pitch fuzz on skin to full hairdos. If there is one you like, great. If not, they're actually very good sample content, to be perfectly honest. It's definitely worth getting at least a few, inspect them, look at how the groom binding works, look at how the LOD sync works, because that is functionality that if you bring your own grooms into it, you almost certainly will want to support. And it's also worth noting, like, not all, but most of these grooms also have been carded across all LODs, so they're pretty performance sensitive. Now, materials and textures have a little bit more nuance than just discrete choices. Our texture creation is also data-driven. The images and the assets come from something that we call texture synthesis. And some choices are currently discrete. That's a very small amount of choices that are discrete. But even those, like wrinkle maps and blemishes, actually come from our scan data. Agora review, né? The textures that you get, the maps. Pois é. They respond to the other parameters. Ele tá deixando algumas coisas claras, só do jeito do plano deles. Então, tem valor ainda, pequeno, mas tem. No sentido de, eles estão assumindo que tudo que vai ser corpo, cabelo, roupa é descritivo, é um só e não tem nada procedural a respeito, e beleza. E aí, pelo menos, você já elimina, do tipo, se não tem o que eu quero, eu faço. Não espera, não tem edição, não tem o que fazer ali. Agora, já em textura e material, o negócio é um pouco mais turvo, né? Como a gente já sabe, por trabalhar
Comenta aí uma, né? Mas, And pra once quem they tá come caindo de into the paraquedas, project, which is mas what we're meio talking about review. before, they are straightforward to understand. They come in as normal textures attached to normal materials. Não So you tem can nada modify straightforward, if não. and Porque as sabe o you need. material do material é mó caos, There né? are maps for quite a few channels, and this is the bit where they are a little bit more than just simple group binding assets. Linkage can be more involved. Some of the maps, like the wrinkles, are actually connected to animation channels so that you have the right triggering when your character expresses something. Now, head meshes, and with that we mean static and skeletal meshes here. This is where things start becoming pretty special. Like all of our parts, you do get battle-tested topology, you get consistent assets, fine-grained LODs for everything. But authoring is entirely in a continuous space, and things open up here quite a bit. UX, this is creator, and UX is very playful and intuitive. And we feel that this is where that notion of having a continuous, seamless space of human features actually starts shining through. And it enables like very unique manipulation tools. This isn't just linearly or bilinearly interpolating between a bunch of meshes. This is literally exploring our database. You can start from 1 to 3 presets and blend into that space quickly. And that will get you a good starting point. It gets you the first course approximation of what you might want. You can then move on to details, and these are more localized controls. Now, this bit has a very plastic, proportional modeling kind of feel. But again, in actuality, what you're doing here is exploring our database. And these manipulators like fundamentally move you into this n-dimensional space of human features. So if you've ever used it, most of the time it feels great. Some other times it feels like it's quite not getting there exactly where you want it. As we expand our database, that will start zeroing in more and more and more towards exactly where you place something. Okay, so by design, this process in MetaHuman Creator is meant to be in a bound space. Every Eles possible usam result from it todas is as meshes que a gente well-behaved and sobe plausible. Now, what's worth no, noting here is that skinning, no joint shapes, MetaHuman displacement como shapes, database they depois. don't come from discrete presets. If they did, you would have some Aí escalona rápido, né? Aí fica legal. Each head in our database comes with highly polished rigs. So when you generate a MetaHuman, the rigs and the shapes that go with it are also generated appropriately from that continuous space. So you're guaranteed that every single MetaHuman coming from there is individually fully expressive as well as well-behaved. Sometimes, though, you need to push the boundaries a little bit or zero in on some specific likeness. And this is Mesh to MetaHuman, which was what we put in the first release of the Unreal Engine plugin. Ainda não And it chegou lá. introduced a O cara very é bom de powerful suspense. Mesh to MetaHuman. We designed this to be very, very easy to use, but it adds considerably to how far you can push a MetaHuman head. Now, as it stands right now, you can start from any mesh, choose a few views, those are turned into frames, track the frames, feed our topology to that mesh, and then you can send that to our backend, which will do all of the rigging and everything. From there, you can choose to edit it further in Creator, or it will just appear in Quixel Bridge, and you can pick it up from there, which is why we're saying, in many ways, this is a new point of entry for MetaHuman, and it makes Creator, which remains like incredibly important, optional to your workflow if you decide that you don't want to access it. It's worth noting that when I say things like you need to track the frames or feed out topology, what I really mean is that you push a button and it usually just automatically works. Now, one way to think of this specific set of functionalities is it's as if it was a fine-grained search to look up your mesh in our semantic space and get the closest approximation possible of that volume that we can provide together with the full rig. Now, if Creator lets you explore within defined boundaries, Mesh to MetaHuman lets you push those boundaries by introducing a volume delta. Now, the image up there, it might be subtle, especially for someone watching these on video and not in person. But that subtlety makes a huge difference when you're trying to get really close to someone's specific appearance. So what happens here is that when you use Mesh to MetaHuman, first we take the mesh that was provided, then we look up a first approximation of that mesh in our semantic space. We record the difference between the volume of the mesh you provided and our find, and that is sent to the backend for rigging, and then the delta between the two is preserved, which is what you can see here.
there are two things that come through from this image, I feel. And one is, if you look at when the slider is fully to the left, Meu Deus, you que can demais. see that our find in our database was incredibly close to the volume of the actress. Das duas umas, ou o suspense é tão grande porque o impacto é pequeno, ou é um puto impacto e ele precisa dar toda a base para o cara entender de onde vai vir. Pois é, mas o meu cérebro já vai direto, sabe as palavras do mestre Falcão, e dizia que de onde menos se espera que não sai porra nenhuma mesmo. So if the delta is very the mesh is likely to misbehave in some areas or with some extreme animations. But when you're looking for something Eu estava na expectativa de que eles já fossem entrar falando daquela questão de deformação que foi mencionada na introdução. Pois é, cheguei a entrar com os 4 pés no peito. Now, while we were working on this, we were also working on our performance capture feature set, which is what you now know as MetaHuman Animator. So all along, we were designing the workflow and everything so that it could work from footage as well as from meshes. If you use Mesh to MetaHuman, there is no need to learn absolutely anything new. Instead of importing a mesh, you can import footage. If you have a high-resolution stereo couple, it will be just the one frame, plus one for the teeth if you're really keen. Or if you're using a plain iPhone, you'll be using 3 frames. E é outra maneira, hein? You fit them, and you get a rig. There's no manual intervention in any of the things that we have shown. Eu não sabia. Já tinha isso disponível para o atual Mesh de MetaHuman, de você pegar por filmagem? Que eu saiba, não. Talvez no 5.1 tivesse escondido em algum lugar. An asset that's about to come, as well as data and files. It is the core data format for MetaHumans, and it contains all of the parameters for meshes, rigs, and their attributes. Now, that data as a file comes bundled with any MetaHuman you download, and it has some pretty useful engine integration as is, like literally drag and drop it and you get a rig, which is pretty cool. But it's also, now that we released DNA Calib, something that you can open and modify. Now, DNA Calib is part of that toolkit that Freelateral used to deliver assets at the highest level for years. It is definitely on the technical end of the spectrum, but it is not so far that way that a TA or a TD that's comfortable with Python wouldn't be able to fully leverage. It's a C++ library that gives some degree of access to the contents of the MetaHuman DNA file. But it comes with both the source code as well as the precompiled binaries, which makes it pretty easy to deploy. It has Python bindings, which makes it very, very accessible. And it has a very extensive reference. So this is a library that you can use from anywhere. You can use it from a command line if you want. But if you want, tipo, saiu a primeira versão, né, do MetaHuman, a gente passou uns 3, 4 meses, aí descobriu que existe o DNA lá dentro. Porque não tinha documentação com isso claro, né? Não. Pois é. You get a file, you open it, you see what's in it. The DNA view were part of this. You can see the plugin as you receive it if you want to download it there. Allows you to look at our DNA file, and it gives you some first glimpse about what we normally encode in there, which is you can choose what LODs you assemble, LODs you assemble, like what properties do you want in them. So this effectively allows you to build up inside Maya or elsewhere, like just the assets that you want to work on. Probably more importantly, though, is the MetaHuman DNA editing tools. Like this is what allows you to take these things and synchronously through our commands, edit things such as the global scale, the global position, remove points, rename jobs, pipeline needs it, don't like how we name it. Perfectly valid reason. Start using these, even if it's just rename. Dani. Oi. Revisa o input aí, porque agora melhorou, mas chegou com o meio que aberto, deve estar pegando de outro input. Vou dar uma revisão. Rafa, voltei pro meu porque vieram falar que o seu tá baixo. Tá, e você falou do input do meu mic? Essa hora que você chegou, abriu, depois melhorou. Então não sei se era só acomodação. When you're using something like this is that you start deviating from what you get straight out of Creator, but you do still get all of the functions. Você respondeu as perguntas aqui? Okay, so last and possibly the most significant part of our assets are. Você falou que o maluco subiu ali. Rig logic is effectively Estamos no aguardo. It is parameterized in semantic space.
And that means things like brow up and down, jaw up, down, left, right, and so Ainda on. até agora tá rolando a revisão Possible to blend in do MetaHuman. Não Pra cheguei, gente, cheguei até. podia ter gente que não tava acompanhando, que pode ser novidade. It is all done from this É, pra gente tá meio frustrante porque ele tá fazendo um reviewzão de MetaHuman até agora. Foi, nós virou PHD, e a gente tá aqui babando no que vem de novo. This is one of those things that comes from Já é PHD no assunto, filho, vai. Now, it's also worth noting about this that this is fazendo retopo de acessório para MetaHuman neste momento. Recommend that you actually include in your if you're doing linear content, you don't have the power path. If you're doing interactive experiences or games, this comes as an actual thing that you will want to include in your build because it is very, very good for both performance and the footprint of how you manage animation. Now, we know that not everybody animates everything in engine just yet, which is why we also have a Maya version of this node so that you can have full facial rig parity between Maya and Unreal Engine. Now, animating a flat list of hundreds of parameters might not be everybody's cup of tea. So we also have a faceboard style control rig, and that is far more animator friendly. Now, this rig too is available in Maya and Unreal Engine, and it's connected to rig logic the same way. Queria saber também se vai liberar o plugin pro Blender, né, cara? Galera de Blender, era legal. Blender ia ser ótimo, cara. E aberto, né, caceta? Por que não? Já investiu $1 milhão no Blender? Pô, investe um engenheiro. Eu já vi uns tutorial nervoso, dá uma volta do cacete, mas o cara consegue jogar lá no Unreal, mas ele tá fazendo no Blender. Mas ele tá literalmente fazendo o trabalho de um plugin. That is a non-trivial mapping. So we constantly maintain and improve that backward solving for you. You can seamlessly bake things from the faceboard to the roll curves on rig logic, or backward solve them the other way, losslessly. Like you can do this many, many times and your curves don't start deteriorating. Like as you look at the character, it's still emoting and expressing exactly the same way. All right. So the whole point of a rig is that you want to put animation on it. At least normally that's how I think of it. We really should be closing with more details on what we revealed today in the keynote. MetaHuman Animator is a huge update to our Unreal Engine plugin. It is a true end-to-end system for performance capture, and it goes from your footage finalmente coisa nova. Steps to final animation. O cara deu uma palhinha antes lá disso aí, foi fazer da cena lá. A gente deixou escorregar ali que ele conseguiu fazer o negócio pro MetaHuman, o scan do MetaHuman baseado em frame também, em vídeo. Interessante. Eu vi que a interfacezinha do rig ele mudou de level. Mudou, mas acho que é porque eles deixaram tudo... Não, desculpa, só do rig do lado mesmo. Do rig do lado. O desenho directly on rig logic or on the faceboard. And finally, taking that animation and applying it to the control. O Vitor mandou ali no chat. Now, that is literally Estou estudando Blender muito empurrado. Se não tiver, vou ficar bem pistola. Se não tiver o plugin, né? Compreensível pra caraca. Pode ficar pistola. So, we're almost done. I think these are some of the most salient points. Now, why rigs in semantic space pay off? Our rig parameters are in that space. That is to say, it is what is activating and where is that activation at in a normalized range, right? So you have like jaw up and down, 0 to 1, or things from 1 to -1. That is opposed to things like geometric or volumetric approaches, where someone might directly describe the position or the rotation or of the joints or of the solver points. The fact that this is in semantic space means that in practice, every animation will always work the same on any rig logic or... Olha lá, PJ tá perguntando, será que vamos ter lip sync bom? Cara, inclusive tem material novo de lip sync no fórum dev. Deve ter coisa interessante da 5 para cima. Eu não estudei a fundo, mas talvez tenha coisa mais rápida do que você tinha conhecimento até agora. O áudio to face da NVIDIA já fazia um trabalho muito bom para dar um start. Com isso aí eu elimino ele. Então, eu vi, é que eu já fechei
Performance capture. Mas era justamente um áudio um text to áudio para fazer lip sync. If you want to be more on the compact side of things or on the lower budget side of things, we support iPhone 11 and up. Everything in between, basically, workflow-wise, becomes possible. You can have some actors with stereo couples. Que lógico, perdi. iPhone 11. Or you can have actors with iPhones for ready pickups or things like that. You can set up audio booths with performance capture. Like what you're seeing there is literally the picture on the desk is literally what we use to test things. It's a tripod with an iPhone on top. You can have your performers work remotely by just sending them a small device, or they probably already own it, to be perfectly honest. And all you need to get back is some files, or they'll send you the device back. If you're head mounting, it will only provide you with a facial animation, and you're likely to get the neck from your suit. You don't want this to interfere. Outra coisa, PJ, aquela captura de movimento facial sem marcação, que foi mostrada hoje mais cedo, também facilita muito ela aí de novo. We chose to directly support the iPhone because they're convenient. O único BO tem que ser no iPhone. But we do nothing with it other than capture. Ele tá reclamando antes em português. We support vertical stereo couples because they're some of the most reliable and available configurations. Ele comentou que o BO é quando o mockup é em português. Isso tem a ver com o que ele estava mencionando de vocalizações, que você consegue atrelar fonética, você consegue atrelar do tipo uma expressão facial com um fonema, e aí a hora que você põe o texto junto, ele consegue forçar essa barra, porque cada língua é diferente, né? Não tem jeito. Claro. E mesmo na mesma língua, você tem palavras que tem outra, que nem banana. É banana, não é bananá. Entendeu? E os fonemas são os mesmos, né? While we do scale well with the quality of the data, it is not done at the cost of resilience. So, cara, fica bonito. The actor is covering their face, lisinho. Their eyes or something that is missing from the brain. Só eu não posso fazer, né? Que não aparece o queixo. Don't need to split takes, right? Having good lighting is nice. Não é nem você, nem o Daniel. A gente tem que arranjar alguém com a cara limpa. Get bright lights, doesn't matter. It's perfectly resilient to all of that. Now, sorry for that. The quality of animation. When we say quality, we don't mean it in some vague sense. We don't even refer to issues like noise. We're particularly well behaved there too. But what we mean is that the function curves that come out of these systems are very well behaved. Semantic space solvers can sometimes choose to interpret different poses that are temporally adjacent with different controls. And when that happens, you'll see curves crisscrossing. We don't have that problem. Just don't. The animation that comes out of these is always very good. It's always highly editable. So, last feature, audio to tongue, is what it sounds like. Audio to tongue. It's all basically solely based on video and depth streams, which makes it resilient to things like audio slips or missing audio and so on. Chances are in your shoot, you do have audio, so we should be making good use of it. Part of the solution is audio to tongue animation. It will reliably produce tongue animation from just the audio track in the capture, if one is present. Já estava na eminência mesmo. Já tive gente que perguntou já o orçamento para fazer isso e tal. Eu já tinha comentado com vocês, né, que já estava no ponto de alguém fazer, mas eu sabia que alguém grande ia fazer, não que a Epic. Daí competir com os caras não vale a pena. Solving a performance and you're happy with it, all you have to do is export the animation. It becomes a plain animation sequence and you're done. It's readily available, easy to be moved between projects. There's no need to do anything to it. All right, so that was a lot for half an hour, and I promise I just scratched the surface. We're on the expo area where you can see these live. Pô, falou nada, falou então só da animação. Thank you very much. E a captura por vídeo. Cara. Frustrante, cara, eu esperava mais. Hi, how's it going? My name is Matt. I'm part of the advanced. Não, tem mais.
I'm excited to be here today to show you some of the cool stuff we've been working on. So tá no horário do many Meta areas Gamer. of Unreal technology have advanced hugely over the years. We have Nonite and Lumen that allow us to represent highly detailed and beautifully lit environments. And with our awesome spatial technology you've just seen and MetaHuman Animator, we can recreate the subtleties of human performance and emotion. But we want to bring that same level of definition quality to our character bodies. So currently, a typical body deformation setup for a real-time character is a combination of additional helper joints and sometimes corrected blend shapes that attempt to preserve the volume and silhouette of the character as it animates. In fact, our metahumans use a helper joint system to do exactly that. But human biomechanics are extremely complex, and this type of setup is always going to be limited in what they are able to represent. So building a system that allows you to see the scapula moving underneath the muscles or the skin sliding over the rib cage as you raise your arm is always going to be a real challenge. So what we want is to bring our characters to life with the awesome muscle and flesh simulation that's available to us in Houdini. Now, these deformations look great, but the simulations are computationally very expensive. So what you see here is taking around a minute per frame to solve. So wouldn't it be great if we could have this level of deformation complexity, but able to evaluate in real time? Well, what we are now able to do is to use machine learning to compress that simulation data into a format that can be evaluated at runtime. So you are looking at our ML character with deformations driven by full muscle, flesh, and cloth simulation running in real time and on PS5. It's taking around 1/10 of a millisecond on CPU for network inference, and as you see it here, around 1 millisecond on GPU for more target evaluation. So this is a fully generalized model. We have not just trained it on the cinematic animation that we can see here. So this is our character. His name is Emil. He is an anatomically correct digi-double. It was authored from 3D scan data of head and body, and we also captured full body MRI data, and we used this to help build and validate our musculoskeletal system. This was taken into Houdini, where we work closely with our friends at Side Effects to set up full muscle and flesh simulation. Now, a lot of the Houdini tools we used are under active development. Even so, the results we're getting out of it are pretty awesome, and they're only going to get better in the future. And at this point, I also would like to thank our actor for giving us permission to use his digital likeness, and for allowing us to create the simulation data that we use to train our different machine learning techniques. Now, each technique is referred to as a machine learning model. And this is a neural network that maps the value of some inputs to some output data. So for our particular use case, the inputs are joint orientations, and the output is the mesh deformation that matches our training data. For efficiency, we encode this deformation as a series of learned morph target shapes, and our network outputs the weights for these. So we have different types of model available for us to use in Unreal. Each uses a different ML technique, and each has their own strengths and weaknesses. There is not one single model that is appropriate for all applications. So we created 3 deformers in total using 2 of the models available to us. The neural morph model gives us really great results for flesh, but performs poorly for cloth. So for these areas, we used the nearest neighbor model, and this is able to better reconstruct the complex folds and wrinkles that we want to see forming as the character animates. So the total vert count for our character is around 315,000 verts, so it's fairly high res. Joint count is pretty lightweight. We have 91 bones, and this does include fingers. Each of the models took around 50 minutes to train. So if you have a CUDA-enabled card, we can use GPU acceleration, so this makes training pretty fast. Now, we'll cover these models in more detail, but let's take a step back and try and get a high-level understanding of what they're actually doing. So each deformer begins with 2 versions of the same character asset. We have a very simple one. This is just a basic joint hierarchy and linear skinning. And this also becomes our skeletal mesh asset in Engine. Then we have the complex one. So for us, this was the muscle, flesh, and cloth simulation generated in Houdini. But really, there are a ton of different deformations that you might want to learn, depending on your technical and creative goals.
So the basic goal is to learn the delta, or the difference between the complex and simple example across a range of poses, and then compress that information into something that can be evaluated in real time. This is the training process. The result of this is an ML network and a series of more targets packaged into our ML deformer asset. When we apply this to our simple skeletal mesh and animate it, the resulting deformation closely approximates. Uma tradução simultânea não recebeu o cachê. Não caiu uma pimba, mas não vai. Olha só, eu botei o cursor em cima, agora foi. É a presença do Gabriel aí, ó. Across a wide range of animations. This is the training range of motion, or ROM, and it's perhaps the most critical element of the process. Now, it's important to note that these models can only... Pode crer. O maluco tá em idle faz uns minutos já. And simulation in Houdini are dynamic in nature. Muscles are affected by gravity and inertia, and folds and clothing will form differently depending on how you got into that pose. Tá. Now, this presents a problem because it means we're potentially trying to learn conflicting deltas for poses that have shared characteristics. O método está claro, né? O resultado parece ficar animal. Mas ele me parece pouco modular, né? Do tipo... E ele ainda não... Só que tá, parece que vai funcionar muito bem para cinematic e não para gameplay. Exato. Até porque a gameplay, dependendo da velocidade e distância da câmera, já nem é tão relevante. Sendo sincero, aquele muscle system que tinha desenvolvido via Blend Shape, puta, não é o mesmo tipo de resultado, mas para gameplay tipo real funciona tranquilo. Pois é. Mas a porra nenhuma. Para quem tá viajando aí na palestra, basicamente os caras têm um modelo normal, padrão, aí eles são um modelo com todas as deformações humanas, ele bota ele para treinar em animações, dá o play na animação A, B, C, ver como que o sistema de músculo reage, os esqueletos reagem, como isso ele conflita a malha com malha, né, com a original, e aí decidindo, baseado no que está de diferente, aí ele cria os mapas para fazer a deformidade, né, que é uma informação fixa, mais barata, é como uma simulação física qualquer, que você tem lá um cachê guardado, só dá o play, e aí você dá o play por movimento, não por total. Saving out the frame. So these additional frames will generate a receipt. So let's look in detail at the models. So firstly, the neural morph model, the local neural morph model. Nossa senhora, vamos lá. Quem não estudou IA aí, tá pronto? Pronto para entender sobre o processo de decisão? Agora, valendo. 30 segundos. Now, there are some big advantages to choosing local over global, and this should be considered the default approach. Mas aí ele pode explicar o processo que ele quiser, porque esse processo eles vão mudar e vão iterar e saca, a não ser que você vá reescrever o seu método, não vai ser tão pertinente. Me preocupa um pouco como isso chega na mão da gente, como usuário, do Unreal e tal. Porque, cara, se eu tiver que escrever o modelo de rede neural para treinar, pô, na moralzinha, eu concordo com o Daniel, eu faço em Blend Shape, chega num resultado parecido com menos esforço. E que não vai rodar o tempo todo, né? Como você diz, eu vou ser arrogante aqui, cara. Você se punhetar bem o Blend Shape, se ficar ali acertando direitinho com o Wrinkle Map, dá pra botar lá na lado e falar que fica muito parecido. Dá sim, cara, com Wrinkle Map, Normal Map, um Displacement, você chega no resultado, cara, ridiculamente idêntico. Talvez os... aqui, pessoal. E é fazível, e não fica tão pesado quanto um modelo de simulação, né? Esse muscle system, todo em geral, rapidão, sabe? Todo esse lance de muscle system pode parecer ignorância minha, cara, mas para mim sempre parece assim, depende da ocasião demais, entendeu? É que o blend shape bem feito, que ele precisa de uma topologia bem feita, a topologia do MetaHuman, ela não favorece isso aí. Então, se você deforma com uma topologia bem feita, ele fica tão bom quanto o muscle system. Sim. É que a questão do muscle system é automatizar esses processos. Você não tem que ficar animando. Aí você pensa no muscle system tipo do Maia, onde você fizeram o Hulk lá. O cara trava o peitoral, você tem antes, depois, em cima, embaixo, todas as fibras, e isso vai para a malha independente da topologia. Ajuda, cara, é infinito. Só que isso no Maia rola, porque não é em tempo real. Independente da topologia, vírgula, né? Porque lá no Hulk é explodido. Lógico, isso, exato. Independente no sentido de não precisa da topologia dar suporte. Ela só precisa aguentar. Ela só precisa não quebrar.
And on top of this, we add an additional layer of O que eu ia colocar é que o que eu estou pegando da apresentação do cara, eles já vão entregar a mecânica treinada. E aí sim facilita a vida, né? Você já tem coisa, é só você acertar volume da massa, né? Se for pra gente colocar o modelo original, saca, e um outro modelo deixar treinando lá, cara, lindo, maravilhoso, acho top, entendeu? Se não for assim, se tiver que recriar muita coisa, começa a ficar meio estranho. Tá, agora joga fora tudo que a gente falou, porque com roupa é outro assunto já. Cara, com roupa, na verdade, é o mesmo assunto, só que ele é muito mais o trabalho, né? Multiplica muito o trabalho. Multiplica porque, pô, cada tecido é diferente, tá ligado? É, exatamente. Está chegando no pé. Esse NN aí eu perdi, a gente tava falando, eu não vi o que era. Era de normal? Eu também não vi, a gente tava falando, mas é um agregado dentro da simulação. Complex information. Lots of examples of what we want the deformation to look like in lots of different poses. So currently, the easiest method of doing this is to use our Maya pose tool, and this will generate a random animation. The second step is to generate the training data using this ROM. Mas ainda assim é um processo de treinamento, né? Esse é o tipo de coisa que, por mais que eles deixem manual, não sei por algum motivo, alguém vai automatizar essa porra, certeza. Nem que seja um software novo, pago, você só colocar isso e, saca, pode levar um tempinho, 6 meses, 8 meses pra sair. Isso aqui na mão do Jobutsu já fica leve essa porra, cara. Porque a hora que alguém pôr isso aí pra treinar sozinho, você põe um input só e sai pronto, saca, você cria uma camada de mercado, que é o cara que faz esse tipo de ferramenta. O que eu tô profetizando há tempo, né? O lance da IA é isso. Cara, vai ter gente que vai ganhar dinheiro agora com isso. Ferramenta de treinamento. Porque quem quer sentar, aprender, fazer isso para continuar o trampo, né? If at this point there are particular poses that are not reconstructing well, we can go back to the ROM, we can add poses to give additional coverage, and we can run through the training process again. So getting to a good result is an iterative process. All right, so let's take a look at this in editor. Aí sim. All right, great. So first thing I'm going to do is I'm going to create our ML performer asset. So once we load this up, okay, so the first thing to note, up on the top left, this is where we can choose which model we want to use. To the right of that, we can choose between training and testing modes. Ele treina interno? Então, peraí, então cala minha boca. Eu tava achando que você ia treinar isso no Houdini e trazer de volta. Various parameters for our network and training process. So the first thing I'm going to do is I'm going to add the skeleton mesh. I'm going to add our training ROM as an anim sequence format, and then I'm going to add our training ROM that is the imported Alembic. So this came from simulation. So tá. Carregamento cache ali do Houdini. Right, here we go. Now, on the left, we can see our training base. So this is our simple linearly skinned asset. And on the right is our target. So this is the thing that we're trying to learn, right? And this is what came from simulation. If I scrub through, we can see a matching training ROM running on each. And during training, what we want to happen is for it to learn the delta or difference between the simple and complex, and then compress that information into something that we'll evaluate in real time. And we can see that delta visualized here with these green lines. So once we're happy that we have two matching ROMs, we can start setting our network up. Vamos fazer esse treinamento com os caras gordão e tal, tipo, os caras magrela. Ninguém vai fazer o cara só costela, né? Não. We can train using curves if we wish. So if we're using bones, we can only consider orientations as input and not yet translations. Underneath here where it says bones 91. So by default, it's added every joint in my skeleton as an input into the network. Now, to get the best quality ML results, we want to reduce the number of inputs to the network as much as possible. So the easiest way to do this is to start by clicking this animated bones only button. And it's going to populate a bone include list based on the animation.
So you can see we start off with 91, we're down to 25. That's pretty good, but we can go further. So here it has included the roll or twist joints. Now the transformation of these can actually be described in terms of other input to the network. So we don't need to include these as discrete entries. So I'm going to go ahead and remove those. Esse twist atrapalha pra caralho nessas horas. Mas pelo que eu entendi, a rede neural que ele está montando é baseada em bone. Cada bone e o movimento possível com todos os outros. Eu só achei que realmente esse treinamento estava lá fora. Eu tô estranhando o pipeline. Estranhando, tá? Não tô criticando. Down here, we can choose between local and global models for the neural morph model. We can set the number of morph targets, the number of training iterations. Here we can play with the network dimension. So increasing the number of hidden layers gives the network the potential to learn more complex information. Eu tô viajando aqui, mas não seria mais fácil se tivesse um modelo treinado e se envelopasse em cima do treinado? Mas eu acho que é isso que ele vai fazer com o Geometry Cache. Não, é que ele está treinando o modelo, entendeu? Depende. Eu tô falando, já tem um pronto e isso envelopa em cima daquele que está pronto. Mas aí a reação, dependendo do que é, muda, sacou? Tipo, no caso de um cara pelado assim, beleza, tá ligado? Porque os músculos batem no mesmo lugar sempre. Mas você começa por outros fatores, por outros fatores ali, bagunça. Outro cara não tem o músculo, saca? Outro cara é, sei lá, tem uma pelanca, outro cara tem sei lá, uma coisa pendurada, por que não, saca? Não precisa ser só humano, saca? Pode ser, sei lá, mano, sei lá, qualquer coisa, o cara tem a roupa em cima, saca? Muda. Aliás, curioso se isso expande também para vestimentas, né, cara? Ele falou que sim A ali, né? promessa dele, sim. Então, mas você pensar num jogo, sei lá, tipo, modularzão, sei lá, mano, o número de simulações explode em exponencial, né? Não sei como funcionaria. Mas com motor espacial e o crachá aí, igual a nós aqui. Porra, começa a fazer esses cálculos aí. Os caras têm até calafrio aqui, né? Eu achei engraçado esse termo, cara, train. Vamos treinar o modelo. Porque você treina, faz sentido, né? Você tá treinando a IA, né? Ele abortou e aí, pegou uma parte ou cancelou? Ele não mostrou, hein? Boniteza. Eu vou abortar aqui porque tá pronto o meu. Tá certo, eu faria isso no palco também. É isso, beleza. Vamos ver. And I can scrub through and we can see the animation playing on our ML deformed. Não pegou. Peraí, que agora eu fiquei confuso. Qual que era o resultado final? É esse aí? 0 e 1. Ligou, sim. Right, so the next step, we want to set up a blueprint for this. Você tem esse dado aí, e vocês vão liberar esse arquivo para nós aí, gente? Cara, e outra, seria muito legal se ele tivesse testado com duas malhas diferentes, né? Não exatamente a mesma malha, né? Um retarget de músculos, né? Muda o tamanho do bíceps, muda o tamanho do peitoral, muda... Mas aí eu acho que faz parte do você não forçar para não cagar o negócio, sacou? Do tipo, você pode pôr isso no pipeline. Você vai ter deformação de músculo, tem que escanear o maluco, ou ter o corpo certinho antes, saca? Não sei. Ele falou lá no começo que eles escanearam o cara, né? Então, é o maluco. A base mesh deles e a o que eu tô falando é o treinado e o target, o que vai treinar e a referência, usou a mesma malha. Entendeu? Podia ter colocado dois personagens diferentes. Pega o maluco que ele escaneou e o outro personagem. Não sei se funciona. Às vezes a ideia é essa, tem que ser a mesma, né? Não. Okay, I'm just going to switch. This is a live demo. Tem que dar problema, cara. Se não der problema, você não tá ao vivo. Agora eu acredito que isso é verdade. Aí, ó, Daniel, você queria, ó? Toma aí, ó. Bravo! Aê, caralho! Tá maluco, agora vai só frio, tadinho. Interpreta agora aí, cara. Desenha. Desenha aí.
What I really want to show you was we can manipulate the control rig. I can drag up the clavicle control. We can see the skin sliding over the abs. It's a fully generalized network. You can animate that. You can keyframe it in Unreal, and it looks great. Sorry, I can show it to you. É sacanagem, o maluco deve ter se cagado de medo agora. Meu emprego. Really bad at So to take a simple example, if my game animation rotates an elbow from 0 to 140 Acabou de abrir uma vaga Os caras são... So if the model is reconstructing poorly, the two most likely causes are either you haven't used enough training data and the model hasn't generalized, or the animation is pushing the character outside of the pose space we trained on, and the network doesn't know how to handle that. So when this happens, the deformer doesn't just handle it gracefully, it won't just stop it. So it can be really easy to get caught out by making incorrect assumptions when you're setting up the training role. So you might have assumed, for example, a planar rotation for the elbows, but forgot that animators like to break stuff, and the performance capture data is often going to have small rotation values on all three axes. So if your training data hasn't accounted for these rotations, you're going to start having problems. So one of the issues we had was caused by excessive twist on the clavicles in our cinematic animation. So the training ROM assumed a total range of around 20 degrees, whereas the animation was pushing way past that to 70 degrees. So we can see this in our animation curves here, right? So on the left is our random data that we use for training, and on the right is the cinematic performance. And so you can see that the upper and lower bounds of the cinematic data extend outside the training range, and we get the mesh collapsing in as a result. Now, in our case, we actually modified the animation rather than training ROM, and this fixed our issue immediately. So the single animations, like in our case, is actually pretty easy to debug this kind of stuff, because we can just bring the training ROM and the cinematic into Maya, and we can look at the anim curves, right? But we do need better tools in place to debug these kinds of issues against large animation databases. So currently, generating a random training ROM, like you see here, using our Maya PoseGen tool is the easiest way of creating training data that we can be confident covers the full pose space of our character. So for each joint involved in the deformation, we're defining a min and max order rotation value for each rotation axis, and then the PoseGen tool generates a random animation based on those values. But this is kind of a blunt tool, right? It has no understanding of biomechanics, and we end up generating a ton of poses that are not physically plausible, and they're just not useful to train against. So here are some examples of this. So the tool has generated counter rotations along the spine. The biomechanical relationship between the clavicle and the humerus is not being respected. So generating training data can be a real challenge. So we want to make our training ROM as efficient as possible by reducing the number of bad poses. So in Maya, we set up a simple set-driven key system to drive the spine joints, and then we generated Caralho, que trabalhão. attributes instead. So this ensured that the poses on the spine remain in a physically plausible space. We also ran a post-processing script to nudge the clavicle rotation values based on the orientation of the humerus. So by making the training ROM more efficient, contains less bad poses, we're able to use smaller training ROMs. Só que você tem que fazer o treinamento no Houdini, criar o asset de treinamento no Maya, para levar para Unreal, tentar a simulação, saca? Já falei, cara, great shape. Não vai ficar tão bom quanto, mas, cara, para 90% dos casos. Just under 7,000 frames of random poses. This goes the generalized model that allows it. Olha lá, Sato, a NN é Nearest neighbor. Vizinho mais próximo. We can even manipulate individual limbs using control rig, which I wish I had shown you. Só esqueceram de falar o que é o A, da PCA. We then refine that model with a small set of additional poses taken from various. Tô aqui tempo demais já para funcionar também, bonitinho. This is the approach I would recommend. Olha lá, the nearest neighbor, ó. Acho que esqueceram de renomear ali, ó. Tá vendo? Ah, sim, tá PCA layer. Não sei, cara, talvez tenha um propósito de... Não sei não, parece que tá errado. Estranho.
Parece que esse cara realmente vai perder. Não, brincadeira. Vocês perderam o emprego por isso, não, né? Deve ter feito a apresentação toda virada de noite. Ele deve estar virado nessa hora. É. Base de energético. And it will also bring secondary workflow benefits when using simulation data as source. The local neural morph model offers some support for this already, and we do expect to ship an example structured training ROM with final release. Os caras mexendo no So celular. there are a few points to consider in the pursuit of getting better results. We've covered most of these already, really, but one important point is that a simple scalable mesh asset should still include twist or roll. Aí, ó, So twist vai ajudar. for those not familiar with rigging, these are additional helper joints that distribute twist in regions such as the upper and lower arms and legs, and it kind of removes that collapsing candy wrapper effect that we can see here, right? So without these, the delta that the ML deformer would need to apply to correct that pose is pretty big, right? So ML deformer is, in effect, a lossy compression. So with really large deltas like this, that error can become noticeable, and you might not get a great result. But by including the twist joints, the size of the delta we're trying to reconstruct is much smaller. Any error present is not going to be noticeable. So just to briefly cover performance, the table on the left gives a PS5 performance breakdown for each of the 3 deformers we used. To recap, we used the neural morph model in local mode for flesh and the nearest neighbor mode for clothing. The flesh layer running on the neural morph is super performant, actually, it's great. The nearest neighbor model has a slightly higher cost, and this is due to the additional nearest neighbor data set that increases memory usage and GPU time. On the right is a table of the network parameters that have the greatest effect on performance. So 0 delta threshold culls small deltas from the morph target set. This reduces memory and GPU time, but in some cases can introduce artifacts. Compression level is fairly self-explanatory. Higher numbers affects memory usage, but could introduce artifacts. Increasing the number of more targets. Desculpa, não deu tempo. Better reconstruction results, but with a higher memory and GPU cost. And as we mentioned earlier, increasing the network dimensions gives the potential to learn more complex deformations, but at the cost of increased CPU inference time. Now, for the nearest neighbor model, PCA coefficient number and nearest neighbor data can be seen as broadly analogous to the number of more targets, and this affects memory and GPU time. So to sort of wrap up, given the right training data, the reconstruction and performance characteristics of the current models are actually pretty good. So the main challenges right now are around workflow and generating the training data. This has a big impact on accessibility and scalability. So what we have shown here today is achievable for a hero character, but we need to make workflow improvements to extend this out to secondary characters. We need alternatives to random ROMs. We need models that are less sensitive to being slightly outside of the trained space. We need support for multiple pairs of anon and geometry caches. And we need better debugging and visualization tools to help find the solutions to problems when things aren't working. We will be releasing this as a sample project with 5.2 later in the year. We will also be including all the geometry caches and all the source data. That includes the full musculoskeletal model. Yes. Essa coisa que vem. Hopefully repurposed for your own ML performer projects. We would love for you to come and chat to us at a booth. You can get hands-on with this demo. You can change cameras, switch between musculoskeletal, flesh, and clothing layers. You can pause the action, and you can see the deformation result both with and without ML deformer running. And finally, I just want to thank everybody that worked on the project. I want to thank Side Effects for their help and support. You guys are rock stars. And thank you to you guys for your attention. Thank you. Esse aí vai demorar para colar ainda. Vai colar. Mas já fica naquela listinha de vamos estudar lá na frente. Diverse Programming Language. Aí, ó. Esse é o próximo. Só porque você tá cansado. Tem meia hora aí. Então eu volto em 15, 20 minutos. Vou pra eu respirar um pouco, esticar a perna. Beleza? Já vai. Se você precisa dar uma relaxada aí também, fica à vontade, tá? Eu vou tocar mais um pouco.
E aí eu vou encerrar por volta aí de 7h15, 7h30. Beleza. Eu não entro na próxima. A próxima começa a que horas? Daqui meia hora? É. Para começar a próxima, o Sata volta e eu saio. Beleza. Eu vou esperar para ele chegar aí, né? Então... Depois... Cara, esse do MetaHuman me decepcionou. Prometeu muito e o modus operandi aí é cabuloso demais, cara. Ó, esse negócio aí é louco, cara. Aquele negócio da estação lá que tá aparecendo. Lembra disso aí, ó? Esse é maldade, cara. Parece um vídeo de verdade mesmo. Ainda mais que o cara filmou meio balançando a câmera assim, sabe? Balançando, é. Nossa senhora. Pô, hoje é quarta, né? Tem episódio novo do Mandalorian. Pô. Que também foi renderizado no Unreal. Virtual Production.
over the course of my journey, it's nice to see that there's a new generation of Mozambican filmmakers that are kind of looking up to me, and this to me is very satisfying because I'm hoping to inspire the local community to be able to tell their own stories the way they want to tell it. Hi, my name is Nildo. I'm the owner of FX Animation Studios, and right now we're working on what will be the first animated feature film coming from Mozambique called Kibwe, which is part of the Troublemakers project. Kibwe is an animated movie about this young girl who grew up not knowing about her parents, and most of the things about her past were hidden from her. So now she's going on this amazing adventure to find out about herself. Kibwe is a project that's being done mostly by me and my wife. She is in charge of set modeling, and she also co-wrote the script with me. And I'm directing, movie editing, animating. I'm even the mocap actor. And we also were able to hire a local storyboard artist, which helped us a lot in storyboarding and the concept drawings. One of the main struggles that we've been having over the years is that whenever we talk about our projects with potential investors, they don't take the project very seriously. No one would believe that a Mozambican company, especially made by young people, would do this. So we struggled a lot with funding. That's why all this time we've been funding ourselves. Whoa. So for us, having the mega grant basically legitimizes our project. And because of that, our search for further funding will be easier in the future. We don't have much time. We go through the lake, around the dam. Kibwe is a very important project, mostly because the animation industry and movie production here in Mozambique is basically non-existent. Our local TV station would mainly show us content that comes from abroad, and we felt that our kids needed something that they would be able to identify themselves with. We tried our best to make our characters look as African as possible and as Mozambican as possible. And for us, that's why this project is even more important. She always says one day she'll tell me everything. We don't want this movie to be just made in Mozambique. We would like for it to be made in Mozambique by Mozambican people. Working with local talent for us is very important. Because it means that we can prove to everyone that it's possible to find quality talent locally, and we don't have to outsource it to anywhere else. Most productions that are done here are basically done with the help of foreign investment, and that can most of the time compromise the vision of each project. And we don't want to have that compromise. Receiving the Epic Mega Grants was a light at the end of the tunnel. It allowed us to tell the stories as we envisioned them to. And this for us is very important. We want to be able to put Mozambique on the map. We want people to know where we are and who we are.
Isles of Japan. Located in the Sea of Japan, these mountainous islands are bursting with tales that are as fascinating as they are ancient. This remote area is not only entrenched in stunning environmental beauty, but also relics spanning across thousands of years of civilization. Olá. E aí, já. Seja bem-vindo de volta. Eu não tinha Escadinha, né? Não tinha prestado atenção nesse aqui, ó, o pessoal escaneando. Não tinha visto eles fazendo a fotogrametria. Tem aplicativo. Olha só, quem tiver curioso. Mas... Fechado aqui. Nossa, arranquei o negócio desde. Troca o seu input aí, cara. Quebrei o brinquedo, peraí. Você tá Robocop, não? Não, eu tô mesmo, eu tô com a engine aberta aqui pra falar de material. Ah, tá. Só pra mostrar que o bagulhinho ele vem nesse padrão aqui. E agora, tá vendo? Onde você seta as coisas gerais aí dele, ó, tipo blend mode e tal. Mas eu tava funcionando muito de rápido aqui, ó, se procurar pelo nome dele, substrat. Tem aqui, ó, operadores, ó, adicionar, fazer cover, blend. Tudo dele daí, né? Exato, eles vão estar migrando. Porque tem os outros ainda, porque o que vem daqui pra trás, multiplicar roughness, ainda tá valendo, né? Só que quanto mais a gente mantém esse esquema deles, aí fica bem, faz bastante sentido pra mim, mais otimizado fica o material. Porque esse cara só tem o mínimo que ele precisa, não tem tudo, né? E aí serve pra todos. Olha que coisa, cara. Second roughness rate. Meu Deus. Ele tem o olho, o cabelo, aquelas coisas que eram padrão. Tá vendo? Simple Clear Coat, Volumetric Fog. Eu não sei o que os LED significa, ele é a versão do quê? Eu não tenho nem Tá ideia. aí, cara. Eu acho que essa é um belo começo. É uma das coisas que vai ser mais rápido dos caras precisarem usar dentro do projeto. Eu imagino. Fazer conteúdo. Mas aqui já começou estranho, né? O slab, o padrão já tá meio... Tipo, se eu quisesse criar um normal, aquela tosqueira. Tem aqui o metal, coated, wood, não metal. E o Sata, você criou um novo material e ele já abriu aí? Ou você criou um novo material como substrat? Não, é o padrão. Depois que você ativa ele troca o input para isso aqui. Sacou? Eles disseram lá na palestra que ele já até converte. Não sei. Você tá rindo porque eu tô Robocop, é isso? Não, eu tô rindo porque é dor de cabeça que vai ser de reaprender. Não, parte é esse aqui, ó. Ele tem lá pronto, ele só tá bagunçado, sacou? No metal. Aí ele tem a tangente, emissive, roughness, spectrum. Aí tem uns extras. Hazelness, não tem nem ideia do que é isso. Hazelness. Outra coisa que eu achei legal, ó, ele deixou aqui, ó. Parâmetro aqui já exposto. Isso eu gostei. Isso me diz, vamos ver se é verdade. Eu já posso testar por aqui sem ficar criando instância, que não tinha que fazer antes. Hazelness é neblina, cara. Ele deixa menos brilhoso e mais fosco. Na verdade, sei lá, no tempo do V-Ray era o Fresnel, não era? O Fresnel tem um cálculo, que eu não sei se tem nesse né? Que é um cálculo Esse aí, ó, vamos pegar. De fusão, né? Sim, mas ele não deixa o metal ser 100% reflexivo. Ele, mas esse é um não metal. Colocar em poucas informações. Ele é não metal. Vamos ver. E menor diferença. Talvez não dê pra ver assim. Isso no metal. Tá, peraí, deixa eu tentar curar. Mas aqui agora ligado pra ver se. Às vezes é o inverso, né? Ou ele depende do anisotrópico, eu não sei. Falta uma documentação agora. Não sei. Edge color, base color. O vídeo oba-oba aqui é um edge color. Talvez tem
propriedade que só aparece quando a gente está falando de normal, né? Então não sei se pode ser uma dessas. Se bem que aqui, ó, a gente pôs o metal, agora ele não tem metallic, né? Ô, Fernando, o áudio dele tá pipocando que ele tá mexendo com essa novidade da Unreal, que é esse material novo. E ele é pesado pra caramba, então não tá rolando ele streamar e mexer no material em tempo real aí, cara. E o PC dele é foda, hein? Na verdade, o Sata tá fazendo um cosplay de Robocop. Aquela testa lá já que dá a volta assim, né? Ele já tem já também. Ah, olha que legal esse Edge Color aqui. Pega o Fresnel, que o Daniel falou, igualzinho. É o Fresnel, né? Agora o outro carinha. Eu não sei. Moçada, chegou minha hora. Beleza. Pego a reta final da gravação de vocês. Boa sorte aí, bom acompanhamento. Para quem está acompanhando aí a live, valeu. A gente se vê na próxima. Fui. Já voltei.
confuso. Rafa, você vai ficar até as 10 mesmo? Eu vou tentar. Tá. Não sei se eu vou aguentar ficar isso tudo, não. Então, se acontecer de você ficar aí, me dá um toque só no zap pra eu encerrar a live. Que eu deixo rolando aqui. E eu encerro a live. Você que sabe, cara. Você fica a seu critério. Beleza. Deixa eu fechar aqui pra falar contigo. Tá me ouvindo direito agora? Tô. Tá. Então, deixa eu ver aqui o que vem na frente. Tem o verse. Na verdade, tem o verse e aí tem mais um que eu não sei se vai aparecer. Então pode ser que termine só depois dessa aqui. Que o outro tá no horário lá. Então, porque no horário ele tá como Moscone Center, não como IBCA. Então o local é outro. Não acho que é o que está sendo transmitido ao vivo. Então essa aqui é a saideira. Mas aí você tá falando de Connect Players Across Platforms. Não tá. Porque tem mais uma ainda também. Isso aí é o mesmo horário. Exato. Isso, exato. Mas os Moscone Center não apareceu nenhum, né? São só os IBCA que tá aparecendo pra gente agora, nesse momento. Vamos descobrir daqui 5 minutos, então, quando der lá o horário deles. Que daqui 5 minutos aí eu acho que ele vai entrar no 4h30. No Verse Programming, exato, 3h30. Aí tem 1 hora. Aí tem 1 hora. Aí o outro, não sei se vai aparecer. Eu acho que não, tá? Pelo que eu tô entendendo. E se não for, Cara, a gente termina daqui 1 hora, na verdade. Teve alguns do Moscone Center que mostraram assim, ó, por exemplo, Create Your First Game in Fortnite. Ele apareceu. É verdade. Não, porque ele é ao mesmo tempo do Battle Test, que foi o que ficou aparecendo pra gente. Então você tem razão. Aí a gente só viu o YBCA, né? Isso. Aí, ó. The Verse Programming Center. Então talvez a gente nem veja mesmo. Vamos tirar a prova agora aí. A gente fica mais um pouco aí. 1 hora. Se aguentar 1 hora, eu aguento. De boa? Aí o que a gente queria mesmo, que era o do Houdini lá, do Landscape e tal, não vai estar tendo. Eu acho que não vai aparecer pra gente. Esse é os que eu espero que eles soltem. Cara, talvez esteja aparecendo no YouTube já junto, a gente não tá nem vendo, mas deles soltando, né? As palestras. Verdade. Ou lá no Epic Online Learning. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar no site aqui. Aliás, minha conclusão é que eu preciso de tutorial para entender direito o negócio de material. Tem alguns termos diferentes, cara. Eles mudaram o paradigma de algumas coisas. Do tipo quando entrou Physical Based, saca? Eles ainda estão em Physical Based, só que desceu um degrau ali. Mudou um pouco o jeito de pensar. Tem que dar uma acostumada. Não, por enquanto só tem Real lá no site deles. No YouTube, pelo menos. Game Profile. É isso aí. Talvez nem saia um monte de coisa que a gente quer e vai demorar um tempo para sair. Talvez eles vão soltando nos próximos meses. Sim. É só.
O Renato botou 4h20 aí pra gente. Aí sim. Conta da boa que aguenta. Obrigado aí. Obrigadão. Puta, agora que eu entendi, cara. Nossa! Demorou. Sorry, desculpa. Eu tenho genética de loiro aqui, foi bom. We applied for more funding for a second series of the Green Fairies, and that one got declined. So we first heard about Mega Grant from a local company here in New Zealand, and they said it's awesome. You just apply, and if you're lucky enough, you'll get an opportunity to get some cash, and it will really help you towards your project. We were in a bit of a slump, and we were also just not getting enough opportunities to work on more about creative work. So just taking a stab in the dark. Mas tá saindo já o tutorial. Eu já compartilhei aqui rapidinho. TDAH. Se você olhar aqui no Epic Learner lá, eles soltaram os oficiais, Procedural Generation Plugin, Deterministic Replacement for Material per Instance, Random for Any Display. Eles estão soltando coisas aqui. Só tá meio devagar, mas é capaz aí que nessa semana saia tudo. Esse Resource Kit, eu não sei se já tinha aqui. Porque ele tá com o mesmo logo que eles estão usando, né? Então às vezes tem a ver com isso. Tem um filtro razoável aqui. Não. Por enquanto foi só esses aí mesmo, que tá falando já. O primeiro tutorial da 5.2 existe aqui. A gente consegue filtrar? Aí, ó. Começou lá. Opa. Então programação da Verse. Da Verse realmente é no YBCA, você tem toda a razão. Que agora é 13,6 lá, né? Isso. Aumenta um pouco o som aí, que esse aí eu vou sofrer. First, is about solving the larger problem in the metaverse versus launching an Unreal Editor for Fortnite, but we have much longer term and bigger plans for it. But essentially, it's aiming to provide a programming language solution supporting development of many kinds of games and other real-time 3D simulations, supporting a full development cycle of tools and content creation for the metaverse. I'd like to say a little bit about what we see this as ultimately, because the metaverse is more than Unreal Engine is today, and it's more than the Unreal Editor for Fortnite is today. But it's about social interaction and a shared real-time 3D simulation, right? The metaverse is about the experiences people are playing today in Fortnite and Roblox and a whole lot more, and what this becomes as it evolves into a medium for billions of people. And we're talking about the metaverse as a long-term open economy. And so when we talk about what we're shipping with Verse today, we're really shipping one thing, but we're designing for a much, much longer term set of features and set of aspirations for this thing. And the metaverse, importantly, is not just another app platform, right? When you release an app, you use a bunch of libraries, but you compile one piece of code, you ship it, and it doesn't change again until you release a new version. Whereas the metaverse, we think, will be the combination of millions of objects written by millions of different developers, a lot of code, a lot of content. It's constantly being updated, in which vehicles from one developer together with characters from another developer have to work together, even if those programmers have never met each other or never tested their content before. So we're talking about a programming world that's quite different than the ones of the past, and one which requires a very robust framework supporting these sorts of usage cases. And so the metaverse needs a special kind of programming foundation, right? We want something, first of all, that's really easy to learn. We want it to be somebody's first programming language, just like JavaScript is to web programmers today. We also want a language that enables us to catch problems at development time before we've shipped content to millions of users. The costs of shipping a problem once it's already shipped are much, much, much higher than catching bugs. So we want a strongly typed language that we can count on the compiler to guide us on what the problems with the programs are before we ship them. We also want a language that's really conducive to writing lots of modules by different authors which can work together and evolve over time
while maintaining backwards compatibility. So this open world interoperability is a big design goal for the entire system. We're also thinking of a programming framework which can eventually scale to massive simulations. Fortnite Battle Royale is 100 players together in a single shard, but in the future we might be able to get 1 billion users together in a single shard, and we want a programming model that can support that. We also want a language, and we've been putting a lot of effort into building a specification with enough rigor that it could be a future open standard that's agreed on and widely implemented by companies all around the industry, just like JavaScript is in a web browser today. So Verse is our attempt at this, and we're aspiring to create strongly typed language that's very recognizable to programmers who've used any of the mainstream popular languages today. Whether it's C# or Python, we want something that's not too scary, but is at the leading edge of compiler technology and being able to catch problems at compile time. So there are several other principles guiding this, and we're kind of learning from the mistakes of the past. We want a programming foundation that is just code, where you're not writing code in one language that constructs queries in another language and converts them to strings and sends them off to a database and then parses the result, where a whole lot of different languages are interoperating through some clumsy interfaces. We want a single language where you can just write code that gets your job done. We also want a language that can scale to transactional programming in the future. If you think about a simulation that might scale far, far beyond the capabilities of a single node in a data center, transactions are the core technology that supported databases scaling up to huge data sets and to huge concurrency. And transactions, we think, will be the future programming model that enables code to scale up without becoming complex. We also are aiming to build a language that can do everything, supporting code in multiple paradigms, a language for data also, just like JavaScript has JSON for describing data, Verse has VSON, subset of language that can describe data accurately. And even things like markup. There's a markup language embedded in Verse. It's not usable today, but it's in the specification. It will evolve in the future. And even more advanced features for the future. We've also put a lot of effort into building a language that's, to a certain extent, timeless. We have this question: what happens if we met some aliens for the first time and compared our programming languages? Well, I think we'd find that we have a lot in common, but they probably don't have 32-bit or 64-bit integers. And so we want a programming language that's free of kind of the temporary constraints of current systems. And to do this, we recognize that we're building in a very long-term evolutionary environment where we're designing a language for the very long-term future, and we've codenamed that MaxVerse, and we have a massive specification written out on paper for what we want the language to eventually be, and we're working to that step by step in what we call Betaverse. This is the beta version of the language that's launching right now. It has a limited subset of those features, but we have a nice clear path where step by step we can get closer and closer to the ideal, so we don't end up painting ourselves into a corner as we evolve the language, as so many others have done in the past. And we're holding ourselves to very rigorous backwards compatibility standards. Now, these are going to be relaxed during the Verse beta, but when we get to the open metaverse, we really need a programming foundation where your code does not break every time a new version of your metaverse browser comes out, or that doesn't differ between different browser engines. You want something that's very stable and very reliable as a foundation for all of our long-term development plans. And so now to talk about the specifics of the language, I'd like to invite up Phil Pislow, the Director of Language Engineering at Epic. Phil? Hey, everybody. So I'm super excited to show you Verse by example. So let's just jump right in. Let's say that you want to define a value, constant value called x, and set it to the value 42. This is what it would look like. And here we've given it the type int. Although it is also possible to write this without the type. If you just say x = 42, the compiler will figure it out that this is an integer. And here we're defining a constant value. Later on, I'll show you how to define values that are mutable, like mutable variables in most other languages. Here's an example of an array. Again, here I've given the type. So the type is square bracket int, which means an array of int. And the value is the 3 integers 1, 2, and 3. Of course, I can also do that without specifying the type, and the compiler will just figure it out.
So let's get into something a little bit more complicated, functions. Verse supports a function syntax that is very similar to mathematics. So here's just a one-liner function. It'll take an x and return x plus 1. You could also put the x plus 1 on the next line. Verse supports syntactically significant indentation like Python and Haskell. So if you have an indented function body below the function signature, everything that's indented stays part of the function body. And the same is true for other block scoping constructs in the language. The language does also support squiggly braces, so you could put the function in squiggly braces if you don't like syntactically significant indentation. Verse functions can be overloaded. Here's an example of a function foo that takes either an int or a logic. Doesn't even have the same return type in both cases, could be a completely different function body. If you call foo with 0, it calls the first foo and returns a string. If you call foo with true, it calls the second one and returns nothing. Next up, modules. Modules are a great feature for encapsulation. The easiest way to make a module in Verse is using the directory structure. Within your project, if you have Verse files in a subdirectory, that subdirectory becomes a module. But you can also use modules directly in your code, and this is how you would do it. You use the module macro. Again, syntactically significant indentation means that the A and F members are part of that module. So here I've defined both members public, which allows code outside of the module to reference them. Verse also has structs. Structs are great for just passing around clusters of values with named properties. So here I have a struct that just has one member A of type integer. There's a couple of things going on here that I want to point out. First of all, our naming convention, which is not enforced by the compiler, is that we use capital and lowercase for types. For multiple words, we use snake case for types. So maybe it would be foo underscore bar instead of just foo. And we use camel case, uppercase camel case for values. It's not enforced by the compiler, so you can do whatever you feel like, but this is what we recommend. Você me lembrou aquele programinha de programação lá que o Bianchini passava? Another thing happening here is that I've given a member a default value. Era só uma interfacezinha assim. Instantiated without specifying. Vou lembrar agora, mas é que a gente aprendeu C# nisso, né? Here, as you can see on the last line, programação I'm pura naquela lá. instantiating foo with A being overridden with the value 43. So later when I say x.a, I get 43 instead of 42. Verse also supports classes. Classes are more powerful than structs. You can have subtyping. You can have functions. Classes also have, class instances also have identity, kind of like they do in Java and other object-oriented languages. Here I've just created a class that has no supertype called bar. I've given a field A with default value 42 and a function. And I've instantiated bar, and again, overridden the default value of A with 43. This is what it would look like if you did subtyping. Subtyping is the syntax for subtyping is you say class with a parenthesized clause. Whatever is inside of those parentheses is the supertype. So here bar is the subtype, foo is the supertype. Functions are virtual by member functions and classes are virtual by default in Verse. And we require that you use the override specifier when you are intentionally overriding a virtual function. So here we've overridden f in bar to do something different than it would have done in foo. And in order to placate the compiler, we've placed the override specifier on that. Now let's talk about mutability. So far, I've shown you a bunch of features where there's immutable variables. And that's not appropriate for all use cases. So Verse also supports mutable variables. And the mutable variable support is really awesome. Here's a really simple example. All I have to do is say var, and x is now a mutable variable. This means that I can change its value whenever I like. The way that I change its value is using the set keyword, var and set. Very simple. So here, var x starts out with the value 42. Then I set it to 43. Later, when I say y colon equals x plus 1, the x value that it's reading there is 43, not 42. So y will have the value 44. The mutability features allow for something we call deep mutability. So here I've created a var map. So it's a mutable map that maps int to int. X starts out being the empty map. The way that I insert elements into the map is using set.
So I set x subscript 42 equals 100. That makes it so that x now has a mapping from 42 to 100. Similar syntax can be used for appending to an array. So here I've got a mutable array, starts out empty, and then I push the value 42 at the end of it. That's what pushing to the end of the array looks like in verse. Now let's talk about another feature, which is tuples. Tuples are like a very lightweight way of just taking a bunch of values and passing them around together. Here I've created a tuple that has an integer, a string, and an array. I can also give this thing a type if I want. So that's what that would look like if I spelled out the type. Tuples are mostly used as function parameters. That's the main way that you'll encounter them. So for example, if I say that there's a function f that takes two parameters x and y, what I'm really saying in verse is that it takes one parameter, and that parameter is a tuple of type int. So if I create a tuple like 1, 2, I can use that as a parameter to this function that takes x and y, and the tuple will be flattened. But parameters are actually a little bit more complicated than tuples. They also support optional named parameters. So here, Caraca, mano, esse maluco vai... Quando eu achei que eles iam mostrar a nova linguagem, eu não achei que eles iam ensinar a usar a nova linguagem logo de cara, assim. Vai longe disso aí, velho. Primeiro que vai escalonar rapidão, né? É punk, cara. Oi? Punk essa parada, cara. Pois é, mas vai ficar rapidinho o punk isso aí, porque ele tá passando, beleza, é assim, assado, daqui a pouco ele vai mostrar uma parada mais avançada, duas mais avançadas, e aí do tipo, então, vou colocar no metaverso, sabe, do tipo, não vai dar tempo de fazer muito. Não, eu vou ver até o final, deixa eu me arrepender até o final. Só tô falando que eu achei o método dele de mostrar isso meio... broxante. Sei, talvez não tenha, até broxante, talvez não tivesse uma forma muito melhor, mas, poxa, né? Abrir a tela preta para começar a escrever assim é meio... Nossa. Eu tenho certeza, na hora que a câmera dá uma olhada no teatro ali, ó, vai ter 3 pessoas lá só. Tô derretido ainda, né? Que perdeu a chance de ir embora, ficou com vergonha agora. Pô, aí, né? Aí você tinha toda a razão, cara. O cara tinha que mostrar um exemplinho. Como você sempre dá bronca em mim, às vezes, de aula. Do tipo, abre a engine, mostra lá no negócio funcionando, faz a bagacinha lá. Para ficar entretido, né, pô? Porque se ele for fazer isso no final, e ele pode fazer isso no final, vai ser do tipo, cara, toda uma atenção já... né? You can just call this function and type inference will infer that T is whatever type you were using. Because of our aspiration to have verse be the language of a unified metaverse with everybody's code all in one namespace, verse supports a global unified namespace with paths. The top level of a path is a domain. So here are examples of using paths in verse today. This is basically the verse include statement. We're pulling in the verse.org simulation module into our scope, and then we're pulling in the Fortnite.com devices module into our scope. And these paths are not strings, they're actual, they're syntactically recognized within the language. And you'll see more... Em termos de sintaxe, de língua, tal, beleza, vai. C++ talvez seja o pior caso... Um dos piores que tem para usar. Então ele tá parecidão com o Python no sentido de ficar simplesinho e tal. Bacana, mas... né? Mas aí, me convence porque eu vou usar isso e não um blueprint. Pois é, eu não tô entendendo a vantagem disso aí, cara. Eles falaram algumas coisas que faz sentido, mas que não justifica. Que é do tipo, toda vez que atualizar um negócio tem que ter uma linguagem robusta e pá, né? Mas o blueprint sendo uma linguagem mais alta, eles poderiam trabalhar aí na cama ali embaixo, saca, do tipo, livre. Você quer fazer isso para... Não sei, cara. Não me convenceu nisso em completude aqui. Mas beleza, de repente isso vai ter um plot twist aí na frente, mas até agora podia ter falado, não, cara, a gente vai fazer a base da engine funcionar para sempre. Olha só, vai funcionar direito e não vai mudar mais. Ou então do tipo, se você trabalhar com o blueprint, a gente pode mudar a parte de baixo, você não precisa ficar nem sabendo. Não sei, cara. Agora, se abrir uma nova linguagem
que ela vai interagir com o resto. Tá, beleza. Ela pode não precisar de alteração, mas o resto vai precisar, não? Não sei. Estranho. Ficou que nem o lance do displacement lá, do tipo... Tá, legal, mas tá meio que matando o propósito. Não sei, posso estar viajando. And in this case, I'm calling f from within the condition of an if, which is a O que falta na didática dele aí também é, this is, de repente, uma timeline mostrando que cada slide está adicionando numa jornada de programação. Agora estamos fazendo coisa tal, tá ligado? Porque a gente não tem nenhum... Ele nem aponta para uma direção, né? Então você nem sabe o que você esperar no final, nem o que... Até onde vai, se tá longe, se tá perto, se tá agregando. Eu não sou programador, mas eu tenho... Nossa, eu tenho uma curiosidade da porra de saber onde que vai ser o uso disso aí, cara. Não é porque eu não sou de programação que eu não tenho curiosidade de saber vantagens da programação, porque isso afeta o meu trabalho. And in a little bit later, I'll show you another effect that is popular. Okay. Now, this concept of failure is closely tied up. Ó, só pra você saber, nada a ver com isso, tá? Mas eu tava funcionando aqui do lado de circuitivo. Deles oi pra você? Oi? É pra mim. Tô sem som aí. Dá pra ouvir só o gato aí. Será que morreu o som da live? Não. Morreu daqui? Sim, eu não tô vendo. O gato triscou aqui, velho. Peraí. Sai, gato. Cara, faz gato no áudio. Aí, voltou. Então, o que eu tava fuçando aqui, que você tinha reclamado que sumiu, né? O mesh do MetaHuman do... Sumiu. Então, virou plugin, na verdade. Eu acabei de pegar o plugin e instalar aqui num projeto nosso só pra ver. Na verdade, ele era plugin antes, só que na 5.1 tava sem, tá ligado? Tá, eu instalei o plugin na 5.1 e deu certo. Isso aí é bruxaria, cara, você vai mostrar. Não, eu só instalei, eu nem fiz nada. Não, pera, você tá falando na 5.1? Isso. Qual que é o nome do plugin? MetaHuman. Plugin. Você tá mentindo. Meu Deus. Deu ovo, então. Tá, então peraí, o 5.1.1. Nossa, vou até abrir de novo aqui. Acabei de fechar. Really fun. Race means run a bunch of coroutines, and whichever one finishes first wins. É que eu tava curioso pra ver se tinha saído as coisas de animação aqui, que eles já estavam falando, né, na última. It runs until one of the coroutines finishes, but then the remaining coroutines that took longer. Tinha saído as coisas de animação aqui, que eles já estavam falando, né, na última. Finally, the branch statement. Caralho, saiu meu áudio aí, atrasadão. Perdão. Foi eu. Eu tava testando pra ver se o som tava... Porque o cara falou que tava sem som, fiquei com medo. Concurrently to the code that used the branch. Metaverso do To make the race construct and this idea of é o Sato do futuro falando assim, ó, sai fora que esse bagulho de verso. You don't have to use it in a coroutine. Here's a simple example where I'm printing hello world even though the code is out of order. The reason why this works is if you have a defer statement, then the code within that defer statement will run when the scope that you're in exits, no matter how it exits. So here, presumably, MetaHuman plugin. So then we'll print hello, and then we'll print world because printing world was deferred. This is a goofy way of printing. Foi lá que eu fiz, de oba-oba. But this is where the construct acts. Eu nem ia comitar, só fiz assim de curioso. As I said before, race will run the various coroutines. In this case, there's two coroutines. One coroutine is the one created by the block construct, which defers thingy and then does something slow. And the other coroutine is the something fast coroutine. As you recall, race will run until whichever coroutine finishes first. And then the other coroutines are canceled. But the defer statement ensures that when that first coroutine is canceled because it was too slow,
it will run the thingy function immediately upon being canceled. So this lets you manage cancellation in your code in some way. So it's not just that your coroutine goes away, you can actually run some cleanup code. Now let me get into my favorite feature of Verse, which is the for loop. Here is a very simple for loop. I'm Agora a just gente vai using ver the o for loop favorito to dele. iterate over an array. This does what you would expect. It iterates over the elements of some array and prints all of them. But the for loop is kind of like a query. Because of the functional logic power of the language, it can do some of the things you would expect from a query language. So for example, I can throw in an additional condition here. This will print all of the elements of some array that are greater than 100. Or this will print all of the elements of some array that are not equal to 100. And you could layer these conditions on top of one another if you wanted to. Just before I show you some more crazy code, here's another simple example. This will print the integers from 1 to 200, except for 100. All right, now let me show you the really cool example. So this example is taken from a Minesweeper game that we wrote during one of our one of us wrote during one of our Verse game jams. So to set up Minesweeper, you have to compute the adjacent mines for every cell in the Minesweeper table. And that's kind of annoying to write because you have to iterate over all of the x coordinates of the map, then the y coordinates, then you have to kind of iterate around whichever cell you're in. And of course, you could be at a cell that's adjacent to the edge, so then it doesn't have all of the adjacent cells expected to, so you have to então outro sobrevivente. In Verse, you can write that entire Esse loop é homem ou mulher, just mas as a single loop comentou lá no without any nesting. comecinho da live, cara. The way you do that is first, Tô meio pasmo we use aqui. the y arrow cell row colon cells construct to say, I want the index in the array and the element in the array of cells. So y is the index in cells. Cells is a two-dimensional array, and cell row is the element. So the cell row ends up itself being an array, a row of cells. But without even having to go into a deeper loop nest, I can, within that same for loop, say, well, I want to grab the x coordinate and the cell out of cell row. So again, x ends up being the index into cell row. Cell is the value at that index. So now with just those two statements, within the rest of the scope of the for loop, I have the x index into this two-dimensional array, the y index into the two-dimensional array, and the entry. But wait, it gets better. I can then use the range construct. Eu falo como se fosse empolgantíssimo, né, cara? Essas coisas. Tem que admitir que é bem concisa a linguagem, considerado, né, do que quem tem normalmente na mão, C#, C++. Até o Python, não, Python tá nessa pegada. Square bracket syntax. The square bracket syntax is bem raizão, cara. When does it fail? Well, it fails if Então, mas eu tô estranhando o propósito geral ainda, né, cara? Ele ainda tá só no Fortnite, não tá ainda pra Unreal, então ele tá com um foco específico e ainda não tô vendo a vantagem para esse foco específico. Tá dando curiosidade real, né? Tá, não, tem que ter um plot twist isso, cara, senão fica estranho, senão tem alguma coisa errada. Do tipo, por que se eu fosse fazer um jogo exclusivamente para dentro do universo do Fortnite, eu vou aprender uma linguagem nova. Sim. Por mais simples que ela seja, saca? We're going to bring lots of additional language features on top of what's already there. So right now, it is still a smaller language than what we hope for in the future. As Tim said, right now we're shipping Betaverse, and we're working incrementally towards the Maxiverse beta. Additionally, although right now the language is only built into UEFN, we eventually want to build it into Unreal Engine as well. Então vai ainda. And this isn't to replace blueprints. This is to augment blueprints. So if you love programming with blueprints, keep doing it. If you want to program in a scripting language, Verse is coming. We also want to release the language implementation under a permissively licensed open source license so that other people can use it for whatever they like, whether it's a different... Fica bem importante agora a performance, né, cara, dessa linguagem. O C++, obviamente, dá muita dor de cabeça, é horrível, mas a performance dele é maravilhosa. Sim, levíssimo. Então, agora se ele conseguir tirar as partes que são podres lá do blueprint, as coisas que dão ruim lá, são poucas, mas tem, e conseguir mandar isso bem, sem ter que abrir o C++, aí, cara, aí eu compro o barco, assim, aí eu invisto. Depois que chegar no Unreal, né? Não quando estiver só no Fortnite. Claro.
Gameplay Engineer. Pode ser agora que seja mais empolgante aí. Talk about the Verse API. So much of what I will share today is really forward-looking. We have a lot of plans of what we'd like to do, a lot of things we prototyped. The API is currently in beta and will be for a long time. We strive to have a public, stable API, but we reserve the right to change things throughout beta as we need to. If we deprecate things, we'll try to do it like we do with UE. We'll do it in phases, or we'll provide some easy way for you to kind of upgrade your code. So this is kind of a comparison with the game metaverse to the World Wide Web and how we envision it. At the high level, we want to make creating user games and simulations as easy to do as it is to create web applications today. But to do that, you have to have kind of this common set of APIs you're building on top of. And so initially, though, those APIs often start out very custom to the browser or the simulation engine that's created. So we saw a lot of things with web browsers. You would find kind of very custom APIs, but eventually you find an open spec that many of them implement. So it's easier for people to write applications. We envision the same thing. Sim, com certeza. Vou achar lindo. Aliás, com o lance de IA, chat GPT, o caramba, vai ser bem rápido, bem plausível. E espero que sim. Parar de ficar aprendendo linguagem nova. Solve the problems you need to solve. An example is Quick was implemented by Google and Chrome back in 2012 to speed up how the browser talked to their web search engine. And then that became the basis for HTTP3 almost a decade later. So we're proposing Verse as an open standard, and we'll hope that also becomes adopted along with many of the other 3D standards we have out there for scenes and 3D models. Much like the JavaScript VM empowers a lot of the web content logic, the Verse VM we envision will empower a lot of the game simulation type logic. And we open it up for others to using those same game simulation engines as well, beyond Unreal. And we also want to abstract a lot of the hardware isms so you can focus really on making the games and what you do best. So talking about the API we have today, really the initial API is built around Fortnite Creative. And so these are just a variety of the different genres that people have created games in inside of Fortnite Creative today. And the scriptable device is kind of how we're first connecting Verse to Unreal and to Fortnite. As you look forward over the course of this next year, we want to allow you to also script components so you can build up individual objects and build scenes and build much richer, deeper experiences. We also plan to add a bunch of features which will enable new things that are more challenging to do today with the limited API we provide. Looking forward a year or two, we also want to make Verse performant and work on gameplay systems. So it's easier to do things like physics, custom vehicles, those kind of deeper, high-performance operations. Que estranho. Long term, we really want to make O jeito que eles estão separando isso. AAA games. And so there's a lot of work we have to get here. And before we'd recommend people using Verse and UEFN and say a AAA game, we want to do that inside of Fortnite ourselves. And so we've got years of work ahead of us to do that. But there may be places where a AAA game would want to say, okay, let's make a limited experience to expose our IP to the millions of Fortnite players. And so a lot of opportunity here for us to decide, what's the right time for you to jump in and, try out Verse and then use it in your games. So there are a few differences between UE and UEFN on how our guiding principles work. First of all, a lot of times in UE, you have to go and decide what you want to replicate, write a lot of code that kind of connects pieces together. With UEFN and Verse, everything is replicated from the get-go. So it's simple to approach, very easy to kind of jump in an hour of code. Para mim foi mais, daí eu consigo ler melhor. We want to be able to constantly evolve. So, Fortnite, we update every 2 weeks. We want to be able to update games very quickly and let people kind of iterate in that space with their players. We want to have this world where people can publish something and someone else can use it and kind of have this back and forth iteration occur, much like happens in the web space. And so this really rapid iteration of game content is what we want to enable in this space. So at a high level, we divided the Verse API into 3 namespaces. There's verse.org, which contains kind of the game agnostic APIs that we will submit as part of open specs. There's unrealengine.com, which contains kind of the spatial math UI, those types of things which are very specific to the Unreal Engine. And then there's fortnite.com, which is the APIs that are largely specific to how Fortnite wants to do certain things like vehicles or characters. And those will largely always be kind of contained inside of Fortnite and UEFN. So this represents roughly the high-level overview of where the APIs exist today. So if you download the Unreal Engine for Fortnite, this is where you'll see kind of the APIs exist. Inside of verse.org, you'll see math, containers, colors, and things that are agnostic for a game engine, but are generally in use in simulations like player and team. UnrealEngine.com, we have things like diagnostics. Most of our diagnostics today, and debugging really is kind of this printf-based diagnostic debugging. We pipe that from the servers down to the editor, so you can at least see it in real time what's going on in your game simulation.
Long term, though, we have other plans to improve that quite a bit. The Fortnite API right now is really around these creative devices. We have a few things we've exposed with characters and vehicles, but there's a lot more we want to express in the future here. And in the very near future, we plan to expose... Cara, eles têm um problema estranho, né, para resolver. Porque eles estão num plano de dominação mundial bacanão, em termos de... ok, vou criar minha linguagem, que nem foi o Java no começo do celular, de internet. Cara, ótimo, maravilhoso. Só que eles estão ao mesmo tempo atacando os caras que estão, tipo, lá, mexendo no Fortnite. Pode ser só uma plataforma de teste para isso, mas são públicos muito longe um do outro, na minha visão, saca? Posso estar erradão. Então fica um problema estranho, saca? Do tipo, você tá treinando, fazendo software pro cara que é iniciante e pro cara que é super avançado ao mesmo tempo. Como é que eles fazem isso faz tempo, né? Mas e aí, saca? Do tipo, você espera que um dia magicamente encoste e aí começa a brotar um monte de jogo? Como é que vai ser isso aí? And also analytics, so you can see what players are doing with their game. So a little bit detail into what we're looking at on the scene graph, and some differences with maybe other scene graph implementations that are out there. Most important is we are looking at how we can have a public API that you basically say, here's the things I want other people to be able to query in the scene graph. And these are the things that I want to keep internal, so we can iterate on internally and change it next version and not have to worry about breaking anybody who's using our API. On the research side, we're looking at things that you find in UE, like level instances, layers, variants, other ways in which we're composing content today, and see if there's better ways we can merge and undo those operations, both in design time as well as at runtime. Ideally, so you can make changes to your scene dynamically, much as you have like web styling today on web pages. So I'm going to walk through kind of a demo of adding verse code to Fortnite creative game, or in this case, a new UEFN game. So you create a new verse device by inheriting from creative device. In this case, I've created an escape sequence device. And the Fortnite creative devices today are just this bundle of logic that you kind of drag into the scene as an object. In this case, you'll see kind of this little console here that represents your script. Inside of the script, you can add editable properties. In this case, we have a player spawn that shows up as a property in the scene that you can then modify on a per instance basis. So once you've created that class, then you can override the onBegin method, or in this case, because it has a suspense effect, it's a coroutine, and then add your own custom logic. In this case, we'll spawn an escape sequence that the player will then run through. So in this case, a little bit into the race method that Phil talked about, I have the escape method we run, and then we're also waiting for the player to respawn. And so in this case, the escape sequence shows a message, and then if the player respawns, we run the defer block to hide that message. And so you'll see in the game later, a little demo that I run through here, that pretty much any place in that, we should be able to have the player respawn, and the defer blocks will cause it to kind of reset and be ready for the player to start that sequence again. And so these defer blocks can be composed in nice ways so that you'll notice they actually go back up the stack. And so the last defer block that was run or placed on the stack will be the first one that's run. So little caveats about the scope of this demo. This is based on the verse parkour game template, which is in UEFN today. All the code and level edits are made entirely by me, so lots of programmer art. A lot of things aren't polished like an artist would do. I've imported a few small sounds and VFX. But I expect that the experience I've will show you here is roughly what an experienced developer who knows UE, knows the tool set inside of UEFN, and is familiar with verse code will be able to do in roughly a day or less. So here we tell the player to go grab the stolen files, give them a little indicator to show them where on level, and the way for them to enter that area. So once they grab the files here, now we delete the file and then spawn some AI to harass the player, and then wait for them to enter the rooftop area. Once they've entered that rooftop area, we spawn some more AI to continue harassing the player. Agora tá fazendo sentido essa escolha, tá vendo? Apontando. Eu sei, mas tá mais. agora, beleza, esse cara tem alguma didática, né? Que você tá dizendo. Não, eu tô jogando a didática, não usabilidade não. Eu ainda tô bugado, cara. Você tá ligado que normalmente eu empolgo com as coisas novas e fico apontando coisas que vêm pro futuro e que nem dá pra pegar. Isso tá me dando um sentimento inverso. Tá me dando um sentimento. Regresso. Porque é o seguinte. Ainda não foi apresentado nada que você tipo, não pudesse fazer com o Blueprint, ou
fosse melhor fazer assim. Eles falaram, mas eu prefiro escrever. Então escreve em C++. Também não é novidade, sacou? Tipo, beleza, vai. Isso aí é um pouco mais simples, então, do que C++. Mas sacou que, tipo... Você tinha duas soluções e você criou uma terceira, do tipo, era tipo um novo padrão de tomada, saca? Da época da Dilma. Do tipo, você tinha tomada A, tomada B, você falou que tomada C agora. Tipo, poxa. Eu tô achando, cara, que deve ter uma base. O pessoal programa uma base dos eventos. Programa, envelopa, dá o nome daquela programação lá de A. Aí chega depois no Verse e fala, agora eu quero chamar o A. Aí pronto, não, pode ser isso. Cacete, Novamente, pode ser isso, mas aí cai naquela do por que você não faz isso com o resto já? Com o C++, beleza, aí dá pra entender no caso de que o C++ é muito lá atrás, então, não sei, me soa estranho nesse sentido. O Alessandro comentou aí. Acho que se eles já lançassem em forma de nodes, eles teriam mais eficiência. Concordo plenamente. E de aceitação, né, cara? De aceitação. Saca? Ou então que você colocasse uma anotação, que nem tem do server, do tipo, quando isso roda no server, isso é multiplayer, isso não, no Node lá, isso roda no Verso, isso não roda. Sei lá, cara. Mas tem tantos caminhos melhores que você criar uma nova linguagem para atacar no meio, saca? Que eu tô achando estranho. Beleza, o plano deles é 2 anos mais, tá? Então, de repente, tem realmente um plot twist aí. Mas, por exemplo, eu não vi vantagem nenhuma dessa linguagem a respeito de multiplayer, metaverso, Fortnite, nada disso. Tipo, zero. Não vi. Não vi por que usar ela. E se eu não tenho nenhuma vantagem disso, no contexto onde ele está sendo posto, por que eu não uso o que já tem? Porque eu prefiro escrever em vez de usar Blueprint. Então escreve, cara. Tem um C++. Pergunta do cara, ó. Ele perguntou onde que encaixa com o Blueprint, que eu não sei o que lá. Yeah, a good example is in UEFN, we can't expose native code like C++ to like the platform owners. And also, deploying C++ on servers is dangerous. There's a lot of security holes in C++. So Verse is a very high performer. We plan it to be a very high performant language that we can run on our servers. And so it can do a lot of the things that today you can only do in C++ in UE. So I actually had a bit of a syntax question earlier about the decides. I noticed that the function that had decides, essentially, if it failed, it was going to. Então por que não arruma? Então, no C++ tem muito buraco e tal. Não, então faz o blueprint eficiente. So what's the purpose? Sacou? Do tipo, corrige o for do blueprint, que é super lerdo, do tipo, por que não? Sei lá, mano, tá estranho. Sim. Aliás, essa usabilidade de C++, eu sempre achei ela... Lógico, né? Sou artista comentando aqui. Mas ela é curável no Blueprint, porra, tá ligado? É sim, cara, é sim. E assim, o C++, qual que é a grande vantagem dele? Unreal foi feito no C++. Então, quando você fala que você tem liberdade, não é que você tem meia liberdade, você tem total liberdade. Você reescreve a engine se quiser, sacou? Aí você fala, não, eu quero uma linguagem que eu não tenho a chance do cara ramelar no código. E que seja mais fácil de mexer. Mas não tão fácil quanto o Blueprint. Então, saca, tipo... Agora acho que você matou o bagulho. O Verse ali, pelo que eu vi, não dá pra se ramelar, porque ele tá exposto, tá ligado? Se for que ele está achando. Se foi isso. Pode ser que eles já estejam visando algo relacionado com inteligência artificial, programando. Você tem razão. Tipo, narrar no RPG. Exatamente, o cara matou a pau. O Verse, ele tá narrando no RPG de mesa. Só que você tem tudo na base. RPG, você vai lá e fala, o que é um cavaleiro? Já tá programado o cavaleiro, tá ligado? Já tem todas as classes dele. Talvez, cara, talvez. Eu espero que seja isso. Aí faz bem mais sentido. Você tá visando pra uma coisa tipo IA, visando pra não dar esse tipo de ruim. Mas aí começa a virar 3. Fica estranho ainda. Né? Tipo, não tem nada que você não pudesse fazer de uma das outras formas, saca? A não ser que você esteja falando, não é um toolset. Não é uma programação nova, sacou? É uma ferramenta para XYZ. Ok, mas aí também não me parece ainda, sacou? Então, cara, que nem eu disse, tem 2 anos mais. De repente o negócio toma outra forma. Beleza. Cara, e outra, assim, nossa, pensei que era uma lata de breja na mão dele. Mas assim, eu tava pensando assim, se foi exatamente isso aí que o Alessandro falou, de narrar um RPG de mesa, aí parece que eles regrediram em termos visuais.
Porque você tem C++ que não é interface amigável, só os caras que manjam pra caralho de programa. O Blueprint é a versão já mais visual do C++. Sim. Aí ficou mais amigável a interface. Aí vamos fazer o mais resumido ainda do Blueprint. Aí volta pra interface não amigável. Sabe, a usabilidade não bateu. Tá tudo estranho pra mim, tudo meio desencaixado. Pode ser porque é começo de projeto, assim, cara. Começo. Os caras já estão anos fazendo isso. Mas é do tipo, ainda tem mais 2 anos pros caras falar que tá pronto. Então, sei lá, pode ser isso, mas. Se não tiver um plot twist que nem o Alessandro jogou, do tipo, não, a gente linka fácil com isso. A gente tem toda essa proteção e ganhou a performance. Se não tiver um plot twist, cara, ficou muito. Sei lá, os nerds da Epic lá não gostam de os blueprints, sacou? Eu não quero programar em blueprint, eu vou fazer a minha linguagem aqui. Puta, tem a chance de ser religião, né, cara? Tem sim, cara. Programadores sempre podem ser religião. There's really one driving force. It's that we thought it would be very hard to retrofit an existing language to support the full usage case requirements of the metaverse. The 2 big constraints here are, number one, we need a language that can scale to massive open world programming where potentially millions of modules by different authors evolve over time, independent of each other while maintaining interface compatibility. To do that, well, you need an expressive type system that goes rather beyond what even C# and Java have done. Another big consideration was a desire to implement transactions as the solution to concurrency in the future. If you look at how all existing MMOs and other games with massive simulations have dealt with concurrency, they just push a huge amount of error-prone work on the programmer, where you're both writing local game code to run. Aí, ó, isso aí cai no que vocês estão falando. Messages to other nodes in a data center to tell different nodes to do different things, and you're kind of writing your own manual negotiation protocols for making cross-server transactions or cross-server communications work. It's all very error-prone, unscalable, and seems like a completely unworkable solution for something as open-ended as the metaverse. And so we looked at transactional memory as the solution to that. There's 20 years of great research going back to the Haskell programming language on transactions. Pois é, cara, mas ó, ele tá falando aí, respeita esse homem aí, mas tá caindo no mesmo buraco. Porque daí o cara tem a transação, fica ocupando o programador. Cria a função de transação pra mim, cara. Cria um nodo de blueprint que faz, ó, transação. Sacou? Tipo, não tô entendendo. Mas que nem a Unity faz lá. Você pode programar mais fechado, mas se quiser os nodes lá, tá aqui, ó. Virar pra segunda opção, tá ligado? Pois é, mas se for opção, você criou uma linguagem inteira pra opção. Eu acho meio burro nesse sentido, né? Eu ainda não tô vendo por que não uso o que já tem. Saca? Tipo, vou ter uma biblioteca de função aqui, ó, para essas coisas que você não quer mexer porque dá ruim. Cartão de crédito, caralho, beleza? Saca, ó, você vai conectar na nossa fonte, no nosso metaverso, usa essa função aqui, não pergunta. Tudo bem, qual que é o problema, saca? Burocrático, você não quer que o pessoal aprenda C++, que dá trabalho? Põe no blueprint. Sacou? Tipo, eu não tô entendendo por que tem uma linguagem nova para isso. Cara, eu tô dividido assim. Foi que nem você falou, esse cara aí, porra, esse cara não vai oferecer bosta. A Epic Games até agora só ofereceu coisa pica, coisa que facilita, o próprio dono falou, a gente quer ajudar o desenvolvedor. Então, se esse aí agora tá parecendo que não, então, sei lá, acho que só tá mal explicado. A gente talvez. Então, o meu sentimento é isso, cara, tem alguma coisa aí que eu não peguei. Eu quero tá errado, cara, eu quero tá entendendo errado. Olha lá, mano, o maluco usa rabinho de cavalo, mano. Geralmente quando o programador usa rabinho de cavalo, mano, os caras manjam o que tá falando, tá ligado? Obrigado. Tá falando do estilo dele. O dele tá lembrando o Nicolas Cage, tá ligado? Pode crer. Não, mas enfim, zoeiras à parte, uma parada que você falou aí da loja também, faria sentido se fosse uma programação específica só para você linkar com a loja também. Isso faria mais sentido, assim, não justifica ainda, explica, mas não justifica. Só que aí o cara tá me mostrando lógica de gameplay ali, eu tô confuso, pode ser isso, pode ser que eles têm um propósito muito diferente, e aí a gente tá vendo um exemplo do negócio cru ainda, e não faz sentido.
E ali, cara, naquele exemplo do banana de pijama ali, que tava explodindo as coisas ali em cima do carro e tal, me pareceu também que ficava, se você só vai jogar os códigos narrando RPG, fica fácil de você programar um game design, um level design. Coisas que levam mais tempo pra você fazer blueprint por blueprint, tá ligado? Mas mesmo assim, você vai ter que programar um blueprint mesmo assim. Pois é, você tem que preparar ainda o rolê todo, né? Então, sei lá. Pegou? Aí você vai fazer, mas isso é organização, isso não é outra coisa. Talvez tenha um emprego novo aí, sacou? Do tipo, você tem o cara que prepara, o cara que é lá do C++, faz ferramenta e faz paradas mais roots, e aí você tem um cara que só vai dar um tapinha por cima. Mas aí, se é esse o propósito, eu não entendo por que linguagem escrita. Aí faria mais sentido ser visual. Então sempre cai nisso, cara. Eu ainda não entendi o porquê que tem uma linguagem nova. Tá tudo legal, bacana, a linguagem parece da hora. Ela é muito mais simples que o C++, eu trocaria fácil, mas... o que ele falou aí. A interface não amigável faz sentido quando você vai fazer um bagulho para segurança, criptomoeda, blockchain. Sim. Aí não tem que ser amigável a interface. Não, você vai mexer com segurança de informação, cara, tem que ser eficiente. Filha da puta mesmo. Exatamente. Mas ainda para exportar o código, você não sabe onde é que tá ligado? Sim. Tem que amedrontar, galera. Abrir o bloco de notas lá, né? Mas ainda falta alguma coisa. Espero que tenha lá na frente um plot twist que, sei lá, mano, a integração com a Unreal funciona muito bem. Aí você não precisa usar o C++ para, sei lá, fazer coisa básica, sacou? Do tipo, eu quero iterar por array, aí eu boto no blueprint e fica lerdo. No C++ é mó rolê, tem que compilar, é outro software, abre o Visual Studio, aí você fala, não, tá aqui dentro do Unreal. Saca? Do tipo, dá para justificar, só que é forçação. Ainda me parece forçação. Esse cara é chatão, né, velho? Aí deve ter algum programador raizão depois que vai ver essa live e falar, nossa, como os caras são burros, velho. Puta que pariu. Não, mano, o pessoal tá aqui no Unreal pra ver a nossa ambiente aqui, tá ligado? Então tá... É isso aí. Syntax tree of a language, casing over special cases in a macro, and when you get down to those domain-specific languages, they're just built from ad hoc syntax. You kind of have to ask, is this really a language, or have we just done crazy tricks to stick other languages in the language? So I'm not sure exactly how far we'll go, but we'll definitely go pretty far. Okay, thank you. Are there plans to be able to implement blueprint nodes like you can do with C++ with Verse? We've thought about that, but we don't have like a concrete plan of exactly how we would do it. What it would look like. Okay, thank you. That's a great idea. One of the things we're thinking through as we're developing all of this is the long-term integration plan for Verse into. Mano, esse cara da Unreal, ele tem um grau alto de and how it coexists with Blueprint. Do quê? Ele tem um grau alto Right de now, everything's layered on top of the Blueprint. Sim, enorme. Cara, não, ele programou em PC de fósforo, cara. Quem não ficou cego naquela época não fica mais, né? Dica vista pra cacete, né, cara? Aquele zoava, não era papo da avó, aquele lá zoava mesmo. O cara deve ter começado a programar o quê? Nos 80, ou 70, se pá. Porque nos 80 ele já estava estourando. Não, 90 ele estava estourando. Mas deve ter uma base de estudo fodida nos anos 80. E 80 que era aquelas telas lá que estuprava até ouro, né, cara? Isso, é. Reminds me a lot of Clojure's implementation, if you've seen that one. One question I had was, you seem to be leaning pretty heavily into kind of pure values and pure functions, and I was wondering if that was aimed towards multi-threaded scalability in the future, because I know Pascal and languages like that have derived a lot of benefit from that kind of being their basis. So for us, the basis is that we're actually going to make transactions over mutable state fast, hopefully. So the language doesn't quite force you to write pure code the way that you would in Haskell. It invites you to write very traditional object-oriented imperative code. So I don't think that we're viewing the pure features of the language as a performance optimization for transactions, although they certainly could be if used that way. And a second question, if that's okay. Have you looked at, because you're talking about all of this code sharing for like thousands and millions of users,
have you looked at kind of alternative forward-looking ways of kind of storing and sharing that code? Things like what Unison is doing with kind of hashing abstract syntax trees and sharing things that way for providing kind of Isso é o tipo de pergunta que se eu ouvisse, eu provavelmente ficaria ofendido. Tipo, você perguntando se eu olhei em volta para ver o que tem, é isso? Nem a Unity tá fazendo? Não, Unity não, foi Unity que falou? Ou Unisense? Não, é que ali traduziu pelo Google, né? Google não, YouTube. Fala, mano, claro que eu olhei o concorrente, caceta, claro que eu olho em volta, tá ligado? Tipo... Porra. Yeah, that works for some things, but we think the much more common approach to sharing in the metaverse will be different. Na verdade, dá para reformular assim, sabendo como é que a concorrência está fazendo, por que você decidiu dessa maneira? Tá ligado? Porque você pergunta, que o jeito que ele começou, mas você viu? Tipo, porra, claro que eu vi. Eu posso ter visto e tomado uma decisão burra, mas eu vi, né? Tipo, é meu trabalho, caramba. Você pega no coração, não. Access your module by its path. You know, you'll have like a path that might start at Fortnite.com right now, and then go through your creator name, and then have some directories underneath it. Well, that's your module that you've released publicly, and the intention is that the Verse publishing system has backwards compatibility constraints. If you publish a version of a module that says it adheres to some type signature, you know, it exposes some classes and some variables, then all future versions of that module must be backwards compatible with that public specification you made. You're kind of giving the public a promise that your public interface will not change. And in that way, modules can evolve over time while remaining in place and being addressed in place. And we think that that's a really interesting way to allow the metaverse to evolve, where lots of authors are collaboratively adding lots of different features and capabilities and each accessing their things in place. Especially when you get into shared state. You know, if one person creates a scoreboard that supports lots of different types of games and other users tie into that, you're not creating your own copy of that scoreboard. You're talking to the global scoreboard, right? So the other idea in the metaverse is that eventually global variables will really be global variables. There's one in the whole world, and everybody could access it if you exposed it that way, right? So the intention really is to have a programming language framework that writ large, and like what we're shipping right now doesn't implement this concurrency model or this shared data model. We have long-term intentions to move in that direction, with the idea that, you know, the metaverse to the programmer looks kind of like this massive computer that runs very, very fast because it's a whole data center or many data centers full of computers, but otherwise looks single-threaded because this transactional memory system is sequencing all of your gameplay updates through it as it goes, and everybody's code could potentially interact with anybody else's code, and optimizing your code is really about maintaining data locality. So there's a lot of really, really long-term thinking about all of this that feeds into how these systems, especially modules, will interact. Thank you. Thank you very much for showing. You remain amazing, and like some of the questions have already been answered, but just want to confirm, like if I understand correctly, it seems like the first to compile to beta code and be processed by the Blueprint engine, and if so, like do we have any data of the comparison with some popular script we are using in area like Python and Lua, and something like you mentioned, like if it run into the trap of the global lock like Python, we are just doing it, we are just been tracking it for years. But it sounds like it will be like still a global lock there, right? Like if the restriction of Blueprint engine are. So we're running on top of Blueprints right now, but that's not the long-term plan. So the long-term plan, the Verse VM that we are building is just going to be multi-threaded from the start, basically. And the key thing that saves us compared to Python is, number one, Verse is not nearly as dynamic. It's not like an object is a dictionary. So concurrent updates to the object from multiple threads are not as challenging for us to implement as they would be for a Python implementer. And the other thing that saves us is we have transactions. So because transactional semantics is woven deep into the language, even if updating a language required updating a dictionary, we would just simply do it in a transaction and avoid all of the locking problems that you have in Python.
That being said, right now, the performance, I don't actually know off the top of my head how it compares to Python or Lua. It's still early days, so the performance now is not really predictive of what the performance will be. Thanks, very helpful. Eles têm um ponto aí que é inteligente, que é esse fato de poder atualizar, né, a linguagem de boa depois sem quebrar tudo. Também é um negócio que fica na minha mente de tipo, beleza, o Blueprint também, nesse sentido, né? Porque afinal eles que escrevem o negócio, então eles poderiam resolver tudo. Embora já tenha exemplo deles, né, darem um update lá e quebrar a programação antiga com Blueprint com C++. Pois é, e se realmente pensar a longuíssimo prazo, tipo metaverso, prazo, saca? Tipo 10 anos de funcionamento. Mas aí você teria que substituir tudo, né? Você não pode fazer meia substituição aí. Cara, menos mal que eles não estão falando como uma substituição, cara. Aí é da cagaço, tá ligado? Porque a parada é algo adicional mesmo, né? Pois é. De repente ele vai funcionar muito bem para algumas coisas muito específicas mesmo. Tipo, toda vez que você estiver falando de conexão, de saca, protocolo, de, sei lá, publisher, de essa parte mais boring disso. Não a parte de gameplay que ele mostrou. Isso aí eu não vejo vantagem nenhuma. Talvez para outras etapas, saca, tenha. É que até o negócio que a gente tá falando de narrar RPG dá pra fazer tranquilo também, cara, no Blueprint. Tipo, tranquilo, por isso que eu fico. Então por isso que eu fico assim. Talvez realmente para essas paradas de interface externa faça sentido. Talvez eles precisem criar isso de qualquer forma para eles, sacou? Para criar lá o metaverso deles. E aí eles expõem porque, pô, tô fazendo já, entendeu? Se você quiser. Isso também faria sentido, bastante, na verdade. Sim. But we plan to go a very long way with diverse type system in building a type system that is statically verifiable and is more powerful than typical type systems you see in languages today. One aspect of it, which you saw a little bit of already, is dependent types. You know, instead of templates and as in C++ or generics as in C#, you can just write a function that takes a type as a parameter and returns a class as a result. And a generic function like that, it's just a normal function, and types are just normal values. And the compiler over time will do more and more compile time reasoning about complex sets of value constraints. In C++, you have this idea of context where you can have a function that can run at compile time if you give it a constant parameter, it will return a constant result. Well, Versa ultimately we've designed a much more thorough system for taking that idea even further. It extends to type checking, dependent types, and some very interesting other features. I guess I've only just given a little hint of it. We can't really go into a lot more detail there, but there's going to be some very interesting stuff happening. And I guess I should just mention, since you opened the door, there's a really interesting topic. It's funny, very few practicing programmers know about that, but there's this idea of proofs as programs. That's one of the big topics in type theory, if you have ever taken a type theory class, that if you have a type system that's designed in a very particular way, then what looks like normal types in C++ becomes actually a much more expressive and powerful thing at compile time. A type system that's designed in a very certain particular way can actually express what happens in a program as it runs. And for example, you can write a sorting function whose return type is return an array of sorted integers. Like that, you can represent that at the type level, and then a type checker can actually type check when you write the function. You weave in some proof code along with your function declaration. It can actually ele não precisa. prove to the compiler that your function. Vou te dar um parâmetro, cara. Ele comprou uma floresta na Alemanha, velho. Ou na Inglaterra, não sei. Tá em outro nível de pessoa maninho, cara. Ele tem 4,7 bilhões de dólares. Nasceu em 70. Você acha que ele precisa de LinkedIn, de Facebook?
greatest Ah, só programming pra language saber se ele quer que as pessoas falem com ele, pô. joined Epic. Tem entrevista com ele. Like Tem entrevista. Augustin and Hayden Jones, Ranjit Jala, and some other of the best, most incredible language folks in the world have just collaborated academically on the verse paper. Ele fez uma parceria com o Mark Rain lá. I steal from Pra desenvolver um jogo Jill of the Jungle no ano de 92. JavaScript. Caralho. 92. Putting a lot of thought in how to build a language and a type system that's not just some arbitrary programming language designer's fantasy, but is based on these really solid foundational underpinnings, proofs as programs and of type theory, so that what we're building is not just another arbitrary, funny programming language, but it's something that really has a direct relationship to mathematics and logic and proofs in a way that, as I talked about at the start of the talk, if we met up with aliens when we compared our programming languages, I think if the alien civilization is sufficiently advanced, then they'll have actually explored and filled out all of these kinds of language features. You don't find in C++ or Java or C#, but you do find in a lot of research languages. They'll have sorted that out, and hopefully Verse is one of the languages that will contribute to bringing these ideas into the mainstream. Thank you so Agora much. tu deu um argumentão aí. Aí beleza. Oh, well, you let's- gave me a lot of time. Let's so just, I'll- we're a little bit over time, but let's just get another 10 minutes of questions. It looks like there's a lot of questions. I'm sorry, I didn't mean to cut you off. I just wanted to call that out. Rapaz, achei ele no Insta, porra. Go ahead. Sabia que tinha. I'm wondering, I saw Mentira, one of your ele slides não. you talked about the idea of a metaverse browser, and I just wanted to understand a little better where you see Verse running. Is it on client devices or on the server or both, and how is that managed? Eventually both. Yeah, and magically so. So the idea, I think the core idea of what we look at as the metaverse should ultimately be not just a whole bunch of different servers running like the web servers do around the world, which have no relationship to each other, right? The metaverse should have the potential of being one continuous seamless environment in which everybody participates and any code and any object anywhere potentially interact with any other object anywhere else. And to keep performance in check, you just have to optimize code using certain patterns. And in that view of the metaverse, you really want the servers that are contributing to the world simulation, whether they're in one data center now or distributed or decentralized in the future, you want all of the servers to be negotiating a single coherent world state as they go. And that implies all of the game logic running on the servers to produce kind of a definitive world state. But now, of course, that actually sucks for practical gameplay because you have 80 to 100 milliseconds of lag from client to server in a lot of cases. And you really can't tolerate that amount of latency and character movement. And so what everybody's... Isso, do que ele falou da última pergunta, na verdade, dá uma pequena justificativa pro que ele tá falando tudo. Né? Do tipo, já que você vai ter que criar um universo e toda uma rede de coisas novas, você quer que tenha uma linguagem que suporte isso e que seja única, fácil de atualizar e meter o louco e tal, tudo mais. Mas aí acaba ficando naquela do tipo, talvez não pra gente, né? Talvez seja uma coisa muito mais do lado deles que sangra pra gente só porque do tipo, cara, tô fazendo, tô resolvendo, leva junto, saca? Mas ele não vai substituir daí o caso, ele acaba virando mais em vez de você usar uma caixinha de ferramenta nova, tu usa uma linguagem nova. Saca? Mas isso é muito longo prazo, cara. A gente tá falando 5, 10 anos aí. Pro negócio engatar, funcionar, valer, saca? And you write your code very, very carefully to make sure all of those functions are running in the right place and are negotiating the world state. This is something we really want to automate in the future so that you have one definitive code base, and from the programmer's point of view, the programmer ought to be agnostic on where the code is running, but code that is contributing or receiving player input or other local things ought to be predicted locally on the client side, and then corrected by the server side. And rather than this being done manually by programmers writing specifications, the language runtime ought to handle this automatically. That's the vision. We hope that we can implement this. Not everybody's convinced.
But for the right now, for UEFN, this current version of it, it's Epic written code running on the client, and then user written code running on the server. And if we want something to be predicted really well on the client side, then Epic, at the moment, has to write that. Because it turns out it takes a lot more rigor to get a scripting language that can be trusted to run on the client side, all of the security considerations of like JavaScript and a web browser, plus additional console considerations. So, we want to get there, but we're at least a year away, perhaps quite a bit more. Tá bom. Yeah, so I really like everything I've seen. Vamos encerrando aqui ou já? Vamos. 7 horinhas de live já. Vai secar aqui. Fechou então, gente. Galera, a gente vai encerrar aqui. Eu não sei se eles vão ficar mais do que isso aqui, que na GDC ela tá falando que tem mais 2 palestras, fica até 10 horas da noite, parece. Mas eles não vão estar nesse palco, então a gente acha que não vai ser televisionado. Se for, a gente comenta depois aí em outro vídeo aí. E tranquilo. Até porque tem uma que a gente tinha bastante interesse, então fica separado dessas 7 horas aí de live. Mas é isso, gente. A gente vai nessa aí, vamos bater uma janta aí que eu tô morrendo de fome. O cara tá até emagrecendo aí. Vamos lá. Valeu, gente. Deixa o like aí, se inscreve. Tamo junto. Falou. Valeu, Zé. Falou.